Campeonato Paulista, mas acredita a lesão ou a gravidade dela justamente ao sintético, e por isso hoje fica de fora dos relacionados e não será opção para Luiz Ubeldia. É o futebol da Bandeirantes, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Palmeiras, mais um destaque no microfone da Bandeirantes, agora é com você, Soler, mais do verde, mais do verdão, gramado sintético que começou a ser questionado agora pela FIFA. Por exemplo, a FIFA, ela não manda suas competições em gramado sintético. É um negócio de louco isso aí, cara. E aí, Soler, e esse verde, esse Palmeiras do aquecimento aqui na Arena Barueri? Exatamente, o time do Palmeiras segue no aquecimento, mas na penúltima, melhor dizendo, edição da Copa do Mundo Feminina, as seleções tiveram sim gramado sintético, uma competição FIFA, mas agora a FIFA não quer mais que isso aconteça. Lembrando que até na Champions, né, tivemos jogos nesta temporada em gramado sintético. E no sintético aqui de Barueri, a comissão técnica de Abel Ferreira vai completar o seu clássico de número 60 na tarde barra noite deste domingo de Dia das Mães. São 59 clássicos com 28 vitórias, 19 empates e apenas 12 derrotas no comando técnico do Palmeiras entre Abel e seus pares. Contra o São Paulo foram 26 choque-reis com Abel Ferreira no comando técnico, são 9 vitórias, somando também 10 empates e 7 derrotas. Se o Estevão busca o seu primeiro gol em clássico, o zagueiro e capitão Gustavo Gomes, ele pode colocar mais um pontinho na sua rica história como jogador do Palmeiras. Se ele marcar um gol hoje, ele vai se transformar no zagueiro com mais gols na história do Palmeiras em clássicos estaduais. Hoje ele está empatado com Luiz Pereira, 6 gols para cada um. Empatado com quem? Só com o Luiz Pereira, só isso. Mas vou dizer um negócio pra você, a torcida do Palmeiras pode ficar brava comigo. Não joga 50% que o Luiz Pereira jogava. Pode ter certeza. Palmeiras e São Paulo. É jogão de bola no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Mais um destaque no futebol da Bandeirantes é do São Paulo do Vale. Bom, se o Lucas Moura é ausência, Oscar está de volta depois de praticamente 2 meses se recuperando de uma lesão na coxa. O camisa 8 fica com a opção do técnico Luiz Ubeldia no banco de reservas depois de 10 jogos ausente. E nesses 10 jogos o São Paulo não perdeu mais. Vai ser difícil o Oscar recuperar a titularidade nessa equipe, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Palmeiras e São Paulo e Palmeiras do futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. O destaque do microfone Bandeirantes, mais uma do verde, mais uma do Palmeiras, diz aí Soler. Vamos lá, Ulisses, destacando essa sequência do garoto Alan entre os titulares. Na última quarta-feira, o Felipe Anderson foi preservado e o Alan entrou entre os titulares. E hoje foi mantido nessa condição de jogador para iniciar a partida. Ele completou 21 anos de idade no último mês de abril e subiu meio que de uma forma repentina ao time profissional do Palmeiras, porque no ano passado o Abel Ferreira já tinha destacado que Benedetti, Figueiredo, Luigi e Tales seriam utilizados no time profissional. O Alan não estava nesta lista. No entanto, após a conquista do título brasileiro sub-20 contra o Cruzeiro na vitória 3-0 do Palmeiras no Allianz Parque, o Alan foi um dos principais jogadores daquela equipe do Palmeiras, chamou a atenção e aí foi captado pelo Vitor Castanheira para treinar no time de cima. Encantou durante a pré-temporada, foi colocado no time profissional e hoje, mais uma vez, tendo essa oportunidade de começar uma partida, o primeiro clássico dele no Campeonato Brasileiro, jogando como mandante. No futebol da Bandeirantes, Palmeiras e São Paulo jogam, mais um destaque do São Paulo do Vale. Bom, e o São Paulo que, nesse meio tempo, né, sem Lucas, sem Oscar, achou algumas soluções. Uma delas, justamente André Silva, atacante, que era uma opção para Jonathan Calleri e hoje é uma realidade no ataque do tricolor paulista. Nos últimos 7 jogos, 5 gols e 2 assistências. O artilheiro do São Paulo em 2025, com 10 gols marcados até aqui. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e São Paulo e Palmeiras. Análise, a opinião da Bandeirantes deles. Alexandre Pretzel, Leandro Quesada na parada. Um abraço para vocês, boa tarde. Cadê vocês, Pretzel, Quesada? Vocês estavam até agora comigo no ar. Cadê vocês?
Tô aqui, Ulisses. Tudo certo, Ulisses? Estamos aqui. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá, então. Espero que ele, Palmeiras e São Paulo. Um abraço a todos, eu e o Quesada aqui. Eu espero particularmente um jogo bem interessante. Acho que o São Paulo hoje, como o único invicto do Campeonato Brasileiro, o PDV já falou, 1 vitória e 6 empates. É um time que empata demais, mas eu imagino que se hoje oferecesse um empate antes do jogo para o Zubeldia, ele toparia na hora. Porque o São Paulo, mesmo com uma boa campanha em termos de vencibilidade, de números nem tanto, o São Paulo é um time que ainda é inferior ao Palmeiras. Tanto é que a gente falou dos dois elencos aqui, o elenco do Palmeiras é superior. Para mim, o Palmeiras favorito por tudo que tem feito até agora na temporada, Quesada, e acho que ganha o jogo. Pretz, Ulisses, abraço a você, Ulisses. O Palmeiras tem mais time que o São Paulo, óbvio que tem. É favorito na minha visão, embora o meu palpite seja um empate hoje. Agora, é uma coisa curiosa, né, Pretz? O São Paulo não fez esforço para ganhar um monte de jogo nesse campeonato. Acho que não precisa ser hoje, né? Justamente hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer o que eu quero dizer com isso. É preciso ter atenção defensiva, né? Não acha que vai encarar de peito aberto e o coração cheio de amor para dar o Palmeiras e, né? Pode ser que o São Paulo construa uma vitória, mas essa vitória tem que ser feita com muita inteligência e ajustando essa marcação contra um time que é muito bom na hora de fazer a transição para o ataque, com muita qualidade, com jogo vertical, nem sempre com jogo vertical, mas com uma paciência necessária para virar da esquerda para a direita, com o apoio dos volantes, com a chegada dos laterais. Então o São Paulo precisa hoje fazer um jogo inteligente. E pela escalação aqui do senhor Zubeldia, a tendência é essa, né? Um time forte mais uma vez na defesa. Esse tem sido um ponto positivo do São Paulo nos últimos jogos. Com o Cedric avançado com a bola, mas sem a bola, ajudando essa linha que vai contar com 5 jogadores, além do Cedric, Ferrarese, Juan, Alan Franco e o Wendel. É assim que eu vejo, com o São Paulo sendo inteligente hoje. Eu acho que é preciso jogar de uma forma inteligente para encarar esse Palmeiras, que voltou a ser aquele Palmeiras que todo mundo conhece, né? Um time que é bom na defesa, é bom no meio-campo, é preciso no ataque e com um técnico antenado, vitorioso, que recuperou novamente o comando da equipe. Tinha perdido ali na virada de 24 para 25, o Campeonato Paulista que não foi dos melhores, embora tenha chegado à final, mas que agora novamente tem a mão do time. Isso é muito importante, porque quando o português, Ulisses, tem a mão do time, a gente sabe o que acontece. Ai, como sabe, daqui a pouquinho a gente vai para o comparativo entre Palmeiras e São Paulo. Para você, Palmeiras e São Paulo vão jogar o futebol da Bandeirantes, traz emoção do jogo, jornalismo Bandeirantes agora, Guilherme Oliveira, boa tarde. E no jornalismo também tem hat-trick, viu, Ulisses? Boa tarde para você, para quem nos acompanha, porque pela terceira vez apareceu uma cratera na pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da ponte Atílio Fontana. Por 2 vezes no mesmo local, uma cratera apareceu. A Sabesp assumiu a responsabilidade e fez os reparos. Mas nesta madrugada abriu de novo uma cratera nesse local. Agora, a pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, na ponte Atílio Fontana, está fechada de novo. A Sabesp assumiu a responsabilidade, mas não informou o que aconteceu para a abertura dessa nova cratera. Por enquanto, não há previsão para a liberação da via, Ulisses. Obrigado, tá certo, Guilherme Oliveira. QG Bandeirantes de Esportes, Bruno Pusóvio, um abraço para você, boa tarde, Pusóvio. Fala, Ulisses, grande abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, também desejando um feliz Dia das Mães para todas que nos acompanham, em especial a dona Mariluce Pusóvio, que está aqui na audiência. Opa. Começando os destaques desse domingo com o Campeonato Brasileiro. Deve ter aguentado cada coisa, hein? Exato. É uma santa, vai pro Você céu. contou aquela última parada para ela lá que você contou para mim? Essa daí não dá, essa daí é segredo. Não dá? Não dá. Melhor não. Mas tá no caminho certo. Então vamos lá. Começando os destaques desse domingo com o Campeonato Brasileiro, temos bola rolando lá na Ilha do Retiro, o Cruzeiro goleando o Sport por 4-0, 9 minutos do segundo tempo. E além do Choque Rei, logo 5h30 da tarde, teremos outro grande jogo, agora em BH, na Arena MRV, estreia do gramado sintético, partida entre Atlético Mineiro e Fluminense. Para fechar a rodada desse domingo, às 8 horas da noite, Botafogo Internacional no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Passando também pela Série B do Brasileirão, bola rolando para o jogo das 4 horas da tarde.
tarde, Criciúma 0, Volta Redonda também 0. Já às 6h30, 2 jogos. Cuiabá contra o Operário do Paraná, além de Novo Horizontino e Ferroviária. Falando também sobre o futebol internacional na Espanha, destaque para o grande El Clássico. Barcelona 4, Real Madrid 3, 2 gols de Rafinha, um de Lamine Yamal e outro de Eric Garcia. Agora a equipe do Hansi Flick fica mais perto do título, já que abriu 7 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, faltando apenas 3 partidas para o fim do campeonato espanhol. Na Inglaterra, 3 outros grandes jogos nesse domingão. O Newcastle venceu o Chelsea por 2-0, o West Ham fora de casa ganhou do Manchester United também por 2-0 e o Liverpool empatou com o Arsenal 2-2, o Liverpool que já é o grande campeão inglês dessa temporada. Passando também pela Itália, a finalista da Champions, Inter de Milão, ganhou do Torino por 2-0 e agora o Napoli está vencendo o Genoa por 2-1. O Napoli, que é líder com 80 pontos, e logo na cola a Inter de Milão com 77, restando apenas 2 jogos para o fim do campeonato. E para encerrar os destaques, hoje com o título do futebol brasileiro, que se tornou heptacampeão da Copa do Mundo de Futebol de Areia, ao vencer a Bielorrússia por 4-3 na decisão do torneio. Ulisses. Obrigado, Pusóvio. No microfone da Bandeirantes, para você curtir todas as emoções do Campeonato Brasileiro. Tem Palmeiras, tem São Paulo, tem São Paulo, tem Palmeiras no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. Fique ligado na Bandeirantes, torcedor do Brasil. Equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes, central, Roberto Dias, Twitter, Alexandre Marques, digital, Gustavo Tomás. Aqui comigo, quem tá com a gente aqui? Xingote. Tá aí nosso Xingote, o Pellegrini também marcando presença de Márcio de Externa. Já para você tem Palmeiras e São Paulo, tem clássico na Arena Barueri. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. CSU
pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil, pode confiar. É o futebol da Bandeirantes, que traz já São Paulo em campo contra o time do Palmeiras. Quensada estava falando sobre o melhor elenco e o Pretzel do time do Palmeiras. Vamos para um comparativo aqui. Vamos lá, goleiros. O Everton e Rafael, quem é melhor, Pretzel ou Quensada? Eu prefiro o Everton, né? Mas o Rafael melhorou a posição no São Paulo, mas eu prefiro o Everton. A face do Rafael melhorou bastante, mas eu vou de Everton também. Tá ok. Vamos lá então. Giai ou Cedric? Hoje Giai pra mim. Giai também. Sério? Sim. Eita. Melhorou muito. Vamos lá então. Gomes ou Ferrarese? Gomes. Gomes. Ferrarese tem feito bons jogos aí, mas Gomes. Fux ou Juan? Se fosse Fux e Franco, eu ficaria com o Franco. Com o Juan, eu fico com o Fux. Fux tá jogando sério, né? Tá jogando arroz com feijão que um zagueiro precisa jogar. Fux. Piquerez ou Wendel? Hoje Piquerez, apesar do Wendel, até na seleção brasileira ele foi chamado, né? Não dá nem pra comparar, viu, Ulisses? É Piquerez na cabeça. Muito bem, eu vou colocar aqui o Alan Franco com o Moreno. Franco. Alan Franco e Moreno? Para essa posição de volante, Moreno. Mas o Franco seria um bom volante, nunca foi testado. Seria. Mas eu vou de Moreno. Rios ou Marcos Antônio? Olha, o Marcos Antônio tá jogando muito bem, mas no bojo, dá pra dizer assim, né? Na média, eu fico com o Rios. O Marcos Antônio é um baita de um jogador nesse São Paulo, mas o Rios é muito diferente. Rios. Muito bem, Alan ou Alves? Alisson seria, né? Alisson ou Alan, né? Ou Alisson ou Alisson. Ou Alan? Alan. Tá bom. E aí a gente tem Paulinho ou Alves? Paulinho. O Paulinho é mais jogador agora. Ele não teve uma sequência que o Alves já demonstrou nessa temporada, né? Isso é bom a gente salientar, mas eu vou de Paulinho. Estevão Ferreirinha? Estevão. E a gente tem Lopes ou André Silva? Hoje André Silva. André Silva, 10 gols na temporada, 2 assistências. Mas eu queria o Lopes no Inter, por exemplo. Queria. 8-3 pro Palmeiras. Isso. E técnico? Não dá pra comparar, 9-3. Né? E presidente? Também não dá pra comparar. Isso quer dizer o quê? Nada, né? Ganha o São Paulo. Isso quer dizer que o São Paulo, que o Palmeiras é bem superior. Placar agora, final, quando você põe 2-0 Lucas, Oscar, quando você põe Lucas, Oscar jogando muito, aí tudo pode melhorar, né? Sim, sem dúvida. Claro, sem dúvida. Muito bem, como o Lucas não vai jogar no gramado sintético, foi aqui que ele se machucou, aqui não, foi no gramado sintético, então ele vai ficar fora do jogo de hoje, ele que já tinha voltado. Oscar de volta ao time do São Paulo, mas no banco, depois de 60 dias de tratamento. E a bola vai rolar já para você no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Tem jogão de bola, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Palmeiras no microfone da Bandeirantes. Quem apita o jogo, hein? Rafael Rodrigo Klein é o dono do apito. E quem vem com ele, PDV? Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia, Michael Stanislau e no VAR, Hilbert Estevão da Silva. Depois dos comparativos, vamos às escalações do Palmeiras e São Paulo. Alô, Solera. Para tentar recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira define escala Sociedade Esportiva com 21 no gol, Everton, 4 Giai, 15 o capitão Gustavo Gomes e 3 Bruno Fux.
Meio de campo de 40 Alain, 8 Richard Rios, 5 Aníbal Moreno e 22 Piquerez. No ataque, 41 Estevão, Paulinho com a 10 pela primeira vez como titular e 42 Flaco Lopes. O banco de 14 Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, meia dúzia Vanderlan, 7 Felipe Anderson, 9 Vitor Roque, 17 Facundo Torres, 18 Maurício, 23 Rafael Veiga, 26 Murilo, 30 Lucas Evangelista, 32 Emiliano Martínez e 12 Mike. O futebol da Bandeirantes escala o São Paulo para você. Defendendo uma invencibilidade de 12 jogos, o São Paulo de Luiz Ubeldia, com 23 Rafael no gol, 32 Ferrarese, 22 Juan, 28 Alan Franco zagueiros, Cedric meia dúzia, Alisson 25, 20 Marcos Antônio, Alves 47, 18 Wendel, 11 Ferreirinha e 17 André Silva. O banco do time do São Paulo no futebol da Bandeirantes diz aí do Vale. À disposição de Zubeldia, Jandrei para o gol, Arboleda, Oscar, Luciano, Enzo Dias, Rodriguinho, Bobadilha, Pablo Maia, Sabino, Lucas Ferreira e Rian. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Lucas Ferreira tá fora do time, não é estranho para vocês? Tanto para você como para você, Pretzel, ou você, Quesada? Sim, eu deixaria ele como titular, é que quando o Zubeldia escala 3 zagueiros, ele abre mão de um jogador de frente. E aí ele tirou um menino que, teoricamente, hoje, na hierarquia, tá abaixo dos outros dois. Então, para mim, ele só fez isso por causa da idade. Mas pela bola, o Lucas Ferreira poderia ser titular, sim. Essa é a grande comprovação de que o Zubeldia vai ter uma inteligência defensiva hoje para encarar a equipe do Palmeiras, né? O torcedor talvez escalaria uma outra equipe com o Lucas Ferreira, né? Com o Lucas Ferreira sem a presença de um dos zagueiros, ou de repente sem a presença do Cedric. Deixa o Ferrarese ali só para fazer a marcação na ala direita. É uma ideia de jogo, mas eu também não mexeria, não. Esse moleque tem encantado a gente desde a Copinha, desde aquela final contra o Corinthians, não é, Ulisses? Ah, é verdade mesmo. Xingote, dê a luz, Xingote, dê a luz. Dê a luz aqui na cabine pra gente, por favor, que tá escuro o negócio. E a bola vai rolar já já para você, torcedor bonito brasileiro. Esse microfone aí, hein? Só uma observação. É bonito, esse acabou de chegar. Deixa eu falar para você. Fala inglês? É daquela parada lá que eu não falo. É daquela parada que eu não posso falar que não é, que eu não faço isso, né? Não fico divulgando produto pessoal em outra emissora. Agora me fala uma coisa aqui, ô Quesada, Pretzel. Hora que a bola rolar iguala tudo ou não? O que tentou fazer o Zubeldia com 3 zagueiros, hein? Olha, segurar o ataque do São Paulo, do Palmeiras, perdão. E ele tem feito isso muito bem, porque o São Paulo hoje não é brilhante. O Palmeiras é mais time, o Palmeiras é mais técnico. O São Paulo hoje é muito competitivo. Então o Zubeldia não tem nenhum pudor em de repente largar na frente e recuar todo o time. Não tem problema jogar por 1-0. Essa é a ideia dele hoje. Imagino que primeiro seja segurar o Palmeiras, porque o Palmeiras vai para cima desde o início, para depois pensar num resultado melhor. E assim, se a gente for observar que o São Paulo teve aquela sequência de 3 jogos sem tomar gols, né? Foi uma sequência contra Sport, Tajeres e Atlético Mineiro. O time ali se fixava muito bem com um plano defensivo bem formatado pelo Zubeldia. Mas aí o Arboleda se machuca, sai e ele começa a rodar bastante a zaga. E aí, depois dessa sequência em 9 jogos, o time tomou 8 gols, né? Não perdeu, é verdade, não perdeu. Mas precisa melhorar esse número de gols que vem sofrendo. Então daí essa ideia hoje, ao enfrentar um adversário que é muito bom no ataque. Então imagino que seja isso, Ulisses Costa. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Saída que pertence ao São Paulo. Apita o árbitro Marcos Antônio, toca na bola, na rola, sai na rola, deixa ela rolar. Começa para você, São Paulo e Palmeiras. Vem para o jogo, o time do São Paulo. Ferreirinha tentou o drible, afasta. Gomes vem para tirar. A bola volta com o time do Palmeiras aqui pela direita. Abertura para Estevam, campo de defesa. É impressionante a qualidade e a proximidade da cabine da Bandeirantes aqui. Bola lançada para Flaco Lopes, dominou, tá na área, adiantou demais, perdeu.
A bola vai para a linha de fundo. O time do Palmeiras na primeira arrancada. Juan, zagueirão do time do São Paulo. Põe para fora, põe para a linha de fundo. Escanteio, Palmeiras direita. Na primeira chegada do time do Palmeiras na partida, o Flaco Lopes partiu em velocidade e o Juan ficou reclamando de impedimento, mas o Bandeira assinalou que o Ferrarese dava condições. É escanteio, Estevão vem de pé canhoto. Escanteio para o time do São Paulo. O time do Palmeiras bater contra o São Paulo. Estevão vem para a cobrança para o time do Palmeiras. Escanteio, Verdão. Vem levantamento para dentro da grande área. Estevão para bater escanteio. Vai partir para a bola. Fux na grande área. Abriu jogada na direita para Giai. Giai domina para Estevão. Perde a esquerda da bola. Levantou no boca do gol. Desvio. Vai entrar para fazer o gol. Errou! Vem para tirar a zaga do São Paulo. O Fux perde um gol. Ele, a bola, o gol e o goleiro. Ele, a bola, o gol e o goleiro na primeira área. Mas o que é isso, Fux? Mas o que é isso, Fux? Que coisa, que gol que ele perdeu! Solera! Ele é zagueiro, mas dali não pode, né? O Lisei tentou de voleio, furou a bola e depois Ferrarese mandou pra fora. É novo escanteio pro Verde. Escanteio pro time do Palmeiras, bater, levantou o zagueiro, vem pra cortar o goleiro, bola sobrou à frente, vem pra finta, dominou o Paulinho, bateu, trava por baixo o time do São Paulo. Cédric põe pra linha de fundo, escanteio pro time do Palmeiras, bater novamente para a esquerda, campo de ataque, escanteio pro time do Palmeiras, bater, ajeita pra cobrança do escanteio, o time do Palmeiras, pra você ligar tudo, microfone, Bandeirantes, vem pra cobrança, vai partir à esquerda, levantamento do Estevão, cobrança de escanteio pro time do Palmeiras, bater escanteio, cobrador, expressão, Paulinho tentou de cabeça, tira a zaga, volta no toque de bola do time do São Paulo, já sai jogando no campo de ataque, tenta descer a jogada com o Marcos Antônio, se inverter a boa, tentou o passe de bola, vem pra ganhar a jogada Piqueires, ele ganha pro time do Palmeiras, gira pra Paulinho, Paulinho volta a jogada pelo seu campo de defesa, recomeça o time do Palmeiras para ser jogando a abertura, vem no toque de bola, Coutinho pra Piqueires, recolhe pro time, vem pro toque de bola, arranca a jogada, o time do Palmeiras prende com Fux, o gol que você perdeu, Fux, o gol que você perdeu na pequena área, Fux, é inacreditável, Quesada, Pretzel, não sai da minha memória o gol que ele perdeu. Da nossa, né? Na frente dele era só enfiar o pé, ele acabou errando na bola. Bruno Fux, que já foi vendido para o CSKA da Rússia, não deu certo e veio para o Brasil. O Palmeiras começa fulminante para cima do São Paulo e nem essa ideia defensiva consegue segurar o ímpeto do Palmeiras nesse início. Arrasador, só está faltando o gol no início e o gol do Fux não pode ser perdido no clássico. Impressionante. E domina, vem pro toque de bola, tenta descer Coutinho na intermediária, vai pro toque de bola, Gomes lança a jogada, tenta buscar a jogada à frente. Flaco Lopes de cabeça na dividida, sai do gol, mas antes toca na bola, vem pra tirar dali o Wendel. Wendel tira pro time do time do São Paulo, sai jogando com toque de bola de Juan. Ele levanta para a cama de ataque, busca Ferreirinha, mata no peito, ganha a jogada, vai pro drible o time do São Paulo, abertura com Cédric domina, abriu o compasso, bateu pro gol! A defesa arriscou de longe o André Silva. Em 2 tempos faz a defesa. O Everton pega o goleiro do time do Palmeiras. Quando tá confiante, clareou, ele bate no meio da rua. Uma bola que pegou um efeito. O Everton, com um pouco de dificuldade, fez a defesa, repõe o jogo 0-0. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Estevão dribla, deixa Marcos Antônio no chão que escorregou. Domina na esquerda, capa de ataque, vem pro toque de bola, o time do Palmeiras ligou. Empurrou para Rios domina. Enfia a jogada pelo setor de esquerda, capa de ataque, vai pro toque de bola novamente o time do Palmeiras. Abertura frente no comando, domina Alan domina. Recolheu para Flaco Lopes, dominou, partiu, Rios pediu, houve a falta. O árbitro para, marca pico da área, o Wendel faz falta pela direita pro time do Palmeiras bater. Falta em cima do Flaco Lopes, ele dominava para invadir a área, o Wendel vem por baixo para tocar na bola, ele toca primeiro no Flaco. Falta marcada a favor do time do Palmeiras, Richard Rios e Estevão se posicionam para a cobrança. Bruno Fux, Aníbal Moreno, Flaco Lopes, Alain, Gustavo Gomes, já é muita gente dentro da área do goleiro Rafael. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Domínio do campo de ataque. A falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda. Placar do jogo continua. Placar de 0-0. Palmeiras dá pressão. Você ouviu o toque de 5 minutos de bola rolando no primeiro tempo de jogo. Diz que a obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra tá tudo certo. Se posiciona para a cobrança de falta. É bola novamente para o time do Palmeiras bater falta pelo seu campo de retaguarda. Vem para o toque de bola o time do Palmeiras. É falta
para o time do Verde bater. Se posiciona pelo setor de meia esquerda, campo de ataque, vem levantamento para dentro da grande área. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aqui na direita, pico da área, falta para o Palmeiras bater. Se posiciona para a cobrança, vem na bola Rios, vem na bola Estevam. Você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Frio em Barueri, é campeonato brasileiro, 8ª rodada. Você ligado na Bandeirantes, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Se posiciona para a cobrança, Rios para a cobrança de falta para o time do Palmeiras, confusão na área, Paulinho bate boca, Giai também, é falta para o time do Palmeiras bater pela direita, Piquerez encara os jogadores do São Paulo, é falta Palmeiras, direita, entrada da área, Rios partiu, voltou, vem para a bola, Estevam, subiu de cabeça, vem para tirar Juan, a bola volta para Piquerez, Piquerez domina, tenta o toque de bola no campo de ataque, Fux não consegue o domínio, a bola volta com o time do São Paulo, tenta descer do campo de ataque, Fux da recuperação, ele tenta o toque de bola, vai o Everton, sai jogando, bateu em cima da marcação, pegou na caixa de ferramenta do André Silva, que está caído, está marcado, bola para o Palmeiras bater, lateral pela direita no campo de defesa, marcado lateral para o time do Palmeiras bater aí. Mas que aperto esse recuo do Fux pro Everton, quase foi um passe pro André Silva. Se o goleirão do Palmeiras não tá ligado, o André Silva sairia na cara dele, pronto para finalizar. E aí no chutão do Everton, ela pega de fato ali, explode no André, que tá sentindo bastante neste momento, sendo atendido aqui pelo próprio Ferreirinha. Pô, o teu narrador fala que pegou na caixa de ferramentas, você fala que pegou no André. Pegou aonde no André? Ué. Na caixa de ferramenta, então. Tá bom, pô. Pensei que você não tivesse gostado. Na gaiola, né? Na gaiola, isso. Isso. Na chocadeira. Aí apelou, hein? A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. O time do Palmeiras vem pro toque, Coutinho, bola volta para o Wendel. Ele tenta passar, passou errado, vem para ganhar a jogada, mas tá parado. Moreno ganhava, o árbitro marca, falta na esquerda, campo de ataque pro time do São Paulo bater. É o Wendel que agora há pouco fez a falta, agora ele sofre meio de campo, o tricolor paulista tenta assustar por aqui. É falta pro time do São Paulo bater pelo setor de esquerda, para você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Torcer é bom, torcer na final da Conmebol Libertadores é bom de Mafre. Acesse torcidamafre.com.br, cadastre-se e entre na torcida. A bola volta no toque de bola para ser jogando recorde com o time do setor intermediário. Domina novamente o time do São Paulo, sai jogando no campo de defesa. A abertura vem com o toque de bola de Juan. Juan domina para o time do São Paulo, tem Alan Franco aberto de um lado, ele tenta o toque de bola, vai partir com a bola dominada. Estica na direita do campo de defesa, novamente recorde a jogada do time do São Paulo, Ferrarese. Ele tenta o levantamento à frente do campo de ataque, não consegue, não passa a Ferreirinha, a bola volta com o time do São Paulo, tenta tirar Fux de cabeça, volta para Giai. Giai domina para Alan. Alan abre para o time do Palmeiras pela direita do campo de defesa, recorde a jogada para o time do Verde. Ele desce para ser jogando para Estevão domina para o time do Palmeiras, vem para o break, tenta o toque de bola, voltou para Fux domina para o setor de meia esquerda, tenta o levantamento, o Piquerez partiu pela ponta, para volta para Paulinho domina, intermediária, campo de ataque, vai para o drible, volta, jogada, campo de defesa, Gomes recomeça para o time do Palmeiras, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata, a bola volta com o time do Palmeiras e São Paulo, Brasileirão, você na Bandeirantes, vem comigo, torcedor, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, a bola volta no toque de bola com Rios domina para o time do Palmeiras, tenta ser jogando, adianta demais, quase perde para Marcos Antônio, estava na jogada com Alan, é para Rios domina, Marcos Antônio vem pro break, solta para Estevam pode soltar na esquerda, domina para a direita do campo de ataque, volta para Rios, linha lateral do gramado, volta a jogar a Coutinho no campo de defesa, sai jogando com Giai domina pro toque de bola, curtinho de Moreno recolhe para o time do Palmeiras para pintar, para prender, ele faz o giro, volta para Giai domina para Gomes domina no campo de defesa, tem Pipa onde? Cadê a Pipa? Tá em cima do círculo central, provavelmente se continuar assim o Rafael Rodrigo Klein vai paralisar o jogo porque já caiu a rabiola dela dentro do gramado. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente o time do Palmeiras, vai parar o jogo. Como descreveu bem o Soler, tá ali a rabiola, tá ali a Pipa e ela tá enroscada não pode pegar essa linha, viu o jogador do Palmeiras aí, Soler, tem cerol, vai cortar a mão, tem que tomar cuidado, Paulinho foi lá, pulou e puxou, é que a Pipa tá enroscada em outra linha, agora o Paulinho tá puxando, já se desvencilhou a Pipa. Outra linha que tinha cerol, conhece, tá enrolando legal ali. Pô, conhece, mas tem que tomar cuidado por causa do cerol, viu, Paulinho? Se tiver cerol, corta a mão, viu, Soler? Você
Já passou, você sabe como é que faz cerol, Soler? Pra pôr na pipa? Não, eu não usava desse artifício, ia na raça ali, né? Você é na raça, foi criado no carpete na casa da avó, né? Tem uns caras que soltam dentro do apartamento, viu? Essa pipa. Com o ventilador. Isso. Ligo. Esse Pretz é um corneteiro também. Vai recomeçar o jogo pra você ligado na Bandeirantes. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. Não vou ensinar a fazer cerol aqui, né? Não dá, né? Quesada mandou, fala como é que faz que eu quero ensinar, mas não pode, Quesada. A bola volta do toque de bola, recolhe novamente o time do Palmeiras, bola foi solta à frente do domínio. Paulinho prendeu, cruzou em cima da marcação, a bola vai embora. Desvia a marcação do Cedric, vai embora para a linha de fundo, escanteio do Alisson, me desculpem. Linha de fundo, escanteio para o time do Palmeiras, bater da esquerda. E o Alisson deu aquela olhada pro Cedric, falando, ô meu filho, ali é você, não sou eu. O Alisson foi, cortou, escanteio Palmeiras, pressão do verde em busca do primeiro. Então eu não tava tão errado assim, né, eu falar o Cedric, né, porque era o lugar dele ali, né. Errado tá o Cedric. Né? Lógico. Bom, foi bem, Soler, nota 10, depois de jantar. Se posiciona para a cobrança de escanteio para o Palmeiras partir. Partiu o Estevam, levantou, na boca, colocou o Gomes, tentou de cabeça, passa por ele, vem para ganhar o time do São Paulo. Já domina pelo setor de esquerda, Ferreirinha. Ele tenta a finta, perde a jogada, a bola volta para Rios. Ganhou na força, na vontade, cruzou Rios, levantou na boca do gol, bola passou, sobrou no peito, domina Piquerez, volta para Estevam. Estevam recolhe para o time do Palmeiras, adianta demais e perde a jogada. Tenta descer o time do São Paulo, a bola foi chuta para Alan, vem para finta, chega Moreno na bola. Na moral, recupera para o time do Palmeiras e está jogando no campo de defesa com o Everton. O Everton domina para o time do Verde, volta a jogar para Fux. O gol que você perdeu, Fux. Levantamento vem à frente do comando de ataque. A abertura foi feita pela direita, prendeu Paulinho. Paulinho domina para o time do Palmeiras, linha lateral do gramado pela direita, vai para a finta. Mas o que é isso, Paulinho? Pô, ele cruzou atrás do gol. Ele chegou na linha lateral e cruzou atrás do gol. Ô Soler. Aí não, né? Aí não. Paulinho pela primeira vez titular na equipe do Palmeiras. Ele faz bem a finta, mas na hora do cruzamento, na hora do 10, que é o número que ele usa nas costas, vacilou e mandou direto pra fora. Ative o efeito estrela, assine já o site, abra já sua conta Estrela Bet simples e num instante. A bola volta com o time do Palmeiras para o time do São Paulo para repor a bola em jogo. Rafael parte para a bola, bate, tenta o levantamento à frente, busca a jogada para o comando. Sobe de cabeça, vem para ganhar, Gomes ganha a jogada, gira para Paulinho. Paulinho domina para o time do Palmeiras com a 10. Ele prende a jogada para Piquerez vai voltar para Fux domina pelo campo de defesa. Recolhe Fux para o time do Palmeiras. Abre para Gomes, o grande capitão do time do Palmeiras, que se fizer gol ultrapassa Pereira, se posiciona no campo de defesa em clássicos, em derbys, domínio do campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras, a abertura foi feita à frente, recolheu em velocidade, vem Flaco, lápis finta no primeiro, finta no segundo, tentou o toque de bola, perdeu, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo. Alves, ele ganha na primeira, tentou partir pela direita, adianta demais a bola e cai e perde, Foucault tira, a bola volta para Piquerez, inverteu para Estevam na direita, muito forte, tiro de meta para aqui para o São Paulo bater. Exagerou agora o Piquerez, muita força na bola, mandou direto para fora, em tiro de meta a favor do goleiro Rafael. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 13 minutos de bola rolando, 13, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Oitava rodada para você, continua Palmeiras e São Paulo 0-0 na Bandeirantes, é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, 38 minutos do segundo tempo lá na Ilha do Retiro e o Cruzeiro segue goleando o Sport por 4-0. Com isso, ficando na quarta posição com 16 pontos, apenas um do líder Flamengo. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O quinto sinal está marcando, são 17 horas e 45 minutos. Você nas estradas do Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Passando aqui na Castelo Branco, você indo à direção São Paulo ou indo para o interior, você vai ver a iluminação da Arena Barueri. Aqui acontece Palmeiras e São Paulo. É falta para o time do Palmeiras bater da intermediária. Rios vem para a cobrança. Piquerez também na bola, mas é Rios quem bate de longe. Partiu Rios, bateu direto para fora, tiro de meta. Tiro de meta para o time do São Paulo cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! Pretzel, Quesada, análise na Bandeirantes e o jogo. Jogo eletrizante, né? Dentro do nível que a gente esperava. O Palmeiras tem a iniciativa, o São Paulo tenta sair no contra-ataque. O jogo está muito marcado agora, mas os primeiros 10 minutos foram totais do Palmeiras, você sabe. E aí o São Paulo, de forma inteligente, Pretzel, Ulisses e ouvintes, tirou também um pouco dessa
velocidade do Palmeiras, né? Agora impressionante. Você vê o jogo Barcelona e Real Madrid, como a bola rola, né? Para os caras baterem uma falta, cobrarem escanteio, uma lateral. Olha o Ferreirinha, dominou pro São Paulo, cruzou na boca do gol! A bola passa! Passa pelo Cedric, é impressionante, o Palmeiras tenta responder bem pro domínio, o Flaco Lopes toma a falta do Juan. E aí tá parado o jogo, esquerda, ataque, falta para a equipe do Palmeiras bater. O São Paulo perde a chance com o Ferreirinha, a bola passou do Cedric, numa pós-jogada para a ponta esquerda, o Palmeiras respondeu, mas Juan parou na falta em cima do Flaco Lopes. É falta para o time do Palmeiras bater no campo de defesa, pois não, Quesada? Não é isso, como a bola demora para rolar, né? Se a gente comparar com os grandes jogos da Europa. O futebolista brasileiro demora muito para botar essa bola para rolar. É só uma observação que atrapalha o andamento do jogo, principalmente de um time que às vezes está a fim de jogar em relação a outro que não quer nada com nada. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Palmeiras, bola volta para Rio, se solta na esquerda, é bom, enfiou errado, tava passando na esquerda novamente, a jogada vem com o time do São Paulo, Ferreirinha de cabeça, ganha a jogada, dominou, tentou, toque de bola, curtiu novamente, toca mal na bola André Silva, ela volta com o São Paulo, com Alain, Alain para Fulques, Fulques domina para o time do Palmeiras, para ser jogando, tem aperto pela esquerda, Piquerez, ele tenta o levantamento, prefere o toque agora sim para Piquerez, volta no toque de bola completamente equivocado nas pernas, no pé do Alisson, agradece para o time do São Paulo, mas aí o Ferro vem, Ferrarese, tentou sair jogando, foi para fora em lateral para o time do Palmeiras, bater pela esquerda, campo de ataque. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva, mais premiada do Brasil. Se é Silva, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 16h40 de bola rolando, 16h40 de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Arena Barueri, Palmeiras 0, São Paulo também 0, alô Pus óbvio. Ulisses, bola rolando na Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma 0, Volta Redonda também 0, 40 minutos da segunda etapa. Nesse momento, vivendo o crepúsculo do dia, a torcida brasileira. De um dia que se vai, uma noite que está chegando. E domina pela esquerda, capa de ataque, tenta descer novamente o time do São Paulo, afasta o zagueiro, tira dali. Uma homenagem, obviamente, ao crepúsculo do jogo, a nosso querido e eterno Fiore Giriotti. Domina do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola para ser jogando o time do São Paulo. O Palmeiras toca. Wendel vem para tirar. Lateral para o time do Palmeiras bater pela direita. E o Wendel está sentindo o tornozelo esquerdo. Exatamente, está caído aqui, ó, bem na risca lateral. Agora o Jair vai lá ver se está tudo bem com ele. Agora há pouco, né? 3 jogadores do Palmeiras para pegar o Alves por aqui. Aí na sequência do lance, o Wendel acabou se lesionando e chamaram o atendimento, hein? Prendeu o pé no chão, parece, hein? É. Prendeu o pé no chão. Vamos ver o que aconteceu com o Wendel, viu? Eu vou dizer um negócio para você. Ou não, ele ficou sentindo ali, ele esticou a perna. Eu tô vendo o lance de vários ângulos aí. É que a bola pegou no bico da chuteira dele, girou o pé um pouquinho. Deixa eu ver se é esse pé que ele tá sentindo. Tá sentindo ali o tornozelo, demais o lateral esquerdo do time do São Paulo. Quesada e Pretzel falam da Bandeirantes. Tornozelo esquerdo, né, Pretzel? Exatamente, agora o Wendel é um jogador que não é que ele esteja devendo, né? A gente falou sobre isso no Concentração, é um cara que está em fim de temporada. E esse ritmo está em cima dele, né? Ele não consegue apoiar e marcar ao mesmo tempo. O Enzo Dias, eu acho que para esse jogo seria um jogador mais compatível com o desempenho do Palmeiras, você sabe. Eu acho o Enzo, pelo que ele apresentou, mais jogador que o Wendel no São Paulo. É uma escolha do Zubeldia, a gente precisa entender. Eu não consegui ver o Wendel fazer nada bem até agora, nem marcar e nem atacar, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Domina do campo de defesa o São Paulo com Juan. Juan prende para Ferrarese. Ferrarese domina pelo setor de direita. Cedric parte nas costas da marcação. Bola quica, mas vem bem no lance. Ganha a jogada. Piquerez para o time do Palmeiras, mas distribui mal. Volta no toque de bola. Ferrarese ganha a jogada. Coutinho novamente para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo. Vai para a finta, prende o lance. Volta a jogador no seu campo de defesa. Recomeça novamente o time do São Paulo. Brasileiro jogando. A abertura vem pelo campo de retaguarda. Vai para a finta. Tenta o toque de bola. Coutinho no setor intermediário. Já domina novamente o time do São Paulo, desce na esquerda, vem pro toque de bola, já recuperado do lance o Wendel, ele prendeu da esquerda, abriu jogada para Ferreirinha, vai pra finta, escapa a marcação do Alain, dominou, vai pra dentro da grande área, Ferreirinha tentou o drible, Jai no bico da chuteira, tira pro time do São Paulo, domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola, contigo novamente no setor intermediário, recolhe curto para ser jogando novamente o time do São Paulo, abertura do comando de ataque com Ferreirinha, ganhou o lance, girou a jogada, tentou o passo errado, era no meio, o lance toca completamente errado, Ferreirinha erra feio, a bola volta com o time do Palmeiras, domínio
Homem no verde, vem com Piquerez. Piquerez já prende para cima do Palmeiras, para Paulinho. Paulinho prendeu para o setor de esquerdo, ultrapassa ali, que divide o gramado. Corta para dentro, vem para o toque de bola, recolhe Coutinho. Volta a jogada com Gomes na zaga central para sair jogando. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras. 0-0 Palmeiras e São Paulo. 0-0 é o placar do jogo. Lançamento vem à frente do campo de ataque, tenta ganhar de cabeça o Everton. Ele vem para tirar, o Wendel tira. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, tocou para fora. Muito mal no lance agora o Franco. Que coisa impressionante. Alan Franco põe para fora. É lateral pela direita para o time do Palmeiras bater e ser jogando no seu campo de ataque. O tempo não para. Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 minutos de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Errou São Paulo, Alisson falou, voltou para Estevão, bateu para fora. O Alisson falhou, sobrou para o Estevão na meia-lua da área, ele bateu longe no gol, tiro de meta para São Paulo. Repito, 21 jogados, primeiro tempo, 0 Palmeiras, 0 São Paulo aqui em Barueri, na Bandeirantes, é você pro Zóvio. Ulisses, 21 minutos de bola rolando lá na Arena MRV em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Fluminense por enquanto empatando por 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Conte com alta performance e segurança que sua amortecedora HG Nakata oferece. Se é Nakata, pode contar. A bola volta para Paulinho, tenta de cabeça, vem para tirar dali, afasta de qualquer maneira, Alisson. Ela quica na intermediária, volta para Marcos Antônio. Marcos Antônio domina para o time do São Paulo, abre na frente, tenta o toque, vendeu o toque errado. A bola volta, Coutinho novamente, Alan ganhou na primeira, ganhou na segunda, soltou para Rios. Escapou legal, vai para a área, sem marcação, pode fazer o gol, entrou na área, vai bater, bateu, trava todo mundo! Travou o goleirão Rafael, travou também o Juan, bola foi embora para a linha de fundo numa arrancada espetacular do Rios. Ele passou pela intermediária, saiu na grande área, na pequena área, os jogadores do São Paulo acharam a marcação e meteram a bola para fora. Escanteio pro time do Palmeiras bater e houve um choque, o Rafael, o goleiro tá caindo, me parece, com o jogador, outro jogador do São Paulo. Parece o Marcos Antônio, é isso? O Wendel que se chocou com o goleiro Rafael. O Marcos Antônio tá agachado ali, né, do lado dele. Exatamente, ele tá ali prestando solidariedade ao Wendel, porque o Wendel sente muitas dores na cabeça. Na hora que ele tem o choque com o Rafael, o Wendel deu uma cabeçada no gramado, tá sentindo muito o lateral do time do São Paulo. O Rafael com muitas dores no joelho esquerdo, agora os dois sendo atendidos pelo departamento médico de São Paulo nessa jogada individual. Agora do Richard Rios, ele carrega 3 jogadores do São Paulo na marcação e aí o Rafael saiu derrubando todo mundo e o Wendel tá sentindo demais, Ulisses, muitas dores na cabeça do camisa 18 do tricolor. Cubeiras expulso. Como é que é? Maxi Cubeiras, auxiliar do São Paulo, expulso. Catique. Reclamação de praxe, né? Mas quem foi a vítima? A vítima não, né? O algoz, porque foi expulso, foi o Cubeiras. Muito bem, tá aí o Rafael se levantando, o Wendel também vai lentamente se levantando e a torcida do Palmeiras faz a festa, mesmo com o jogo empatado em 0-0. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, é simples. E num instante, aqui tá parado o jogo, tá marcado escanteio pro time do Palmeiras, bateram numa arrancada incrível. Que coisa o Rios, hein, Pretzel, hein, Caçada? Podia ter batido na entrada da área, né, Ulisses? Vai mudar. Vai mudar. O Wendel tá grog. Mas foi uma joelhada, viu? Na cara, viu? Joelhada do goleiro, na cara. Agora eu ia dizer do Rios. O Rios abriu, bate no gol. O jogador brasileiro leva um tempão aqui no Brasil para chutar no gol. Escanteio, Palmeiras, Estevão levantou, tirou, São Paulo e perde de novo o Fux. O Fux passa na bola, impressionante. Cruzamento vem na grande área, afasta novamente o time do São Paulo, vem para tirar dali, a bola volta, mas existe impedimento no segundo lance. Impedimento para o time do São Paulo bater dentro da sua grande área. E tá caindo também o Marcos Antônio. Camisa 20 do time do São Paulo. Wendel, groguinho fora do campo de jogo. Tomou uma joelhada muito forte na cabeça o Wendel. Vamos ver se tem condição de jogo. O médico já disse que é pra trocar, que é pra alterar. O Zubeldia tá enlouquecido ali à beira do campo. Ulisses, pois não. O Wendel tá bem na minha frente, não dá mesmo, não dá. Ele agora foi levantar, ele quase caiu pra trás, porque ele perdeu o equilíbrio, ele tá muito zonzo. Aí ele foi dar aquele cuspizinho, né, tradicional de jogador, e cara, ele acertou o próprio pé dele, e ficou sem entender direito o que estava acontecendo. Agora
faltou também um pouco de bom senso pro amigo que tá comandando a câmera aqui atrás do gol, porque ele não levantou a câmera. O Wendel teve que se arrastando para passar por baixo da câmera. Situação complicada do lateral de São Paulo. É que o cara que tá na câmera, nessa câmera, como é que chama? De grua, né? Isso. É que ele tá olhando a imagem no monitor dele, ele não tá vendo o que tá acontecendo embaixo, perto da câmera. Ele tá O médico pediu para ele né? levantar e ele falou, não, tá filmando com essa. Pô, bom senso, né? Aí você tem razão. Vai lá e dá uma conversinha com ele ali. Vai mexer o São Paulo. Sai o Wendel com a 18. Entra Enzo Dias, camisa 3. Eu não sei se São Paulo pede não, hein? E aí, Pretzel, Quesada? Pensei nisso, viu? Talvez melhore, mas a gente não quer que um jogador saia machucado, apenas isso. Mas lógico, acho que para esse nível, do jeito que o Palmeiras está atacando, acho que o Enzo é melhor que o Enzo. Os deuses do futebol às vezes escalam o time, né? Vamos ver para que lado que ele escalou aí, né? Se foi pro Palmeiras ou pro São Paulo. E tenta subir Cédric de cabeça, tira o perigo, afasta, aperta novamente o time do São Paulo, vem tentar chegar na bola, não chega mais uma vez, na bola perde o lance André Silva, a bola volta para Alan domina, vem pro toque de bola, Coutinho para Estevam, deu tapa na bola, escapou da marcação, no primeiro drible entrou, tá na grande área, levou para a linha de fundo, trava por baixo, Alan Franco põe a bola para a linha de fundo, escanteio direita pro time do Palmeiras bater. E que chegada do Alan Franco para travar o Estevam, e tá forte o Alan Franco, ele foi levantar o Estevam, ele puxou o moleque. Parecia que ele tá tirando um peso de papel do chão, tamanha velocidade que ele tirou o Estevam do chão. É o próprio Estevam quem aparece para bater esse escanteio de pé canhoto. Escanteio para o time do Palmeiras, bater pela esquerda, Estevam vem para a cobrança, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, Estevam na bola, perna esquerda, bateu, levantou na boca do gol, Rafael toca na bola, a bola volta para Ferreirinha, domina para o time do São Paulo, prazer, jogando no campo de defesa, ele liga a jogada no comando, tenta o toque de bola, acabou o campo, filho. Você tá na beirada do campo, filho. Você não pode fazer um drible buscando a beirada do campo. Se você fizer um drible buscando a beirada do campo, a bola vai sair. Não é mais ou menos assim, ô Soler? Exatamente, né? Tem uma linha que determina o tamanho do campo. Se puder respeitar a linha, ajuda muito, né? O Alves, né? Mal o Alves agora, né? Foi mal o Alves agora. Tinha domínio de bola, foi tentar dar um drible de efeito, saiu com bola e tudo para a linha de lado. A bola volta com o time do Palmeiras que está jogando. Recolhe Coutinho Giai. Ele prende o lance e tenta esticar a jogada para Flávio Lopes muito forte. Tiro de meta para a equipe do São Paulo cobrar. Torcedor, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Tubos e conexões Tigre. Mariceu Oliveira ligado, Gilmar Lee. Alô, Kátia, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Adriano Vicente Romaneto. Ligado, Rony Farias também está curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Sinta-se abraçado, torcedor, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Está jogando o Alisson, ameaçou bater. Flávio Lopes subiu, o Alisson abre a jogada, tenta o toque de bola para Franco. Recolhe com jogada curtinha pelo setor de esquerda, prende a jogada Alan Franco. Abre na ponta, soltou o toque de bola curto com Enzo Dias. Ele domina para Ferreirinha, Ferreirinha volta para Enzo Dias. Domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Bola volta para Alan Franco domina para o time do São Paulo. Solta a jogada do toque de bola do Rafael. Rafael bate, tenta o levantamento, levanta para Ferreirinha. Ele tenta subir, subiu o Giai. Ele ganha o lance, recolhe a jogada, passa muito mal novamente. Tem toque de bola curtinho na intermediária, Enzo Dias erra. A bola volta com o time do Palmeiras. Domina o time do Palmeiras para tentar ser jogando pelo seu campo de defesa. A abertura foi feita no campo da retaguarda. O meu amigo Chaveiro ligado, Ivan, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcendo pro Verdão. Forte abraço, Ivan. Obrigado pela audiência. O Rafael Barbeiro também ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Com o Flavinho Cirino, obrigado pelo carinho da sua audiência, torcedor do Brasil. Motopeças de qualidade é na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Na Cata pode confiar. E vem para o jogo o time do Palmeiras. Bola foi solta na esquerda. Piquerez cruz errado. E discute bate-boca com o Flávio Lopes, que esperava a bola de outro jeito. Tiro de meta São Paulo. Mas aí o erro foi do Piquerez, né? Ele exagerou na força da bola. O Flávio falou, pô, põe no alto, põe no alto. Piquerez mandou direto para fora e agora a torcida do Palmeiras vaia o goleiro Rafael. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. E domina, está jogando errado. O time do São Paulo ganha a jogada na esquerda. Ferrarese saiu jogando errado, ganhou a jogada na direita. Na esquerda, levantou para a esquerda, para a direita. O Flávio Lopes. Mas põe a bola para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Foi mal agora o Flávio Lopes, né? Ele poderia ter dado um tapinha para trás. O Paulinho estava dentro da grande área. Ele buscou o cruzamento no Estevam.
mão e cruzou direto para fora. A bola volta com o time do São Paulo, que está jogando pelo seu campo de defesa. Tenta o levantamento à frente, busca o São Paulo. A abertura vem para o toque de bola de Marcos Antônio. Ele tenta o levantamento do comando de ataque, aperta, vem para subir de cabeça Gomes. Sempre perfeito, tira a jogada, a bola volta com o time do Palmeiras com Rios. Rios domina para o time do Palmeiras, liga para Estevam. Estevam dominou em cima de Alan Franco. Recolhe do comando de ataque, tem um desafio, vem na marcação, apertou Alan Franco, tentou tirar a bola, bateu no Estevam na mão dele. O árbitro parou. Marcou falta para o time do São Paulo bater no campo de defesa. Foi bem agora o ato da partida e também o bandeira de número 2, o Michael Stanislau estava atento, falta São Paulo já batida. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor do Brasil. E vem São Paulo, prende o lance contigo no campo de defesa para ser jogando. O tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Arena Barueri, a segunda casa do Palmeiras, aqui continua para você, Palmeiras e São Paulo 0-0, na Bandeirantes quem fala é você, Pusóvio. Ulisses, fim de jogo na Ilha do Retiro, o Cruzeiro faz 4-0 no Lanterna do Brasileirão, o Sport, já agora a bola rolando em BH para Atlético Mineiro 0, Fluminense também 0. E vai pintar o primeiro amarelo do jogo. Para Ferrarese, cartão... A Juan, acho que Juan, não, isso, foi Juan. 22 Juan, exatamente. Juan recebe o cartão amarelo pela falta no Flaco Lopes. Merecido, Prédio, merecido, Quesada? Merecido, um agarrão com puxão, dá para escolher aí. Bem aplicado o cartão. É, quase um carinho, né? Chamou para dançar ali. O Juan, bom, eu faria a mesma coisa, porque o Flaco Lopes ia dominar essa bola e passando pelo Juan complicaria a vida do São Paulo. É o futebol da Bandeirantes. Em algum momento da tua vida agarraste alguém no jogo, Tio? Nossa Senhora. Nossa. Meu Deus. Um dia quase levou pra casa. Quase saí de camburão, mas... Tá louco. Alô, Priscila, Giovana, Henrico, meu amigo, Maurício, um forte abraço pra você, Maurício. É bola do campo de ataque, a falta pro time do Palmeiras bater. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Alô, Luísa, palmeirense, filha do meu amigão Bruno. Forte abraço, alô, Luísa, beijão pra você, linda essa princesa. Torcendo pro time do Palmeiras, ligado no microfone Bandeirantes, o Bruno do Albuquerque, Alvarenga. Obrigado pelo carinho da sintonia. Domínio do campo de defesa pra ser jogando o time do São Paulo. É bola para o São Paulo bater 0-0, é o placar do jogo. Peças para o carro, moto, o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão, é Nakata porque tem amortecedor HG. A bola volta no toque de bola para ser jogando, domina novamente no campo de defesa o time do Palmeiras. Abertura vira o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe Marcos Antônio domina, abriu na esquerda, campo de defesa, recolheu com o Enzo Dias entrou agora no jogo, mas não entrou muito não. Domínio do campo de ataque, vem para frente em cima da marcação, Alan ganhou para o time do Palmeiras, só tem Piquerez pela esquerda, enfia para Piquerez, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Palmeiras, vem para a finta, ele prende o lance, vai para o drible em cima da marcação, no primeiro volta a jogada do time do Palmeiras, abertura do setor intermediário para Moreno prende o lance, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prendeu, voltou para Jai recolhe para o time do Palmeiras, vai para a finta na marcação, recolheu, tenta o toque, voltou para Rios para Jai vai ter que voltar a jogada com o seu capitão Gomes domina para o time do Palmeiras e sai jogando o campo de defesa. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a marca mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. E tá Sil em todo estádio aqui, atrás dos gols, nas placas de publicidade. Casou com... tá te ouvindo, hein? Mas fala mais que o homem da Magrário, Simati. Tá louco, Simati. É o futebol da Bandeirantes. Fizemos o Sil casadinho aqui, você viu, né, o Soler? Pô, vai falamos cair. Aqui no placa, apareceu em tudo quanto é lugar no estádio. Por isso que eu falei, o Simati tá ouvindo a gente, pô. Ele ouviu você puxando, ele já soltou o bagulho. Foi bem, não tinha entendido, me desculpa. O Simati que solta isso também, aí nós estamos mortos. Domínio do campo de defesa, recolhe jogada Coutinho pelo setor de direita, vem pro toque de bola Coutinho na esquerda. Domínio no campo de retaguarda o time do São Paulo. Já prende com o Alisson gira, vai pro toque de bola Coutinho na intermediária. Domínio o time do São Paulo para descer curto com toque de bola curto pelo setor de ponta, abra, joga na Alves prendeu, soltou na esquerda, abriu no toque de bola, vem para a direita, perde o lance, tá meio desligado o Enzo Dias, hein? Ele perdeu só todas até agora, que coisa impressionante o Enzo Dias. E vem o Flaco Lopes, tentou a finta, perde o lance, a bola volta para Enzo Dias, bola tocada para fora. Que tá com a mão no rosto, tomou um toque no rosto, Enzo Dias, no lance anterior, tá parado o jogo, lateral esquerda, defesa para o São Paulo bater.
Lateral a favor da equipe do São Paulo e o Flaco Lopes, né? Ele tentou sair driblando todo mundo e na hora que ele dá o carrinho, ele já tinha dado, né, um tapinha sem querer no rosto do Enzo Dias, só que na hora que ele dá o carrinho, o Enzo cai em cima da perna do Flaco Lopes e bate de novo o rosto no atacante do Palmeiras. A bola volta no toque de para tenta descer Rios. Ligado, o Rios ganhou, Stefan pediu, demorou para tocar, o Rios cruzou, soltou para trás, vem Marcos Antônio para tirar para o time do São Paulo. Ele ganha a jogada do campo de defesa para o time do tricolor. Recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para Alisson, Alisson de primeira para Ferreirinha, tentou passar, ganha lateral. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a equipe do São Paulo, não, o árbitro deu para o Palmeiras. Domina o time do Palmeiras, já tenta descer do campo de defesa. Recolhe a jogada, Coutinho, Ferreirinha com os dois braços abertos, reclamando Ferreirinha. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG, Nakata, é HG, é Nakata, pode confiar. A bola volta com o time do São Paulo, tenta tirar o perigo, Alisson domina, vai pra finta. Juan prendeu, soltou, jogada Coutinho mais atrás. Recolhe a jogada com Alves, Alves prende, solta na ponta. Ele abre a jogada do comando com Cedric, tenta o levantamento do comando de ataque, Fux mata no peito, gira, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Recomeça o time do Palmeiras no campo de defesa com Gomes que domina e sai jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina, Stefan soltou, jogada pra Ana, tentou chegar na grande área, perde o lance. Vem pra ganhar o time do São Paulo e sai jogando. Já domina o São Paulo, vem pro toque de bola Coutinho para o setor de direita com Marcos Antônio. Ele prende o lance com toque de bola Coutinho novamente de Ferrarese para Marcos Antônio. Abriu para Alan Franco, solta para Alisson. Alisson domina novamente com toque de bola com o time do São Paulo, tenta descer. Abertura para Ferreirinha. Ele vem para finta, recolhe a jogada, volta a jogada novamente, tocou jogada Coutinho com Enzo Dias. Enzo Dias tenta o levantamento errado, chega na bola inteiro, vem para ganhar a jogada. Piqueires partiu pela esquerda, tentou soltar na grande área, afasta a zaga do time do São Paulo. A bola volta para Alisson. Ele mata, põe no peito, tenta ser jogando bola prensada, falta. Domina no campo de defesa o Everton. E o Alisson ficou bravo porque ninguém avisou que tinha ladrão. Tava chegando ali, deu uma bronca no Enzo Dias que estava próximo a ele. Exatamente, ficou maluco da vida agora o Alisson, exatamente por isso. Ele achou que tinha a situação controlada e quase foi desarmado. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina o time do Palmeiras, tenta descer do campo de defesa, vem pro toque de bola novamente o time do Verde. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina Fux vem pro break, tenta o toque de bola, prefere voltar a jogada Coutinho. Recomeça no campo de defesa. Daqui a pouquinho no intervalo, Bandeirantes tem Ricardo Capriotti pra você. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras. A abertura vem pelo setor de esquerda, prendeu o Piqueires. Ele desce com a bola dominada, tentou o Paulinho. Não aparece no jogo faz tempo, hein? A abertura vem no comando, domina Ferreirinha tenta ser jogando para o time do São Paulo. Arma a jogada, tentou a tabela em cima do Giai. Ele fica no chão, o árbitro manda seguir, domina no campo de ataque, tenta descer o time do Palmeiras. A abertura pelo setor de esquerda, campo de defesa, prende o lance curtinho novamente Moreno. Moreno domina para o time do Verde, ergue a cabeça, não tem espaço para tocar, prefere voltar. O time do Palmeiras nesse momento pensa na esquerda, da direita no campo de ataque, bola volta novamente, tenta girar a jogada com Giai. Giai já prende no campo de defesa, volta no campo de ataque, girou para Alain, recolhe para o time do Palmeiras, vai para a finta, vem para a marcação, ganhou do primeiro, do segundo, ele perde o lance na dividida, a bola volta com o time do São Paulo, que tenta descer do comando de ataque. A abertura foi feita à frente, vem para o domínio, prendeu Alves, tentou a finta, perde para Giai. A bola volta para Alain, vem para o toque de bola, já tomava falta Alain, o árbitro deu vantagem, domínio no campo de defesa e sai jogando o time do Palmeiras. A abertura vem pelo campo de retaguarda com Moreno domina pro Verde, sai pro jogo, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Tudo certo, Tigre. A bola volta no toque de bola, recomeça novamente o time do Palmeiras. Vem com Estevam, domina, gira para meio de campo para Rios. Rios recolhe no campo de defesa e sai jogando. 38 jogados, primeiro tempo de jogo, cai o ritmo do jogo. Pretzel, Palmeiras tem controle, tem domínio, mas não entra na área, não tem muitas finalizações, porque o São Paulo se defende muito bem. Aliás, o São Paulo é só defesa, que sabe? E a ideia de jogo, quem é vitorioso nesse momento é o São Paulo, porque o São Paulo entrou claramente para não perder esse jogo, né? E não tá perdendo o jogo, é isso. Agora o Enzo só agora se liga um pouco na partida, né? Daqui a pouco vão pedir a volta do Wendel. O Enzo tem que entrar um pouco mais no jogo também.
A bola volta com o time do Palmeiras com o Fux. Fux domina para o time do Palmeiras. Abre a jogada com toque de bola de Everton. O Everton bate, levanta a frente para o comando de ataque. Vem para ganhar a jogada novamente e ganha, mas perde na sequência. Enzo Dias aperta na marcação, ganhou o Alisson. Ele vem para o toque para Ferreirinha. Ferreirinha tentou o domínio, tomou o chão. Toma a falta, é falta esquerda, ataque para o time do Palmeiras bater. O Ferreirinha já estava reclamando porque as duas últimas o Klein não marcou, né? Ele não marca qualquer faltinha, não. Dessa vez acaba pegando a falta do Rios em cima do Ferreirinha. O São Paulo, quem sabe, para alçar na grande área, por enquanto 0-0. Marcos Bonvecchio está em Santa Catarina, ligado no microfone Bandeirantes. Forte abraço para você, obrigado em Santa Bárbara do Oeste. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do São Paulo bater. Falta para o São Paulo cobrar. Manuel Carvalho ligado na Bandeirantes. Cícero Pereira da Silva também ligado. Matos Filho, Wagner. Obrigado pelo carinho da audiência. É falta para a equipe do São Paulo bater pelo setor de meia esquerda. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Ligado José Francisco e Oswaldo Cruz. A abertura vem pela direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola o time do Palmeiras. Domina o time do São Paulo. Lançamento à frente, subiu de cabeça. Tentou ganhar novamente o time do São Paulo. Consegue, ganhou. Ferreirinha vem pra finta. Ele perde a bola. O árbitro manda seguir a bola. Volta no toque de bola com o time do setor intermediário. Com o time do São Paulo. Domina no campo de defesa. Marcos Antônio sai jogando. Recolhe Marcos Antônio pro time do São Paulo e sai jogando no campo de defesa. Torcedor, eu vou dizer pra você que jogo, hein? São Paulo e Palmeiras 0-0. Tem que sair um golzinho aí. Domina do campo de ataque. Recolhe novamente o time do São Paulo. Prende do campo de defesa para ser jogando. O tempo não para. Bandeirantes marca. 40 minutos de bola rolando, 40 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua oitava rodada de 30. Continua para você, Arena Barueri. Palmeiras e São Paulo 0-0 na Bandeirantes, é você, Puzóvio. Ulisses, com esse empate de momento, Palmeiras na segunda posição do Campeonato Brasileiro com os mesmos 17 pontos do Flamengo, só perdendo no saldo de gols. Já o São Paulo, 12º colocado com 10 pontos na conta. Bandeirantes! Alô, Genivaldo José Grava, ligado na Bandeirantes com José Carlos Fantin. Domínio do campo de defesa, o time do Palmeiras tenta ser jogando bola, volta para o Everton, Ferreira vai para cima. Ela vem de graça com o domínio de Enzo Dias. Enzo Dias domina, a bola bate no braço dele, o árbitro mandou seguir. Pediu o cruzamento da grande área. Fux vem para tirar para o time do Palmeiras. O cruzamento saiu, mas espera atrás do zagueiro também. O André Silva, é difícil, né? O cara mede uma bola, você fica esperando a bola atrás do zagueiro, antecipa, o zagueiro tenta ganhar a bola, né? Não, Pretzel, né? Não, e outra, tinha um jogador do lado do Enzo também. Foram dois erros. Ele pegou a bola e cruzou mal. Hein, Quesada? Esse maledeto do chuveirinho do futebol brasileiro, né? O cara, em vez de trabalhar a bola com qualidade, prefere alçar na área de qualquer jeito, né? E o cruzamento foi uma porcaria também, né? Tá demais. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras, abertura para Estevam. Dominou, limpou, vai fazer o gol, entrou na área, bateu para fora! Todo mundo foi na marcação do Paulinho. O Estevam cortou na diagonal, na meia-lua da área, foi para dentro dela de perna esquerda, bateu a bola, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Numa chegada, o Paulinho levou toda a marcação cortou na diagonal, o Estevam saiu na cara do gol, sem marcação, bateu para fora, perdeu grande chance o Estevam. E que movimentação do Paulinho, né? Como você bem destacou, ele vai atraindo os jogadores do São Paulo que só esquecem de marcar o garoto Estevam. Ele vai correndo, ganhando metros, mas na hora do bate, pega mal na bola, só tiro de meta. Não foi dessa vez que saiu o primeiro gol do Estevam em clássico. Cara, é impressionante, pode até fazer o gol, mas o André Silva não ganha um lance do Gomes, cara, e nem do Fux. É impressionante, hein? Tá louco, velho, não ganha um. A bola volta com o Paulinho. Domina para o time do Palmeiras. Deu para o toque de bola de Alan. Alan domina pelo comando de ataque. Vai para a finta, prende demais. A bola demorou para soltar. Soltou errado. O Alisson vem, tira. A bola volta com o time do São Paulo, que está jogando com Alan Franco. Levanta a jogada, perde de novo novamente. Recolhe no campo de ataque. Perdeu a dividida o André Silva. A bola volta no comando de ataque com o time do Palmeiras. Partiu na esquerda, campo de ataque. Recolheu Piqueires, cruzou, levantou na boca do gol. Subiu de cabeça, vem para tirar dali. Afasta de cabeça Ferranese. A bola volta com o time do São Paulo. Tenta a finta, tenta o toque de bola. Ganha lateral. Moreno chega, toca na bola, põe para fora, em frente ao banco de reservas do São Paulo. Lateral para a equipe do Palmeiras, do São Paulo. Bater pela direita no campo de defesa. Ative o efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Torcedor brasileiro ligado.
na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta o time do Palmeiras para ser jogando. 43 minutos de bola rolando. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte do Brasil. Mandar um forte abraço para o meu amigo ligado lá em Orlando, nos Estados Unidos. Alô, alô, grande Souzinha ligado. Obrigado pelo carinho da sintonia. Quesada, Pretzel, e o jogo, hein? Eu esperava mais, sinceramente, principalmente do São Paulo. Ofensivamente, o São Paulo não existe, né? Pode ser que seja nesse lance agora, mas ofensivamente um time bem abaixo daquele histórico do São Paulo de grandes ataques. E no Palmeiras faltam mais jogadas como essa do Estevão, porque o São Paulo está muito atrás. Então, se alguém pegar a bola e partir para cima, pelo menos para arrumar uma falta na entrada da área, criar algum tipo de situação diferente, né? O Palmeiras tem o controle, tem o domínio, mas o jogo está praticamente igual. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Já domina no campo de defesa para ser para o jogo. Prende o lance, tentou levantamento à frente. Bola volta com o Palmeiras, que tem lateral para a direita, campo de defesa. Lateral para o time do Palmeiras bater. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti comanda. Comando intervalo Bandeirantes para você de Palmeiras e São Paulo 0-0. Se posiciona para ser jogando. Lateral novamente no campo de defesa para o time do Palmeiras bater. 5, árbitro acresce. Vamos a 50 minutos de bola rolando. Daqui a pouquinho o Capriotti com intervalo. Bandeirantes para você. É bola no campo de ataque. Se posiciona para a cobrança. Se posiciona para ser jogando. Recorde o time do São Paulo. Tenta descer contigo na intermediária. Já domina. Faz o break em cima da marcação. Alves. Ele volta a jogada. Tenta o domínio. Cédric soltou para Alisson. Alisson prendeu. É para Ferrarese pela direita no campo de ataque. Prende a jogada. Coutinho. Tem Marcos Antônio aberto. Ele domina. Enfia a jogada novamente para Cédric. Cédric devolveu para Ferrarese. Chega na bola. Ganha o lance, Ferrarese domina para o time do São Paulo, abriu para Cédric, cruzamento na grande área, Ferreirinha entrou de cabeça para fora, vai embora para a linha de fundo. Que coisa, que chance, perde o São Paulo de abrir o placar do jogo. É porque o Piquerez não conseguiu cortar essa bola, ela ficou com o São Paulo, o cruzamento veio, o Ferreirinha assustou o Everton no momento em que um objeto foi arremessado aqui no campo. E aí o próprio Everton virou aqui para a torcida e falou: pô, gente, pra que isso? E o Klein tá indo lá, ó, levar. Me pareceu tipo um esmalte aqui. Como é que é? Pareceu um esmalte, eu tô falando sério, tá? Com binga, não? Hã? Sabe o que é binga? O que é? Isqueiro. Pode ser, é que eu não tô acostumado com isqueiro, então... Olha, diria que há controvérsia. Acostumado com o quê, então? Você tá louco? Boca do fogão? Tá parado o jogo! Porra, com o caminhão de uma empresa de gás lá fora. Durar 100 anos. Tá de brincadeira, mano. Nossa Maria Fumaça, tá parado o jogo, é tiro de meta para o time do Palmeiras bater, para você ligado na Bandeirantes. Daqui a pouquinho Capriotti, intervalo Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E vem pro toque de bola, tenta descer novamente, curtinho o time do São Paulo, aperta na marcação, ganha o lance pelo setor de direita, recolhe novamente o time do Tricolor. Já prendeu o Cédric, vai pra finta, tenta o toque de bola, a bola bate e sai. É lateral pro Palmeiras, hein? Errou bandeira, hein? A bola pegou no jogador do São Paulo, pegou no Cédric, saiu, cara. Moço, o Bandeira errou feio agora. Era pro Palmeiras, o Bandeira erra. Da lateral para aqui para o São Paulo, bater lateral para o São Paulo, cobrar para Alisson. Alisson domina para o time do São Paulo, tenta a finta, perde o lance, vem pregar a jogada Rios. Por baixo, vem para tirar no carrinho o Cédric ou Ferrarese. Ferrarese toca por último, põe para fora. É lateral para o time do Palmeiras bater. 47 minutos de bola rolando para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você se posiciona para ser pro jogo. Prende o lance curtinho na intermediária, o time do São Paulo. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta Estevão, toque, Alan partiu. Domina o Verdão, recolheu, vai pra finta, Estevão, boa bola pra Paulinho, se bater pro gol é boa, dominou, cortou, esqueceu a bola, ele faz o break, abriu pra Alan, tá na grande área, deu pra Estevão, limpou, pode fazer o gol, girou pra bater, travaram o zagueiro, voltou, jogada com Rios, Rios domina pra Giai, ele levantou na boca do gol, tentou o toque de bola dentro da grande área, o Flaco Lopes tira a zaga, Alan Franco tira pro time do São Paulo, que coisa impressionante, demora muito o jogador dos times do Palmeiras, tanto o Estevão como o Alan, como o Paulinho não batem a gol.
Que coisa! E dá pra perceber, né, Ulisses, que o São Paulo vai fechando a entrada da área, mas não dá aquele combate, não vai pra cima da marcação. Poderia ter finalizado o Paulinho no primeiro momento, depois do Estevão teve a chance, o Palmeiras demora para encerrar a sua jogada, não bate da entrada da área. E agora o Richard Rios, na hora que ele dá a travada pra cima do Cedric, ficou com dor ali na coxa direita, melhor dizendo, camisa 8 do Palmeiras, vai levantando lentamente e não sei se vai dar pra ele. Levantou e caiu de novo. E ele é guerreiro, hein? Ele é guerreiro, hein, Soler? Exatamente, é guerreiro, Richard Rios. Agora o árbitro fica olhando pra ele, manca muito ali o camisa 8 do Palmeiras. Tá manquitolando o Rios ali. Na região do quadril, parece. Que aí ele tem uma dificuldade de mexer. Virilha, eu não sei se ele prendeu o pé em cima. É o quadril ali, parece. Ele dá uma escorregada, viu, Ulisses? E aí ele abre muito as duas pernas e um dos pés fica mais fixo no gramado. Então foi isso aí. Agora, Ulisses, tinham 9 jogadores do São Paulo na área no último lance. 9 dentro da área. E o Palmeiras não chuta no gol. Não chuta. Teve chance o Estevão de chutar. Teve instante o Paulinho. O Paulinho também chance de chutar e não chutou. Foi impressionante. Que chance perde o time do Palmeiras. É lateral para o São Paulo bater. Lateral cobrado. Desce o time do São Paulo. Tenta descer o Coutinho novamente na intermediária. Ganha a jogada novamente. Coutinho Alves. Alves prende o lance. Tocou errado. Estevão domina para o time do Palmeiras. Ninguém parte ao lado dele. São 4 do São Paulo na marcação. Soltou para dentro da grande área. Juan. Ele vem para tirar. Põe para a linha de fundo. Era para o Alan. Essa bola. Escanteio Palmeiras. Corte providencial agora do Juan. Porque o Alan invade a área em condições de finalizar. Escanteio Palmeiras, último lance do primeiro tempo, Estevão na bola. 49,50 mais 10 segundos de jogo, escanteio para o time do Palmeiras, bater o último lance do primeiro tempo, como disse Ben Soler, escanteio Verdão, o árbitro vai autorizar Estevão para a cobrança, bola num quarto de círculo aqui pela direita, escanteio para o time do Palmeiras, Estevão partiu para a bola, bateu, levantou na segunda trave, subiu de cabeça, Gomes põe para fora. Tiro de meta para o São Paulo bater quando vai terminar o primeiro tempo do jogo. O árbitro está partindo ali para conversar com os jogadores do São Paulo. Deve pedir a bola e terminar o primeiro tempo do jogo. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ergue o braço, árbitro. Fim de primeiro tempo aqui na Arena Barueri. De Palmeiras e São Paulo 0-0. Quero gols do segundo tempo. Eu quero é gol. Capriotti, chega mais, Capri. Vai ter. Pode se preparar aí porque você vai gritar gols no segundo tempo. Gol não. Gols na segunda etapa. Já ele volta. Ulisses Costa, o melhor do Brasil para os 45 minutos finais, porque agora é hora da reportagem Bandeirantes em Ação. Paulo do Vale, Gustavo Soler, quero saber o que é que vocês estão acompanhando aí na saída do campo de jogo da Arena Barueri. Tá bonita a Arena Barueri, hein? A Leila Pereira caprichou aí. A arena tá bonita mesmo. Vamos lá! Boa tarde, rapaz. Boa noite já, né? Boa noite, rapaziada. Vamos lá, Capri, pelos lados do Palmeiras, por enquanto 0-0 no placar, o Verdão que perdeu duas grandes oportunidades com o zagueiro Bruno Fux, ele acabou furando na primeira e na segunda, ao invés de chegar batendo, foi tentar dominar com a coxa e desperdiçou a chance do primeiro gol. O Estevão que busca, né, Capri, seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras em clássicos estaduais, nesse que é o último jogo dele com a camisa do Alviverde contra um rival, nesse que é o clássico número 60 da comissão técnica de Abel Ferreira, Paulo do Vale. O Ferreirinha foi o jogador do São Paulo que foi lá conversar com o Rodrigo Klein, né? Porque foram os dois lances que ele reclamou de uma falta que o Klein acabou não marcando. São Paulo que perdeu o Wendel na primeira etapa, saiu Grog de campo depois de uma pancada. Enzo Dias foi a primeira alteração de Luiz Ubeldia, que tem no banco Jandrei, Arboleda, Oscar, Luciano, Rodriguinho, Bobadilha, Pablo Maia, Sabino, Lucas Ferreira e Rian Francisco. Capri. Maravilha, vocês já voltam aí. O Paulo do Vale e o Gustavo Soler já para todo o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir aqui uma dupla de craques. Craques dos comentários Bandeirantes para você não perder nada, absolutamente nada, da melhor análise do Brasil. Eu quero ouvi-los. Leandro Quessada e Alexandre Pretzel explicando esse intervalo de jogo e o placar de 0-0 na Arena Barueri. Boa noite, minha gente. Boa noite, Capri. Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu acho assim, ó, eu até falei na minha última participação no primeiro tempo, o Palmeiras tem domínio e tem controle. O que significa isso? Você fica muito com a bola. Mas em relação a finalizações, o jogo foi praticamente igual, porque o São Paulo também teve uma chegada com o Ferreira de cabeça agora, que se ele cabeceia no gol,
poderia ter marcado. Mas óbvio que o Palmeiras é mais time. A gente fez até aqui uma espécie de comparação antes da partida, deu 8-3 pro Palmeiras, porque realmente o elenco é melhor e os jogadores também. Os primeiros 10 minutos do Palmeiras foram eletrizantes, 13 escanteios seguidos em menos de 2 minutos, a bola não saía da área do São Paulo e o Bruno Fux errou 2 lances. Mas não foram assim jogadas criadas, né? Foram bate-rebates dentro da área e ela acabou sobrando para o zagueiro, que por falta de consciência técnica, dá para dizer assim, nem eficiência, ele acabou errando. Depois, o São Paulo começou a tentar sair um pouco de trás e deu uma equilibrada no jogo do ponto de vista tático, né? Mas tecnicamente a diferença é grande. O Richard Rios perdeu um lance que ele poderia ter batido de fora da área, que ele carregou a bola da intermediária até dentro da área, e aí o Juan acabou salvando. Aliás, o Juan, para mim, é o melhor jogador de São Paulo na partida, muito mais pelo desarme do que pelo jogo. E depois o Estevão aos 41 minutos na jogada individual, quando ele poderia ter aberto o placar. Então é o seguinte, é isso. O Palmeiras tem domínio, tem controle do jogo, fica com a bola praticamente todo o tempo. Mas quantas defesas o Rafael fez? Nenhuma. E do lado do São Paulo em relação a ataques, o time praticamente jogando pelo empate, né? Se conseguir fazer um gol, o Zubeldia vai levantar as mãos para o céu. Porque, para mim, a consciência tática e coletiva da equipe, Quesada, principalmente do Tricolor, é essa: é não perder o jogo. Se conseguir fazer um gol, espetacular. Mas a ideia é terminar empatado. Até pela escalação. Abraço, boa noite, Capiriotti. Até pela escalação, né? A gente observou realmente um time do São Paulo muito antenado, muito preocupado em segurar o jogo do Palmeiras. A escalação com esses 5 homens aí na primeira linha de marcação, não é? Cedric, Ferrarese, Juan, Alan Franco e Wendel. Depois o Wendel seria substituído pelo Enzo, pelo argentino Enzo. Então o São Paulo entrou com um plano de jogo, que é impedir que o Palmeiras ofereça algum tipo de perigo ofensivo. Palmeiras chegou com certo perigo, né? No início do jogo com Flaco Lopes e com Fux, depois aquela bela jogada com o Rios e o Estevão já no finalzinho do primeiro tempo. E o São Paulo, por outro lado, muito pobre no sentido ofensivo, né? A única jogada, foram 2, né? Aquele chute sem pretensão nenhuma do André Silva, do meio da rua, no meio do gol, aí não resolve nada. E o Ferreirinha de cabeça aos 45 minutos desse primeiro tempo. Ofensivamente, um jogo extremamente pobre fizeram na parte ofensiva São Paulo e Palmeiras. Mas existe um vencedor, que é o São Paulo, que quer mais um empate nesse Campeonato Brasileiro, já que é o rei dos empates, né? Para o Palmeiras, só um resultado interessa, que é a vitória, para voltar à liderança isolada desse Campeonato Brasileiro. Capriotti. Valeu, Quesada. Você e o Alexandre Pretzel voltam já na sequência também, nesse intervalo inteligente Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Bruno Puzóvio vai dar uma atualizada no placar deste domingão, Dia das Mães. Que beleza, hein? Um beijo, um abraço em todas as mamães do Brasil, que vocês possam curtir demais esse finalzinho já, né? Estamos na reta final aí do Dia das Mães. Eu espero que tenha sido um domingo espetacular, que esteja sendo um grande domingo na vida de todas as mamães brasileiras. São 6h27, 6h27. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo. Por enquanto, 0 para o Palmeiras, 0 para o São Paulo. Não saiam daí, parada rapidíssima, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. 3 pontos, Gladys! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Pode contar
Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí, quem te trouxe até aqui. É ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos. Com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro tigre. Que nem o senhor mandou. Ô, Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na Obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Futebol é com a Bandeirantes. Intervalo inteligente, Bandeirantes. 0 pro Palmeiras, 0 pro São Paulo. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo. Estamos com 10 minutos de intervalo na Arena Barueri. Eu tava falando mais cedo aqui. A Arena Barueri tá bem ajustada, bem ajeitada, né? Tá bonita a Arena Barueri. Depois do tapa aí que deram, né? Da reforma que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu na Arena Barueri. Mas mesmo assim, não é suficiente ainda para atrair mais torcedores do Verdão, para encher, para lotar a Arena Barueri, como era a previsão, né? Havia um desejo aí de que houvesse uma lotação hoje da Arena Barueri, ingressos populares. Nem assim foi possível atrair os torcedores do Palmeiras, que estão em bom número, mas não lotam a Arena Barueri, a segunda casa do Verdão, né? Não está jogando no Allianz Parque porque teve show ontem por lá, mas amanhã Santos e Ceará vão jogar no Allianz Parque, fechando essa 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, e é claro que com a transmissão Bandeirantes. Atenção, Bruno Puzóvio, vamos lá, Puzóvio, o que é que tá rolando nesse domingão? Dia das Mães, o esporte no Brasil e no mundo. Conta tudo pra mim aí, Puzóvio, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Começando os destaques com o Campeonato Brasileiro, porque na Ilha do Retiro, mais cedo, o Cruzeiro fez 4-0 no Sport na estreia do treinador Antônio Oliveira, aquele ex-Corinthians, Cuiabá, e logo no primeiro tempo ele já ouviu um coro da torcida chamando ele de burro. Logo na estreia, ouviu um carinho aí da torcida do Sport. Agora intervalo de jogo lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Fluminense empatando por 0-0. Mais tarde, 8 horas da noite, Botafogo Internacional no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais cedo, Criciúma e Volta Redonda empataram por 0-0 e agora início de 2 jogos. Cuiabá e Operário no Paraná, lá na Arena Pantanal, e o Novo Horizontino enfrentando a Ferroviária no Jorge Ismael de Biassi. Agora falando sobre o futebol internacional, começando com a Espanha, o Barcelona venceu o Real Madrid por 4-3. Nessa manhã logo ficou mais perto do título porque abriu 7 pontos de vantagem com 3 partidas para o fim da competição. Destaque também para o futebol italiano, porque a Inter de Milão, finalista da Champions League, ganhou do Torino por 2-0 e o Napoli ficou no empate 2-2 contra o Genoa. O Napoli que está na liderança com 78 pontos e a Inter com 77, faltando
2 jogos para o fim do campeonato italiano. E falando sobre um título, o Brasil conquistou o heptacampeonato da Copa do Mundo de Futebol de Areia, Capri, contra a Bielorrússia, 4-3, mais uma taça para o Brasil. O Barcelona não anunciou ainda a saída do Carlo Ancelotti. O Real Madrid não anunciou ainda a saída do Carlo Ancelotti, ou Pusóvio? Por enquanto não, Capri. A gente segue nessa expectativa aí, mas mesmo depois dessa derrota, por enquanto, nenhum pronunciamento do Real Madrid. Mas está cada vez mais próxima a saída do italiano do comando do time merengue. Se ele vai assumir a seleção brasileira é outra conversa, né? Mas ele deixando o Real Madrid, o caminho, em tese, fica livre para acertar com a CBF do Edinaldo Rodrigues. Vamos aguardar aí porque nos próximos dias deveremos ter novidades em relação a esse assunto. São 6h34, 6h34, 13 de intervalo na Arena Barueri. 0 para o Palmeiras, 0 para o time do São Paulo. Tô tentando ver aqui quanto é que está a temperatura média em São Paulo. Ó, 16 graus com 14 de temperatura. Boleirada tá aquecendo aí no gramado da Arena Barueri para o segundo tempo, ô Soler, Paulo do Vale, porque tá mais baixa a temperatura hoje, hein? Os reservas do Palmeiras estão batendo bola aqui no gramado e agora os titulares pouco a pouco vão voltando. Gustavo Gomes é o primeiro jogador titular do Palmeiras que vem para o campo de jogo e aparentemente sem mudanças pelo lado do Palmeiras hoje aqui na Arena Barueri. Cheinha. Os jogadores aquecem, a reportagem gela, né? Porque os caras ligam aqui a irrigação. Nossa, como irrigam o gramado aqui sintético da Arena Barueri. Aí tem o vento, a água se espalha por todo canto, por todo lado aqui no gramado da Arena Barueri. No momento que os jogadores retornam, e o Luciano, que tá no banco de reservas, tá lá vestido de agasalho, foi lá conversar com a arbitragem. Um papo aparentemente amigável do Luciano com a arbitragem do Klein por aqui. O São Paulo também retornando aos poucos, viu, Capri? Os times sem mudanças, é isso mesmo, Pretzel e Quesada. Dá pra voltar com esses dois times aí? Olha, eu voltaria com o Vitor Roque no lugar do Flaco Lopes. Não gostei do Flaco Lopes, gosto dele, mas não foi legal. E também colocaria o Martínez no lugar do Moreno, deixando o Rios um pouco mais liberado. Achei o Moreno muito atrás, o Martínez pode avançar um pouquinho e até dar o bote mais no meio de campo do São Paulo. No São Paulo, o São Paulo tá fazendo o jogo que ele quer. Tá jogando por uma bola na frente e todo retraído para pelo menos segurar o empate, sabe? O Vitor Roque seria uma boa, tô com o Pretzel nessa. Agora, o São Paulo com essa ideia defensiva, né? E tem que manter isso daí. Se fosse um time um pouco mais arrojado, eu colocaria o Lucas Ferreira na vaga de um dos zagueiros. Vai, Ferreira, entra aí, vamos ver se muda aí no segundo tempo. E nós vamos ter gols. Pode se preparar aí, porque agora você vai gritar gols. Gol! Os caras não estão chutando a gol, pô. Não, mas os caras não chutam no gol, velho. Tem que chutar. O Abel fazer Ferreira gol mudou tudo lá no intervalo agora. Não, tudo bem, mas pra fazer gol tem que chutar. Os caras não chutam, os caras querem entrar com bola e tudo. Chuta que faz gol. O Zubeldia vai tirar o time da defesa e vai pôr no ataque. Então agora é com você. Solta Capri, como é que era você jogando futebol? Devia ser a coisa mais ridícula do mundo, né? Era ridículo, né? Aqueles pernão, tropeçava na bola, né? Tá bom, Capri, desculpa essa pergunta importuna nesse momento, mas você sabe que você mora no meu coração. Eu sei, né? Outro dia eu fui bater uma bolinha aí com a boleirada aí da rádio. Né? Deixa quieto. É melhor a gente não falar sobre Fica na coordenação, Capri, do time. Solta a voz e vem! Vem Ulisses Costa! Preciso! Apita o árbitro, toca na bola, Esteve, ela rola, deixa ela rolar! Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. E domina, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura no campo de defesa com Gomes, abre para Fux.
primeiro gol que você perdeu no jogo com 10 minutos de jogo foi Fux. Eu vou dizer pra você, hein? Dentro da pequena área, ele erra a bola. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola. O time do São Paulo tenta ser jogando. Domínio do campo de defesa com Marcos Antônio. Marcos Antônio prende o Lúcio no campo de retaguarda. Gira a jogada. Ele vem pro toque de bola para Enzo Dias. Enzo Dias, vamos ver se acordou Enzo Dias, né? Ele prende no campo de retaguarda, sai jogando pro time do São Paulo. Tenta o toque à frente do comando de ataque. Busca jogadas no setor curtinho. Na intermediária, apertou na marcação. Tentou, não ganha uma. O Pretzel, Quesada, o André Silva não ganha uma. Tá bem marcado. Uma, e não ganha um. Tudo bem. Foram 5. Ganhou uma e perdeu 4. Vai, tá tudo certo, tá bem marcado, mas não ganhou nenhuma. Sim, ele tá jogando de costas e o Bruno Fux cola em cima dele e tem até uma sobra, mas tem razão, ele poderia sair um pouco mais do meio para puxar o zagueiro, para abrir espaço para alguém do meio do campo, né? Mas será que o Zubeldia vai pensar nisso? Acho difícil. O Zubel... É bola do campo. O Zubeldia só pensa naquilo, no empate. Só nisso. Você me assustou agora, viu, Cassano? Tá parado, o jogo tá marcado. Tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Rafael vem para repor a bola em jogo. Quesada tá demais. Eu vou falar um negócio para você. Tá demais esse homem. Domina no campo de defesa para ser jogando. Recolhe contigo novamente. O Quesada é tão quente que faz até os motores dos carros esquentarem e superaquecerem. Domina no campo de defesa para ser jogando. Já prende o lance o time do Palmeiras. Tentou o toque de bola Coutinho. Recolheu o Paulinho. Tentou soltar. Vem bem na bola. Vem bem na marcação. Chega para tirar de qualquer maneira. Afasta o perigo de qualquer maneira. Ferrarese. A bola volta com o time do Palmeiras pelo setor de esquerda com toque de bola Coutinho, Piqueires dominou, girou, recolhe a jogada, dominou para Moreno, Paulinho, Moreno domina pro time do Palmeiras, girou para dentro da grande área para Estevam, tentou buscar a bola, cochilou, perdeu, a bola volta com o time do São Paulo, domina o São Paulo com toque de bola de Ferreirinha, ele domina pro time do São Paulo, tentou descer, ficou no chão, tá parado, marcada a falta do Rios em cima de Ferreirinha, campo de defesa pro São Paulo bater. E o Rios teve que apelar para fazer essa falta, porque o Ferreirinha teria metros pela frente, o Richard Rios, que é um dos pendurados na equipe do Palmeiras, além dele, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Murilo e, é claro, Abel Ferreira. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, dominando o campo de retaguarda para ser jogando, prende o lance contigo no setor intermediário, já domina o Mano na peixaria, tá ligado em Bertioga, grande Mano, forte abraço pra você, e vem Verdão, dominou, recolheu, tentou toque, passe errado. Tentou a jogada, o Flaco Lopes passa errado de graça para Marcos Antônio. Ele domina, tenta ser jogando. O Wellington também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte da Brasil. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E já domina no campo de defesa para ser pro jogo. O Altair tá em Bauru, também ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, Sidney Botelho. Ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Obrigado pela audiência. A bola já volta, o Altair tá lá em Bauru com a família toda, tá na Deodato. Toda rapaziada, o Luca, curtindo o sonsaço Bandeirantes. E domina o time do Palmeiras, vem com o Alan. Ele faz o giro, tem Moreno, faz a finta em cima da marcação. O primeiro prendeu o Moreno, recolhe pelo setor de direito do campo de ataque. Abriu jogada para Rios, cruzou, levantou na boca do gol, não saiu o goleiro, mas houve falta ou não? Já está dando escanteio. Toque por último do Juan, escanteio Palmeiras, esquerda, ataque. E que bote do Juan para tirar essa bola, porque o Rafael foi naquela, é minha, não é mais, ia falhando o goleiro do São Paulo, o Juan manda para fora, escanteio Palmeiras e Estevão na batida. O Mano lá na peixaria de Bertioga, ligado na banda, é cada camarão, fica, eu vou dizer, é um caminhão para carregar cada camarão. Levantamento à frente do toque de bola, recolhe contigo na intermediária, aperta o time do São Paulo, Ferreirinha foi lançado, mas Rios chega bem, chega inteiro e tira. A bola volta no toque de bola com a equipe do Palmeiras para jogando no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sil, pode confiar. E domina do campo de ataque, tenta descer contigo no campo de retaguarda, vem pro toque de bola, aperta, recolhe a jogada novamente o time do Palmeiras. A abertura foi feita à frente, domina no campo de ataque, vai pro giro, já prende Paulinho girou para Moreno recolhe pela direita no campo de ataque, arma, bom lance para Rios, deu para Alan dominou, levou para a linha de fundo, vem para marcação, Alan Franco em cima dele, com Alan Franco na marcação, xará dele, chega na bola, toca, tira, vem para afastar novamente o time do São Paulo. Tira o perigo dali, Enzo Dias, é lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo direito do campo de ataque, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a Braspress, transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, e já domina o time do Palmeiras, tenta descer, o Bandeira já parou tudo. E marcou impedimento do Rios, é isso? Falta, deu falta do Richard Rios em cima do Ferreirinha. Em algum momento da tua vida, Solero, o Bandeira já deu falta tua? Algumas vezes, por sinal,
eu era mais indisciplinado que o Zubeldia no banco, com frequência era expulso. Isso não precisa dizer para nós, Soler, a gente já te conhece bem, entendeu? Por um outro lado, Soler, o nosso Paulo do Vale, numa tranquilidade, Paulo do Vale para morrer de repente 15 dias ele demora. O bagulho é louco, velho. Eu vou dizer um negócio pro seu, o homem é demais. E vai ser papai, quando é que nasce o bebê? Olha, acho que em 20 dias o Santiago tá na área, hein? Eita, beleza então, é isso aí. Vou dar um pacote de fralda pra você. Oba! Oba, xingou aí, cara, depois que falou oba. Domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola, tenta descer contigo na intermediária. Aperta na marcação, tenta arrancar novamente o time do Palmeiras. Paulinho ganha. Ganhou, Paulinho, partiu, Esteban, foi puxado, Paulinho bateu, Rafael defendeu. Você viu que quando bate na bola, causa perigo e tenta descer novamente, recolhe o time do São Paulo. O Palmeiras tentou arrancar, a bola enfiada errada. Moreno toca mal, põe pra fora, tiro de meta para aqui pro São Paulo bater. No primeiro chute, na direção do goleiro Rafael, que faz boa defesa na pancada do Paulinho. Depois o Aníbal Moreno deu um carrinho pra cima da marcação, ela se perde em tiro de meta. Segue 0-0 em Barueri. Você sabe que eu trouxe um microfone novo aqui pra nós hoje, viu, o Soler? Deu pra perceber a qualidade do... Vou dizer pra você, eu vou falar um negócio pra você aqui. Aí liguei pro Jean-Pierre, ele me ensinou todo o xingote aqui, instalou o bagulho, estamos estreando hoje, já chegou hoje, já estreou, já é assim. É igual o craque, você tá entendendo, Soler? Exatamente. Chega e já joga, não tem esse negócio aí, não. E domina do campo de defesa, tenta ser jogando, recolhe novamente o time do Palmeiras. Abertura para Fux domina, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Recomeça o time do Verdão, ele vem pro toque de bola, solta a cultura do campo de defesa com o Everton. Cadê? É o Maroni? Oscar e Lucas Ferreira, já. Opa, e ó o São Paulo pondo as asinhas de fora, hein? 7 minutos do segundo tempo, eu quero ouvir os comentaristas da Bandeirantes. Pretzel, Quesada, São Paulo vai pôr as asinhas de fora no jogo. Eu acho que ele vai tirar um zagueiro e vai tirar também o Alves. O Alves e um zagueiro, é isso que eu imagino que ele vai fazer para deixar um time um pouco mais ofensivo. Não dá para ficar tão atrás porque o Palmeiras está dominando o jogo. Essa é a tendência, ou então o Cedric, né? Pode também tirar o Cedric aí desse time do São Paulo. Vai pro tudo ou nada, hein? Olha, arrojado o Zubeldia, hein? Quem diria? Que coisa! E vem para o jogo do domínio do campo de defesa, por enquanto 0-0 é o clássico. Você ligado no microfone de Bandeirantes, 8 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, 0-0. Diz que obra é jogo duro, mas com o Tigre na obra dá tudo certo. A bola já volta no comando de ataque, aperta na marcação Piqueires. Ele prende o lance, tentou levantar para o comando de ataque, afasta o zagueiro, quarta, tira. A bola volta no toque de bola novamente com o time do Palmeiras, com o toque de bola de Rios. Rios girou, soltou no campo de defesa, sai jogando com o Giai. Giai domina para o time do Palmeiras, vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, balança Moreno volta a jogada, recolheu Rios para Giai, dá o tapa na bola, perdeu o lance, contra-golpe do São Paulo, Ferreirinha dominou mano a mano com o Gomes, limpou, girou, vai bater pro gol, vai fazer, bateu, Everton! Defesaça do goleiro do Palmeiras. Que chance. Alisson dominou, partiu com a bola dominada, recolheu, soltou na esquerda para Cedric, deixou passar, dominou, recolheu Ferrarese, vem para finta, enfia no comando de ataque o time do São Paulo, perdeu com o Alisson. Ele volta a jogada para a esquerda, na esquerda câmara de ataque para Ferreira. Ele tenta a finta, vem na marcação, Paulinho apertou, ganhou, perdeu, a bola saiu. Mas o árbitro marcou bola para aqui para o Palmeiras bater do campo de defesa. Vou dizer que chance teve o Ferreirinha de fazer o gol. Que defesa do Everton! E chama atenção que foi bem no momento que o Zubeldia mexe no time, né? Aí resolveram reagir. Tá subindo a placa aqui, mas tá errada, né? Na verdade é o Cedric 6 para a entrada do 48, o Lucas Ferreira, e saindo agora o 47 Alves para a entrada do 8 Oscar. Portanto, as duas de Zubeldia. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? O Quesada falou do Cedric, saiu. E também mencionamos o Alves, né? Então as duas mudanças que esperávamos, porque agora ele põe o Ferrarese na direita e com o Lucas Ferreira para apoiar o Ferrarese e para fechar o lado esquerdo do time do Palmeiras. Para mim é isso. Olha que coisa, hein? Que coisa, hein? O Pretzel falou o Quesada, o outro, os dois acertaram. E aí, Quesada? Não, é isso. Mas a ideia era essa mesmo, né? Deixar esse time mais ofensivo, e aí passaria necessariamente pela saída ou do Ferrarese, ou seja, de um zagueiro, ou do Cedric. E ele fez isso, né? Colocou aí dois jogadores do meio para frente para o São Paulo tentar buscar alguma coisa nesse jogo.
E tenta descer novamente, a abertura viria para Lucas, chega na marcação, ganhou o time do Palmeiras com o Piquerez cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça, vai para fora! Flaco Lopes subiu, cabeceou à direita do gol, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Mas... E agora aquela garoa fina, mais fininha, que ela chega até a flutuar, em alguns momentos fazer com um pouco vento, que tem um redemoinho assim, com a própria água, com tamanha a sutileza das gotículas de água que cai sobre a Arena Barueri. Em alguns momentos essas gotículas chegam a flutuar, pois não, do Vale. Meu Deus. É o véu da noiva. E bola no campo de ataque. Rios dominou pro Palmeiras, cortou a marcação no primeiro. Chega bem pra tirar dali. Enzo Dias tira. Você ia falar alguma coisa do Vale? Não, só que é muito bonito, né? Parece o véu da noiva. Essa é aquela chove não molha. Até aí tá tudo bem. É verdade que o véu da noiva é bonito no chão? Ah, bonito. Quando arrasta aquele véu bonito, grande, bonito, né? Bonito. Em algum momento, bom, deixa pra lá. É o futebol da Bandeirantes pra você. Torcer é bom, torcer na final é bem melhor, claro, sempre é bom torcer numa final. Pra você ligado na Bandeirantes, torcedor, pode contar com alta performance e segurança, pode contar com amortecedor HG Nakata. É HG Nakata, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola. O Newton Reis está ligado também no microfone Bandeirantes. O Lucas Matheus ligado. Alô, Antônio Rios, curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Domina no campo de defesa o time do São Paulo. Já sai jogando com toque de bola curtinho na intermediária. Domina o São Paulo com toque de bola curto de Rafael. Ele domina pelo setor de esquerda, abriu do toque, tenta arrancar o time do São Paulo. Abertura frente, Rios vem, toca na bola, tira, perigo, ganha a jogada. A bola volta, Oscar toca muito mal, mas volta no comando de ataque com o Paulinho. Dominou pro time do Palmeiras, enfiou. É pra Estevam, drible no primeiro, drible no segundo. Pediu a falta, o árbitro mandou levantar e jogar. Oscar vem, tentou tocar, perdeu, ganhou, perdeu. Oscar de novo. Vem Moreno, recupera pro time do Palmeiras com muita raça. Ele prendeu o lance, soltou curtinho, abriu jogada no Rios. Rios domina para Moreno. Moreno prendeu pela meia direita, tentou bater pro gol, pegou mal na bola. Mandou longe do gol, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. E agora Estevão vai cobrar o árbitro pelo lance não marcado em cima dele na última tentativa do camisa 41. Aníbal recuperou a bola, mas na hora do bate, mal demais, é só tiro de meta para Rafael. Rapaz do céu, tá frio, hein? Tá frio aí embaixo, gente? Ah. Muito forte o frio, é louco. Não, porque aqui na cabine tá frio, imagina aí embaixo, né, que é pior. E agora a chuva que o PDV falou que não tava molhando, agora molha. Então, azedou a marmita. Essa chuva é aquela chuva molha bobo, sabe por quê? Você pensa que não molha, mas ela molha, tá ligado? Domina no campo de ataque, vem pro toque de bola. Recolhe contigo no comando, Paulinho prendeu, abriu pra Fux, domina pra Paulinho, recolhe, Fux passa, domina Paulinho, fica sem opção de jogo, ele faz o giro, tenta o toque de bola pra Fux, volta pra Piquerez domina com Rios domina pro time do Palmeiras, ele tenta descer do comando de ataque, abriu jogada contigo no comando de ataque, soltou para Gomes prendeu pra meio direito do campo de ataque, abriu a jogada no comando de ataque, dominou Alan, vem pra finta, pôs à frente, bem, Marcos Antônio e Rios, que partida que eles estão fazendo, hein? E vem pro toque de bola, domina o time do São Paulo na finta, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, vem pro toque, tenta partir do comando de ataque, aperta, ganha a bola novamente, o time do Palmeiras erra, o time do São Paulo com o Alisson, apertou a marcação, tentou o toque, bola batida, gol! Vai embora o chute do Paulinho, vai embora pra linha de fundo, tiro de meta pra equipe do São Paulo bater. Na boa jogada ali do Paulinho com o Flaco Lopes, a tabelinha foi envolvente, o Paulinho tentou bater de biquinho, ela se perdeu pela linha de fundo e daqui a pouco, trocas no Palmeiras. Felipe Anderson foi chamado pelo técnico Abel Ferreira, daqui a pouco teremos alteração no verde. E Evangelista, hein, Soler, pra te ajudar. Isso, Evangelista, agora ele levantou, deu pra ver ali o Evangelista, próximo já também do João Martins, serão duas no time do Palmeiras. O Rian tá bom de transmitir o jogo daqui, contrário aos bancos de reserva, viu? É gostoso, você vê tudo o movimento dos bancos de reserva. No Morumbi assim também, a gente transmite do outro lado, muito legal isso aí, muito bom, parabéns aí a diretoria do Palmeiras, mais uma vez a Leila, por Arena, tá dando uma condição legal de trabalho, apertadinha a cabine, tem que ajustar alguma coisinha de altura de banco, essas coisas, mas tá no preço, aos poucos acerta, mas vem Marcos Antônio, dominou pro São Paulo, abriu da esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola novamente, o time do Tricolor, cruzamento na grande área, desvia na marcação, vem pra tirar novamente o time do Palmeiras, bola volta pelo setor de direito do campo de ataque, Oscar, ele prende pro time do São Paulo, vai pra finta, abre a jogada curta novamente com o Ferranese, devolveu pro Oscar domina pro time do São Paulo, vai pra finta, tenta o toque de bola, já soltou na direita pra Lucas, vem pra finta na marcação,
marcação, tentou escapar, tentou o toque de bola, apertou São Paulo, tentou ganhar, Lucas Ferreira perdeu. E a bola dominada com um toque de bola de Piqueires, ele sai jogando errado, a bola volta, Alisson tentou tocar, ganhou Estevam, ele vem pro toque de bola para Paulinho distribui para Estevam tentou descer, escapou da marcação, se levantou, jogou, escapou da falta, Estevam vai para nova finta, esqueceu a bola, ele domina pelo campo de ataque, Alisson vem para sua marcação, a bola sai em linha de lado lateral para aqui para o São Paulo bater. E tá de sacanagem agora o Rafael Rodrigo Klein, porque ele não dá o cartão amarelo para o Alan Franco. O Alan Franco, ele simplesmente tentou fazer 3 faltas no Estevam e depois ele puxou o Estevam pelo pé e mesmo assim o Rodrigo Rafael Klein esquece o cartão amarelo para o zagueiro São Paulino, que tá dando risada da cara do árbitro. Muito bem, vai mexer o time do Palmeiras. Quem entra, quem sai? Sai com a número 8, Richard Rios para a entrada do 30, Lucas Evangelista. 8 Rios para a entrada do 30, Lucas Evangelista. E sai com a 40, Alan para a entrada do número 7, Felipe Anderson. E aí, Prédio, e aí, Quesada? Time muito aberto agora com o Felipe Anderson, quem sabe, abrindo pela direita, com o Paulinho mais no meio, encostando no Flaco Lopes. Fica um time aí, pelo menos, numa ideia de jogo, até num 4-2-4 para pressionar o time do São Paulo. Agora o primeiro erro do Klein, hein? Não ter dado o cartão para o Alan Franco, você sabe. Tá muito mal na arbitragem, né? Amarelo. Nessa questão disciplinar. Evangelista e Felipe Anderson. O Rios estava fazendo uma boa partida, mas acho que tem a ver com aquele lance do primeiro tempo em que ele sentiu alguma coisa quando abriu as 2 pernas ali no lance. E pintou amarelinho pro Abel, hein? Acho que vai expulsar o Abel. Vai expulsar. Sim, o Abel expulsou o Abel, que empurrou até o câmera. E aí vale destacar, né? O Klein, ele erra no campo e expulsa o Abel. Ele erra por não dar o cartão para o Alan Franco e expulsa o Abel, que é claro, se excedeu na reclamação. O Abel é desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Que coisa, né? Eles erram do lado, o técnico reclama, com razão, e o Abel não tem como falar baixo. A 20, 30 metros. O Abel pegou a camisa e puxou assim, o cara puxou, pendurou, fez falta. E aí o árbitro faz isso. A arbitragem do futebol brasileiro é uma das piores do futebol do mundo. Essa é a verdade. Não é por esse lance, porque todos os times são prejudicados. Todo mundo é prejudicado. Entendeu? Todo mundo é prejudicado. É uma coisa impressionante a desqualificação daqueles que dirigem o futebol do Brasil, que dirigem a arbitragem do futebol brasileiro. É um grupo de pessoas que se reúnem via internet para discutir. Quer dizer, é lamentável, hein, o Prédio Quesada? Sem dúvida. Ele só coloca um relatório depois da rodada. Isso eu também faço. Escrevo lá o que eu vi e eu dou a minha opinião. Foi pênalti ou não foi pênalti. É só isso agora. Um erro do Klein. Tem horas que falta bom senso. Viu? Olha pro Abel. Deixa ele fazer um escândalo. E vem Paulinho, dominou, cruzou em cima da marcação. A bola volta no campo de ataque, aperta novamente o time do Palmeiras. Paulinho cruzou. Flaco tocou na bola, sobrou para Felipe Anderson, bateu cruzado, tira dali. Eu vou dizer para você. O time do São Paulo toma um susto no jogo. Ferrarese tirou, pôs para a linha de fundo. Quase ele meteu contra, escanteio para o time do Palmeiras bater. Escanteio para o time do Palmeiras cobrar. E vem pelo setor de direito do campo de ataque. Escanteio para o time do Palmeiras bater para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Placar do jogo 0-0. A torcida se levanta em Barueri. O véu de noiva, ou seja, ainda continua a cair aqui em Barueri. Aquela garoa fininha que ela chega até flutuar devido ao vento. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Escanteio para o Verdão cobrar. Estevam na bola, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na segunda trave, subiu Gomes de cabeça, toca o zagueiro, tira. A bola volta para Piqueires pelo setor de esquerda, ataque. Dominou para o time do Palmeiras, vai para a finta, armou a jogada, Evangelista girou, marcação veio, ele tentou toque de bola para Giai. Giai domina, é na direita, Estevam tem que tocar em primeira, voltou para Felipe Anderson. Ele prende o lance novamente para Giai. Giai lançou no comando de ataque, tentou buscar a jogada, não consegue. A bola volta para Felipe Anderson, ele prende para o time do Palmeiras. Enfia a jogada, boa bola para Estevam, levou para a linha de fundo, vai para o cruzado. Foi travado. Escanteio direita para o time do Palmeiras bater. Escanteio para o Palmeiras. Que chegada do Enzo Dias agora para dar o bote em cima do Estevam. O Palmeiras quer velocidade. E vem com o Felipe Anderson, domina para o time do Palmeiras, vai para fintar uma jogada atrás para Evangelista, pode bater pro gol, bateu pro gol, alta demais, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Paulo bater. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. O tempo não para, Bandeirantes marca.
Jogados 19:30 de bola rolando, 19:30 de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você. Arena Barueri, placar do jogo continua 0 para todo mundo, 0 Palmeiras, 0 São Paulo na Bandeirantes, Pusóvio. Ulisses na Arena MRV, Canóbio abre o placar para o Fluminense, 1-0 contra o Atlético Mineiro, 33 do segundo tempo, depois de uma falha de Lianco, zagueiro do Galo. E aí, Solera? Mudou o time do Palmeiras. Eita. Saiu com a 10 Paulinho, veio com a 18 Maurício. E aí, Prétio, e aí, Quesada? Acho que vai melhorar, hein? Eu achei que ele ia tirar o Paulinho antes. Aí ele preferiu tirar o Alan. Então agora ele põe o Maurício, porque o meio-campo do São Paulo, quando retoma a bola, está fortalecido para contra-ataque. Então o São Paulo já teve 2 contra-ataques à feição, mas não aproveitou. O Palmeiras é melhor, mas não faz o gol, né? Não consegue botar a bola lá dentro, sabe? E o Paulinho, claramente, o Soler já tem falado isso, né? Não aguenta o tempo inteiro do jogo. Ele tá aguentando mais do que, né, a volta aos poucos, mas assim, vai demorar um pouquinho para jogar os 90 minutos do jogo inteiro, e a entrada do Maurício dá uma qualidade também no pensamento de jogo do Palmeiras. Ô Prétio, em algum momento da tua vida foste melhor e não conseguiste colocar a bola lá dentro? Várias vezes. E futebol, você dribla, às vezes você chega na cara do gol e não consegue fazer, né? Não só no futebol. Perde um gol que você não acredita, né? Não, eu tô no futebol por enquanto. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando fim pro toque de bola o time do São Paulo. A abertura vem com Marcos Antônio domina no campo de defesa, tenta ligar a jogada para o comando de ataque. Afasta a zaga, vem para tirar. Ative efeito Estrela. Acesse o site, abra sua conta Estrela Bet, simples e no instante. Domina Gomes, limpo na jogada para Estevam. Estevam mata no peito, domina meio que na barriga, recolhe do comando de ataque, abriu para Felipe Anderson, deixou passar. É boa bola para Evangelista. Evangelista cruzou na segunda trave, entrou. Felipe Anderson para fora. Que metida de bola da esquerda para a direita pelo Evangelista, a bola no bico da pequena área, chegou o Felipe Anderson, chapou de primeira, mas mandou longe no gol. Que coisa! E que oportunidade que perde, né, Ulisses? Agora o Felipe Anderson, bela tabela com Estevam e Lucas Evangelista, a bola na medida. Era chegar e sair pro abraço, ele pega muito forte. Só tiro de meta para o Rafael. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. O Mano mandou o camarão dele aqui. Eu vou mandar para os repórteres, pra vocês verem se eu tô mentindo ou não. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa. Também mandar vídeo, mano, não adianta. Manda o camarão logo. Domínio do campo de ataque, já prendeu o lance. Felipe Anderson prendeu pro time do Palmeiras, tenta a finta. Ele ganha parcialmente na primeira, ganhou do segundo, ficou no chão, pediu falta. O árbitro mandou seguir, não parou. De maneira bem retardada, marca a falta para a direita, pro time do Palmeiras bater. E esperou o auxílio do Rodrigo Figueiredo Correia. O bandeira de número 1 estava perto da jogada, ele que sinaliza, marca a falta a favor da equipe do Palmeiras. E o Estevam, sempre ele é quem se posiciona para fazer a batida. Dá uma olhada no tamanho do bicho aí do Mano. É o futebol da Bandeirantes, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, é falta pro time do Palmeiras bater 0-0, é o clássico, 0 pro time do Palmeiras, 0 pro time do São Paulo. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, é falta pro time do Palmeiras bater. Estevam, ele vem na bola parada pra cobrança de falta. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Estevam pra cobrança de falta pro time do Palmeiras, é pelo setor de direita do campo de ataque, 0-0, é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. Estevam na bola perto, esquerda na bola, partiu, bateu fechado. Rafael no soco, tira, recolhe no campo de ataque, Piqueires, ele cruza, sobe de cabeça, afasta a zaga do time do São Paulo, volta com Ferreirinha. Ferreirinha ganhou no para o time do São Paulo, vai partir em velocidade novamente Lucas Ferreira. Lançamento, nossa senhora, do Ferreirinha. Eu vou dizer para você, é difícil a vida. É difícil a vida. Que lançamento esdrúxulo do Ferreirinha. Ele deu um bico na bola. Ficou fácil pro Everton, hein? É do Ferreirinha pro Ferreirão, que ainda fez todo o esforço do mundo para tentar salvar essa bola. Ela ficou com o Everton, que já repôs em jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O que aconteceu? A chuva terminou. Boa, parou mesmo, Soler. Obrigado. Tô dando observado. Ainda bem, né, senhor? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! O tempo não para, Bandeirantes marca. 24:30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua 8ª rodada. Continua para você. Palmeiras
Palmeiras 0, São Paulo também 0. Evangelista domina para o time do Palmeiras, girou para Moreno, Moreno prende o lance demais. E na hora de tocar, passe errado. E na sequência vem Alan Franco para fazer a falta. Tá parado o jogo. Tá marcada a falta em cima do Flaco Lopes do Alan Franco, entrada na grande área, repito pra você, 0 Palmeiras, 0 São Paulo, 25 jogados, alô, Puzóvio. Ulisses, bola rolando em 2 jogos da Série B que começaram agora às 6h30, na Arena Pantanal, o Operário vencendo o Cuiabá por 2-0 no Ismael de Biassi, Novo Horizontino e Ferroviário empatando por 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a falta para aqui para o Palmeiras bater falta para o Verde cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se é Sil, você pode confiar. É falta para aqui para o Palmeiras bater do setor intermediário. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. É falta para o time do Palmeiras, Piqueires, Estevam, também Felipe Anderson para a cobrança. Barreira do São Paulo formada no canto direito. Vai para o canto esquerdo do goleiro Rafael. Se posiciona mais aqui para a meia esquerda de ataque. A uns 5 passos da linha frontal da grande área. Falta para o time do Palmeiras bater. 0 Palmeiras, 0 São Paulo. 26 minutos de bola rolando o clássico do Brasileiro. 8ª rodada. Felipe Anderson partiu, bateu no alto. Tranquilo, Rafael faz a defesa. Na força que ele colocou naquela que cruzou dentro da área, ele exagerou. Agora que tinha que colocar um pouco mais, bateu fraquinho, o Rafael ficou tranquilo com ela. É o futebol da Bandeirantes. Gomes vem, bate na bola, ela espana, ela sobra para Ferreirinha, não chega na bola, ela sai. Lateral para o time do São Paulo, bateu pela esquerda de ataque. Conte com a alta, olha, conte com a alta performance e segurança que só amortecedor HG Nakata oferece. Se é HG Nakata, pode confiar, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente. O time do Palmeiras não consegue. O time do São Paulo tenta responder. Tenta o giro em cima da marcação. Vem Fux tira a jogada. Ela volta, tenta o chapéu. Epa! Chapelaço do Felipe Anderson. A bola volta no toque de bola com o time do Palmeiras que tenta ser jogando no comando de ataque. Aperta. Marcos vem para ganhar a jogada. Já domina pelo setor de direita. Lança a jogada no comando de ataque. Vem para finta. Ferrarese tentou ganhar, não conseguiu. A bola volta, tenta o toque de bola. Ganha a jogada. Continua na intermediária. O time do Palmeiras em velocidade. Ganhou Maurício, soltou para Estevam, cruzou na boca do gol pro Flaco Lopes. Muito forte a bola, chega, vai para a linha de fundo, tiro de meta para o time do São Paulo bater. E mais um bom contra-ataque do time do Palmeiras, mas de novo, né, Ulisses peca na última bola, o Estevam colocou muita força nela, o Flaco não chega, só tiro de meta e segue 0-0. Pablo Maia e Luciano. Como é que é? Pablo Maia e Luciano. Eita, nós, hein? E nesse momento, Flamengo é líder do campeonato, Palmeiras com 17, Bragantino também com 17. E o Fluminense está ainda 16, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui vem para o toque de bola, tenta descer novamente o time do São Paulo. Recolhe Marcos Antônio, tenta o toque de bola, soltou para o setor de esquerda, campo de ataque para Enzo Dias. Ele desce para apoio, girou para Oscar. Olha, Oscar tá no jogo. Ele dominou, tentou o passe de bola e passou errado. Piqueires tira, a bola volta para Ferrarese, domina para o time do São Paulo. Já partiu no comando de ataque, passe errado também. Piqueires tira, voltou para Estevam. Estevam domina para o time do Palmeiras, vem para finta em cima da marcação, corta a marcação no primeiro, vem para o toque de bola, o árbitro para. Marcou a falta do Lucas Ferreira para a equipe do Palmeiras cobrar. Já cobrado, Evangelista domina, soltou na direita. Boa jogada, domina no comando de ataque. Prendeu Felipe Anderson, tentou o cruzamento. Tira a zaga de chaleiro do São Paulo com Marcos Antônio. Levantamento foi feito à frente, André Silva. Ele tenta chegar para ganhar a bola. Vamos ver se ganha uma. E Fux tocou errado. Ganhou o time do Palmeiras. Ganhou São Paulo. Recuperou André Silva. Soltou. É para Ferreirinha. Vem para finta. Fez o drible. Puxou. Soltou. Linda bola para os caras. Vai fazer o gol. Bateu. Everton com o pé, tirou! O Oscar saiu na cara do gol, Ferreirinha deixou dele, ele foi bater para a cobertura, tocou no pé do Everton, mexe o São Paulo! Mexe o São Paulo, sai 20 Marcos Antônio, entra 29 Pablo Maia. Há menos de 3 meses o Pablo Maia era operado, retorna hoje aos gramados. Sai também com a camisa 11, Ferreirinha. Entra 10, Luciano no São Paulo. E aí, Pretzel, e aí, Quesada? Marcos Antônio cansou, né? Então entra o Pablo Maia para melhorar a marcação no meio e na frente o Ferreira, que perdeu um gol, foi a única jogada dele no início do segundo tempo, sai para a entrada do Luciano. Então tu fica com o Luciano e o Oscar como meias
e o André Silva na frente para receber essa bola. Então o time ainda fechado e com apenas, de fato, um atacante. Que sabe? Ele mantém essa dupla à frente da linha defensiva, né? Alisson agora vai ter o companheiro Pablo Maia, que está voltando aos poucos. O Marcos Antônio corre muito, não está aguentando os 90 minutos da partida. Geralmente tem sido assim nos últimos jogos, Ulisses. Mas carrega o piano também, né, gente? Não, o cara tá incrível, em tudo quanto é lugar do campo. incrível. É impressionante. Esse tem 4 pulmões mesmo, que é impressionante. E o Rios também, né? O Rios é impressionante também, né? Os dois, né? Os dois. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet simples e num instante. E aí tá parado o jogo, falta pro São Paulo bater campo de defesa. Falta marcada ali do Estevão, né? Pra cima do Juan e Ulisses. No último lance a favor do São Paulo pelo ataque, o nosso querido Enzo Dias conseguiu tomar uma reversão num lateral. Aí é o fim, hein? É pra largar o bagulho. Alô, Adriana, ligado no microfone Bandeirantes. O Marcos Tadeu curtindo, Marcos Antônio Lourenço, obrigado, Kátia. Alô, Kátia. Alô, Manuel Lemos, obrigado pelo carinho da audiência. Antônio Correia, Luiz também tá curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado, José Melo. Obrigado, torcedor Adão Gregório Lopes, pelo carinho da audiência. Vitor alô, Marcos Antônio, alô, rapaziada. E domina o time do Palmeiras, tenta descer, vem Gomes de cabeça, tira o perigo, bola volta no peito do Giai. Giai tira pro time do Palmeiras, rasga o perigo, a bola sai para a linha de lado, bate em cima da marcação. É lateral para a equipe do Palmeiras, bater, bate em cima. É bola para a equipe do Palmeiras sair jogando no campo de defesa. O árbitro deu falta, toca de mão do Oscar. Já domina novamente o time do Verde para ser jogando no seu campo de defesa. Alô, Casey Arruda, tá ligado na Bandeirantes. O meio de campo vazio, dominou Maurício do jeito que quis, abriu na direita para Felipe Anderson. Em frente ao banco do Palmeiras, ele domina, corta para dentro da grande área para Maurício. Maurício vai bater cruzado em cima do zagueiro, tentou dominar. Maurício perde a bola, bola volta com o time do São Paulo. Tenta ser jogando e toma falta para o São Paulo bater no campo de defesa. Torcer é bom, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra tá tudo certo. É Tigre, tubos e conexões Tigre. Tá parado o jogo, tá marcado falta pro São Paulo bater do campo de defesa. Motopeças de qualidade. Conte com a gente, conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão, também em motopeças. Nakata, pode contar com Nakata. E aí parado o jogo, é falta para aqui para o Palmeiras. São Paulo bater do campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Rogério Pérez está curtindo o Souzaço Bandeirantes. Forte abraço para você, Marcos Antônio Lourenço. Pois não. Daqui a pouco o Rafael Veiga e Vitor Roque no Palmeiras. Eita, vai com tudo o Palmeiras, hein? Aí precisa, né? Porque tá faltando finalização. Flaco Lopes vai sair. Olha o São Paulo, dominou o André Silva, girou, enfiou a André. Ninguém, cara, choveu, velho. Ninguém chuta pro gol, cara, impressionante. O que aconteceu? Por que o árbitro tá parando o jogo, por quê? Ó, ele olhou deu impedimento? Ele olhou pro céu aqui. Não, bandeira marcou impedimento, olhando bandeira aqui. Cara, o árbitro falou o quê? Tem uma linha aqui, ó. A linha? É mais uma pipa, viu? É o OVNI. Ah. É o OVNI, exatamente. Tem que falar pra Leila cobrir o estádio, Soler. Não vai cobrir? Dinheiro tem, principalmente com a venda desse daí que tá indo embora. Sai com a 41, Estevão, vem com a número 9, Vitor Roque, e sai com a 5, Aníbal Moreno, vem Abriu, com a 23, hein? Rafael Veiga. Abriu, hein? Achei legal. Eu não tiro o Estevão jamais. Vai pra cima. Não, eu não tiro o Estevão jamais. Flaco Lopes tá fazendo nada, pode até fazer o gol, mas não tá fazendo nada. Eu não teria tirado o Estevão. Agora, ter colocado o Veiga no Aníbal, ele puxa o Evangelista para ser esse primeiro volante, né? Teria tirado o Flaco, mas aí de repente o Flaco faz o gol da vitória também, né? Coisas do futebol. É bola no campo de defesa para ser jogando o time do Palmeiras. O tempo não para, Bandeirantes marca. 33 minutos de bola rolando, 33 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. E vem para o jogo o time do Palmeiras, bola foi chuta para Vitor Roque, Ferrarese vem para tirar. Repito para você, 33 jogados, Palmeiras e São Paulo 0-0. Aqui na Arena Barueri é com você, alô, Pusóvio. Ulisses em Belo Horizonte com um belo chute de fora da área. Rubens empata para o Atlético Mineiro 1-1 contra o Fluminense, 37 minutos do segundo tempo.
Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, marca líder. Líder, você pode confiar. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe a jogador do campo de ataque, tenta descer da esquerda, Piqueires. Ele prende o lance, vai para o cruzamento. Levantou na boca do gol. Vitor Roque tentou, tirou o zagueiro, a bola volta com o time do Luciano. Luciano domina para o time do São Paulo. Arma jogada no campo de defesa, o time do São Paulo. Já domina, prende para ser jogando. Recolhe novamente. Tenta o toque de bola, o time do tricolor do Morumbi. Vem com o Lucas Ferreira, tenta o passe errado. Vem para ganhar a jogada novamente, Fux. Lançamento vem para dentro da grande área, sobe de cabeça, afasta a zaga do São Paulo. A bola volta no campo de defesa. Domina o tricolor com o Alisson. Eles acham jogando para Ferrarese. Ferrarese tenta o levantamento à frente do comando de ataque. Bola quica na intermediária. Gomes vem, tira. Ela volta para Piqueires, mata no peito, domina para o time do Palmeiras. Vai para o giro. Toca a jogada para o toque de bola curtinho na intermediária. Lança a jogada no comando Veiga. Veiga tentou o toque, a bola sai errada. Domina Luciano, prende no campo intermediário. Ele aperta no carrinho, tentou ganhar, vem se livrar da marcação. Maurício da falta também do Luciano. Abriu para Giai, Giai prende pela direita para Felipe Anderson. Dá o tapa na bola, tentou passar em velocidade, não passou. A bola volta no comando de ataque, aperta, vem para o toque de bola Luciano. Sai jogando para o time do São Paulo no seu campo de defesa. Domina o São Paulo, vem para o toque de bola curtinho na intermediária. Pablo Maiga lançou a abertura, vem no toque de bola à frente no comando de ataque. André Silva tentou chegar, não chega. Ganha lateral o time do São Paulo pelo setor de direita no campo de ataque. Manual para o São Paulo cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Viu fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Posso fazer uma fofoca aqui? Posso fazer uma fofoca? Antes tem um plantão Bandeirantes, pois não, Pusóvio. Ulisses tem virado em Belo Horizonte. Júnior Santos faz o segundo do Galo na partida, 2-1 contra o Fluminense, 40 da segunda etapa. E aí, pois não, Soler? Temos recorde de público na Arena Barueri. 29.709 torcedores para uma renda de R$ 990.708. Qual a renda? 990.708. Aqui o bilhete é mais barato aqui, né, Soler? Até por ser Dia das Mães, o Palmeiras fez essa promoção. O ingresso mais barato a R$ 20 e o mais caro a R$ 70. Então a Arena Barueri tem capacidade para cerca de 31 mil torcedores. Hoje lotada com 29.709. E tenta chegar Vitor Roque na bola, ganha lateral para a equipe do Palmeiras, bater pelo setor de esquerda, lateral para o Palmeiras cobrar. Estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua. A amortecedor é HG Nakata. Você pode confiar, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Palmeiras 0, São Paulo também 0, da Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pusóvio. Ulisses, 40 minutos do segundo tempo em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro segue vencendo o Fluminense por 2-1 de virada, logo 8 da noite no Newton Santos, Botafogo e Internacional em campo. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, 37, jogador domina, vem para o toque de bola, Ferrarese ganha para o time do São Paulo, abriu jogada para Lucas Ferreira, ele prende para o São Paulo, girou para os caras, passou mal Lucas Ferreira, bola de graça com Felipe Anderson, sai jogando Coutinho na intermediária para Giai, Giai abre, ou melhor dizendo, para o toque de bola, Coutinho no meio de campo, recolheu, tentou Veiga, tenta soltar a jogada no campo de ataque em velocidade, o time do Palmeiras não consegue descer, a bola vai saindo para a equipe do Palmeiras, ser jogando, a bola bateu no árbitro, vai ter que parar o jogo, para e recomeça, tá bom, mas que babaca. Pô, vai dar bola no chão? Tá bom, mas que coisa, velho. Eu vou falar um negócio pra você, viu? É a síndrome da pequena autoridade, né? Tá louco. O Maurício tinha tocado bem na bola, a bola volta para a direita do campo de ataque, recolhe Felipe Anderson. Felipe Anderson lança, Alan Franco de cabeça vem para tirar. Domina o time do São Paulo para ser o jogador do campo de defesa. A abertura vem pro toque de bola. Nossa, ele é muito... Tá péssimo, hein, o tal do André Silva, hein? Ele adianta a bola, ele tá na frente do zagueiro, aí ele adianta a bola. Aí o Gomes vem, toma, depois ele adiantar... Ele na frente do zagueiro, dominou a bola adiantou, o Gomes foi lá e tomou dele, ele fez a falta. E a falta é perigosa a favor do time do Palmeiras, é um pouco mais na intermediária, mas o Rafael Veiga já fez aquele gesto. Vai todo mundo pro pagode que eu vou colocar lá dentro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E vem Giai, dominou, cruzou na boca do gol, tentou a jogada, não consegue. Tenta ganhar a jogada, Vitor Roque para a volta na esquerda. É para Piqueires, cruzou na boca do gol. Cabeça salvadora! Que cabeça salvadora do Juan! A bola tinha a cabeça do Gomes.
Foi muito, mas muito bem de novo o zagueiro do São Paulo. É pelo menos o terceiro cruzamento que ele tira da direção de um jogador do Palmeiras, evitando o gol do Verde. A bola volta para Piquerez, domina no campo de ataque, tenta descer bem para ganhar a jogada do time do São Paulo. Se levanta, toma falta, o árbitro para, marca a falta, campo de defesa para o time do São Paulo, bater cometida pelo Piquerez, que vai tomar cartão amarelo no jogo. Cartão amarelo para o Piquerez, apenas o segundo cartão amarelo para jogadores em campo. E agora está caído aqui o Alan Franco. Tá sentindo o Alan Franco, tá com a mão onde? Deixa eu ver, na cabeça nesse momento, mas não é a cabeça. Libertadores e Sul-Americano ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já. Quesada, Précio e o jogo 0-0, filho. Não sai gol, eles não chutam. Como a gente previa, né, Précio, antes do jogo. Com essa escalação, o Zubeldia realmente conseguiu segurar o Palmeiras, o que não é pouco, né? Agora, para o São Paulo, vale o quê? 7º empate? Invencibilidade, uma vitória e 7 empates. O único invicto do campeonato até agora com 10 pontos, uma vitória e 7 empates. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. É bola para Oscar, número do campo de ataque para o time do Palmeiras, vem para tocar, dá bola Piquerez, põe para fora. Pois não, Puzov, dá uma notícia boa aí. Ulisses, e tomou que empate. jogo, exatamente, empate lá em Belo Horizonte, depois de um erro de Hulk que perdeu a bola, o Fluminense recuperou e empatou com Kevin Serna, 2-2, 44 do segundo tempo. Ele deve estar reclamando até agora com o árbitro Hulk. Exatamente. Ele perde a bola e culpa o árbitro. Eu já sei como é que é o negócio. Eu já sei como é que é o pagode. Certo, Soler? É o pagode, né, Soler? Exatamente. Tá parado o jogo, marcado escanteio para o time do São Paulo, bater escanteio para o São Paulo, bater na direita de ataque para você ligado na Bandeirantes. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, é Tigre. Tá parado o jogo. Tá marcado escanteio para o time do São Paulo. Bater os caras, vem para a cobrança de escanteio. Placar do jogo 0-0. São Paulo quer o gol da vitória. Pressiona nesse momento o Palmeiras que tenta articular o contragolpe. 0-0 é o placar do jogo. Escanteio para o time do São Paulo. Bater 41 minutos de bola rolando. Escanteio cobrado. Levantamento na grande área. O toque de cabeça passa por todo mundo. A bola sobra fora da grande área para Pablo Maia. Pablo Maia abriu na direita para Oscar novamente. Ele abre o compasso, vai para novo cruzado. Levantou nas mãos do Everton. O Everton pode ligar para Vitor Roque, ele toca a jogada curtinha no setor intermediário, vem pro toque de bola Veiga, nossa senhora, o lançamento do Veiga. E a bola tá saindo para fora, lateral para aqui para o Palmeiras bater, o Veiga fica no chão. Porque depois que ele dá o passe, ele toma um pisão ali no pé, mas o Klein, ele marca apenas arremesso lateral a favor do São Paulo e agora deu a falta. De forma atrasada ele dá falta. É impressionante o Klein, né? Ulisses. Meu Deus do céu, viu? E o Prédio gosta da arbitragem brasileira. Fala, Prédio. Não é que eu gosto. Só para falar dos escanteios, 10-1 pro Palmeiras, viu? Em escanteios. Nossa senhora, então funcionou. O Zubeldia veio para fechar o time. E tá fechando. E conseguiu, tomou um monte de pressão, mas conseguiu, né? E vem pro jogo, o time do Palmeiras, bola foi solta para Flaco, Lopes sobe de cabeça, Alan Franco tira. A bola volta na intermediária, ganha a bola novamente o time. É com o Veiga, tentou a finta, tomou a falta, ele bate a falta rapidamente para Felipe Anderson pela direita. Veiga partiu, Felipe Anderson domina. A bola estava em movimento, o árbitro mandou voltar. Aí fica difícil. O placar, novos placares aqui do outro lado vão chegar quando, Soler? Você que sabe tudo aí. Eu não sei se terão placares ali, Ulisses, porque tem algumas saídas de emergência lá de cima, né? Para chegar até ao topo da torre. Então eu não sei se vai instalar placar. Na outra tinha. Aí você faz a saída de emergência do lado direito ali. Na outra banda. Entendeu, Solerzinho? Ou até por trás ali, se quiser, viu? Tá parado o jogo, tá marcado. Eu acho que estão colocando as máquinas ali para pôr máquina, viu? Para colocar o placar, porque a estrutura tá ali montada. Essa estrutura é nova, né, Soler? Isso, é nova. É falta pro time do Palmeiras, bater bem para a cobrança de Veiga. Veiga pro Verdão, partiu na bola, sobrou no setor de direita, abre ataque para Felipe Anderson, abriu para Giai. Giai domina pro time do Palmeiras, abriu para Veiga. Veiga ameaça o lançamento, lançou na segunda trave, vem para tirar de cabeça, afasta André Silva. Ele tira o perigo, tenta ganhar a bola, o time do Palmeiras, a bola sai. Pede pênalti no Gomes na chegada do Ferrarese, o árbitro tá dando lateral. E o Ferrarese saiu levando tudo, mas acho que ele toca primeiro a bola, pode ser enganado caso o Wilbert Estevão da Silva chame no VAR. Ele não tocou na bola em nenhum momento, né? Corpo a corpo, né? Uma dividida, corpo a corpo, mas nas costas, né? Não, gente, me ajuda, eu vi o lance de primeira aqui. Eu também, mas sinceramente, pra mim é luta na boa, espaço. Eu não marcaria também não ali. Um levou a pior, que foi o Gomes. Mas os dois disputaram, como o Pretzel falou, espaço. E aí, futebol é um jogo de contato, né? Ô Pretzel, em algum momento da tua vida, disputasse Já. um espaço. Já.
e abriste uma cratera. Já. Aí tô querendo abrir mais, viu? Mas não tá tão fácil. Isso, que é isso? E domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola de Ai. Recolhe pro time do Palmeiras, abre a jogada para Felipe Anderson. Placar do jogo continua, placar de 0-0. O Palmeiras desce com o Evangelista, prendeu. Piquerez está aberto no setor de direita e esquerda, campo de ataque, abriu para Piquerez. Ele domina pro time do Palmeiras, gira, pede jogada na grande área, abriu para Roque. Dominou do comando de ataque, vem pra finta, Vitor Roque, domina pro time do Palmeiras, tenta a finta em cima da marcação do zagueiro. Ele ergue a cabeça, abre o compasso, voltou para Piquerez. Piquerez prende pelo setor de esquerda, girou, é para Fux. Fux vai pro cruzado, levantou na segunda trave, subiu de cabeça a zaga do time do São Paulo, tira. Ela quica na intermediária, vem pra brigar novamente, tentou ganhar, Maurício não ganha. Ela volta com Fux, Fux domina pro time do Palmeiras, tenta o levantamento à frente, aperta na marcação. Falta do Flaco Lopes. Falta pro São Paulo bater do campo de defesa. E vamos até aos 51 nesta segunda etapa, deu 6 de acréscimo, Klein. E aqui tá parado o jogo, pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Ative o Efeito Estrela, ative o Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Pus óbvio. É, Ulisses. 49 minutos do segundo tempo lá em Belo Horizonte. Igor Gomes, ex-jogador do São Paulo, faz 3-2 para o Atlético Mineiro contra o Fluminense, vencendo a partida agora. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, domínio do campo de ataque, tenta descer contigo na intermediária, Luciano ganha o lance, vem pra tabela, já solta a jogada na direita pra Alisson. Alisson cruzou, levantou, vem São Paulo, tira o zagueiro, bola volta pra Maurício de primeira liga, jogada por toque de bola de Veiga. Veiga lança pelo setor de direita do campo de ataque para Felipe Anderson. Felipe Anderson domina pro time no toque de bola do time do Palmeiras, vem pra marcação, Pablo Maga dele. Felipe Anderson corta a marcação no primeiro, prendeu o lance, prende demais, gira, vem pro toque pra Gomes, Gomes recupera, tenta a finta, Veiga pede, lançamento vem pelo setor de esquerda, na esquerda domina Piquerez, Piquerez tenta o levantamento à frente, bate no pé do jogador do São Paulo, bate em Ferranese, ele ganha, perde, Vitor Roque ganha, mas depois perde também, recolhe novamente no campo de ataque, Piquerez com muita vontade, domina pro time do Palmeiras, ele ganha a jogada curtinha pra Veiga, Veiga recolhe pro time do Palmeiras, abriu pro Evangelista, tenta o toque de bola contigo novamente, recolheu pra Maurício pro Evangelista, prendeu pra Jai, prende pra ponta para Felipe Anderson dominou pro time do Palmeiras, vem pra finta pelo setor de direito do campo de ataque, tenta o drible, ele prende a jogada, a bola sai para a linha de lado, lateral pro Palmeiras bater, mas o Bandeira tá dando lateral para o São Paulo. E aí fica todo mundo irritado pelos lados do Palmeiras. Felipe Anderson, ele protegeu a bola porque tinha certeza que era dele, mas o Rodrigo Figueiredo Correia viu outra coisa. É o futebol da Bandeirantes para você, lateral para o São Paulo bater, tá certinho, Tinho, arma, bandeira do jogo. Tá certinho ele para marcar lateral. É lateral para o São Paulo. 47 minutos. Mais 4 minutos de jogo. Lançamento vem à frente do comando de ataque. Aperta na marcação Piquerez. Ele ganha o lance. Tenta o toque de bola. Soltou contigo no meio. Abriu para Veiga. Veiga tenta o levantamento. Seria a jogada com um toque de bola de Vitor Roque. Lançou errado. A bola volta para Ferreira. Ganhou Lucas Ferreira. Solta a jogada para Oscar. Oscar já parte com a bola dominada. Lucas Ferreira vai passar. Oscar dominou. Se der para trás é boa. Fez o break. Prendeu o Luciano. Pede. Oscar não quem para quem tocar. Soltou para Lucas Ferreira. Na linha de fundo, ele vem pra finta, Piquerez ou marca, volta a jogada para Oscar cruza, explode em cima do Veiga, volta pro toque de bola de Lucas Ferreira, Piquerez ou marca, ele prende, Lucas Ferreira abriu, perna esquerda na bola, levantou na boca do gol, toque de cabeça, errou a cabeçada, eu vou dizer por ser uma coisa, o tardo André Silva, fi. 10 gols na temporada, mas hoje não é o dia do André Silva. A bola volta com o time do São Paulo. São Paulo vem pra cima. O São Paulo também equilibra o jogo, joga de igual para igual. Nesse momento tá terminando o jogo, mas São Paulo também ofensivo, nada de defensivo, hein? E vem São Paulo com Ferrarese. Ele ganhou o lance na ponta, soltou. É pra Lucas Ferreira, ele é bom de bola, domina o garoto, vem pra finta, prende o lance, soltou no meio de campo. Abriu pra Ferrarese, girou, boa bola pra Oscar. Entrada da área, dominou, soltou pra Luciano, domina mal o Luciano. O Oscar deu com manteiga e aquecido o pão pra ele. Na cara do gol, Luciano dominou mal, inacreditável. E nem o Luciano acredita, porque essa não dá pra reclamar com ninguém. E vem São Paulo, ninguém avisou que chegava ladrão. Felipe Anderson ligado no lance, ganha a jogada, na sequência toma falta. E vai pintar amarelo pro Ferrarese, é isso ou pro Alisson? Pro Alisson, né? Pro Ferrarese. Ferrarese, cartão amarelo por aqui.
não é jogador pendurado do São Paulo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Pra você que tá ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E já domina, tenta descer novamente o time do Palmeiras. Abertura para Piqueires. Ele prende o lance pelo comando de ataque. Vai pra finta, tenta soltar a jogada pelo setor de ponta, abriu. É pra Vitor Roque, vai pra área, bateu cruzado em cima do zagueiro. Voltou Vitor Roque, tentou buscar a jogada. Ele ganha, tem Veiga aberto, prendeu demais, não ergue a cabeça, ganhou com vontade. Girou, linda bola pra Felipe Anderson, bateu, defendeu o goleiro, voltou Vitor Roque. Impedido. O Bandeira tá marcando impedimento. O Bandeira tá marcando impedimento do Vitor Roque no gol que ele fez. Tá parado o jogo. E é a segunda vez na Arena Barueri, nos acréscimos do jogo, em um clássico que Vitor Roque tem o doce tirado da boca. Na boa jogada que ele faz, ele ganha na vontade, deixa na medida para Felipe Anderson bater. Rafael faz grande defesa e na sobra, Vitor Roque flagrado em posição irregular. Opa, vai pro VAR. Vamos passar a linha. Vamos passar, vamos aguardar, não recomece o jogo por gentileza, 50 minutos, teremos mais 1 minuto, vamos lá passar, eu tô na dúvida, eu tô achando que o gol pode ser legal, hein? Eu também. Eu tô achando que o gol pode ser legal, hein? Eu vou ver aqui. Pra mim, gol legal. Vamos ver, porque ele vinha se movimentando, ó, tinha um jogador dando condição pra ele, cara. Tinha um jogador dando condição pra ele, pra mim é o Alan Franco, hein? É gol. E eu vou gritar de novo aqui. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. O Alan Franco dava condição pra ele, o Palmeiras faz 1-0 pra mim. Eu tô dizendo pra você. E nem precisa medir muito aí não, viu, cara? Porque ele tá bem atrás, viu? Ele tá bem atrás do Vitor Roque no momento do chute do Felipe Anderson. E eu vou narrar o lance inteiro. Que começou com o Vitor Roque, ganhou, deu pro Felipe Anderson, bateu. Rafael defendeu, entrou o Vitor Roque, meteu na rede. Eu vou narrar esse lance pra você. Gol legal pra mim do Vitor Roque. Não tem motivo pra dar impedimento. Ele tá medindo o ombro ali, o árbitro do jogo. Vamos ver o que vai acontecer. O bumbum do jogador do São Paulo no ombro dele. Eu não sei não, hein, cara. Eu não sei não, hein. Tá difícil. Já sai passou. no placar o lance aí. Hã? Já passou da Muito hora. bem. Gol. E vem pro jogo o time do Palmeiras. Bola foi solta. Vitor Roque dominou, girou, rolou na entrada da grande área. Felipe Anderson bateu. Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque. Gol do Palmeiras, dele o Tigrinho. Vitor Roque, o Tigrinho. Vitor Roque pro Verdão. A jogada que ele ganhou na linha de fundo com muita raça, com muita vontade. 1, 2, 3 vezes até vencer o marcador. Ele ergue a cabeça, rola na medida pro Felipe Anderson, que dentro da área bate. O Rafael espalma a bola. Ela volta para Vitor Roque. Vitor Roque, ele toca no fundo da rede. O Rafael tentou tocar, ainda ela vai. Samandiana morre. Por baixo do goleiro, ela dá na bochecha. Ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Vitor Roque, como nós dizíamos, o gol foi legal. Vitor Roque, gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras, líder de novo do futebol do Brasil. Palmeiras, Vitor Roque 1, São Paulo 0. O detalhe do gol é todo seu, Solera. E quando a fase muda, as coisas dão certo. Vitor Roque, nesse mesmo estádio, nesse mesmo gol contra um rival, o clássico contra o Corinthians, ele teve um gol anulado pelo VAR. Mas hoje a situação muda. Foram 12 jogos sem balançar as redes. Agora são 3 partidas consecutivas com a carta solta, a carta liberada, com o Tigrinho comemorando e vibrando. 1-0 Sociedade Esportiva. 1-0 pro time do Palmeiras, pra você ligado na Bandeirantes. Rafael vem, sai aqui na intermediária, o goleiro do time do São Paulo. Vai pro lançamento dentro da grande área, busca a jogada, tenta o toque de cabeça, afasta Gomes. Ele tira a bola, quica na intermediária, Maurício vem para a dividida, volta para Gomes, que dá um bico na bola, tira dali. Vai
terminado o jogo. O Palmeiras líder de novo do futebol no Brasil. O árbitro consulta o cronômetro, já era para ter terminado o jogo, mas o tricolor vem para cima, já domina o time do São Paulo. Abertura pelo setor de esquerda, cá para ataque, cruzamento na grande área, nas mãos do Everton. Segura o goleiro do Palmeiras, faz a defesa para sair jogando do campo de defesa. E aí o Everton de novo, quando vai terminar o jogo, ergue o braço ao árbitro. Vitor Roque, Palmeiras 1-0 São Paulo. Festa da torcida do Verdão, Palmeiras vence e volta à liderança, líder do futebol do Brasil. Na Bandeirantes vem um apito final, alô Capriotti. Alô Ulisses, e a emoção ficou para os acréscimos do jogo, né? Se foi enrolado e arrastado durante 90 minutos, nos acréscimos, a Arena Barueri ferveu e o Palmeiras com gol de Vitor Roque bate o São Paulo para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Reportagem Bandeirantes em ação na Arena Barueri. Alô Paulo do Vale, alô Gustavo Soler. Alô, Ricardo Capriotti, agora não importa a conta, o Palmeiras passa oficialmente o São Paulo, independentemente de quem faça o levantamento. Nas contas do tricolor paulista, o Palmeiras já tinha passado com 118 vitórias, mas nas contas do Verdão eram 120 para cada lado e agora o Palmeiras chega a 121 vitórias contra o São Paulo Futebol Clube, quebra a invencibilidade do tricolor no Campeonato Brasileiro e volta para a ponta, nesse que foi o jogo número 60 da atual comissão técnica em clássicos estaduais, a 29ª vitória, Paulo do Vale. Olha, pelos lados do São Paulo, e aliás, o Palmeiras está fazendo a festa aqui no gol onde o São Paulo atacou, então eu estou bem pertinho da festa do Palmeiras. Só um primeiro detalhe, acabou o jogo, o Piquerez, ele veio aqui para a torcida, tirou o uniforme dele e jogou para os torcedores. Aí o torcedor que estava aqui bem posicionado pegou a camisa. Agora, ó, o Flaco Lopes também joga pro torcedor, ó. Torcedor presente aqui na Arena Barueri, ganhando presentes também de Flaco Lopes e Piquerez na festa do Verdão. Outro detalhe também é que o Zubeldia, ele veio aqui depois que terminou o jogo para conversar com o Everton, mas num tom ali meio de provocação por conta do final do jogo aqui, que teve um enrosco do Everton com o André Silva. Aí o preparador de goleiros do Palmeiras chegou e falou, não chega perto não. Uma pequena confusãozinha, mas não aconteceu nada de demais não. São Paulo perde depois de 12 jogos e justamente para o Palmeiras. A última derrota do São Paulo há 12 jogos foi para o Verdão. E hoje perde a invencibilidade justamente para o rival Palmeiras. No finalzinho, o São Paulo ia segurando o resultado, mas acaba perdendo na Arena Barueri. 1-0, muita festa do Palmeiras, Capri. E o Palmeiras comemora como se fosse uma conquista de título, né? Impressionante a celebração dos jogadores palmeirenses, com a torcida festejando muito o elenco do Verdão. Essa vitória suada, sofrida, contra o rival São Paulo na Arena Barueri. Mas nós vamos falar muito mais sobre essa vitória do Verdão, toda a análise, todo o trabalho da reportagem em Bandeirantes, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O apito final vai trazer todos os detalhes desta vitória palmeirense, mas antes precisamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Palmeiras 1, São Paulo 0. Vamos lá, vai Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Estrela Bet Bandeirantes. Se tivesse terminado empatado, eu votaria no Juan, zagueiro do São Paulo, que fez um grande jogo na defesa, né? Porque o São Paulo só se defendeu. Mas como o Palmeiras ganhou no final, eu vou votar no Estevão, que eu não tiraria, mas para mim foi o nome do time, sempre levando o time para frente, é claro, com menção honrosa para o Vitor Roque, que fez o gol. Estevão é o voto do Alexandre Pretzel. E para você, Quesada? Olha, se terminasse 0-0, eu ia pedir permissão ao chefe para não votar em ninguém. Mas como terminou 1-0 e a gente tem que valorizar sempre o gol, porque futebol é bola na rede, não dá para votar em outro, né? Vitor Roque. Vitor Roque, para mim,
o craque do jogo. Fez o gol e deu esses 3 pontos preciosíssimos aí pro Palmeiras. Olha, só um comentário breve, hein? Vai ser difícil tirar esse título do Palmeiras, hein, Capri? Vamos falar disso no apito final. No apito final a gente vai falar disso então, porque vai ter a análise de Leandro Quesada e Alexandre Pretzel, vai ter muito trabalho da reportagem. O Abel Ferreira foi expulso, mas deve estar feliz com essa vitória difícil. O Zubeldia deve estar irritadíssimo. Então tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que está chegando agora na sequência da programação da Bandeirantes. Pro Manuel, alô Caboclinho, tá lá em Uberaba ouvindo a gente. E tá triste, não é, com essa derrota do São Paulo. Calma, Caboclinho, que vai dar tudo certo. Mas na sequência, vem aí o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, para falar muito mais de Palmeiras 1, São Paulo 0. Até já, Brasil! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN é no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra perdida dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. E vem pro jogo o time do Palmeiras, bola foi solta, Vitor Roque dominou, girou, rolou na entrada da grande área, Felipe Anderson bateu, Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque! Gol! Do Palmeiras, dele, o Tigrinho! Roque, o Tigrinho! Vitor Roque pro Verdão, a jogada que ele ganhou na linha de fundo com muita raça, com muita vontade, 1, 2, 3 vezes até vencer o marcador. Ele ergue a cabeça, rola na medida pro Felipe Anderson, que dentro da área bate. O Rafael espalma a bola, ela volta para Vitor Roque. Vitor Roque, ele toca no fundo da rede, o Rafael tentou tocar, ainda ela vai. Samandiana morre, por baixo do goleiro, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha, ela dá na bochecha esquerda da rede, morre no fundo do gol. Vitor Roque, como nós dizíamos, o gol foi legal, o gol foi legal. Vitor Roque, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Vitor Roque, que você proporciona a torcida do Palmeiras, líder de novo do futebol do Brasil. Palmeiras, Vitor Roque 1, São Paulo 0. O detalhe do gol é todo aí, Ulisses Costa, e o único gol do jogo, o único gol da partida, já nos acréscimos. Mais um gol importantíssimo, um gol cheio de significados, porque esse gol coloca o Palmeiras na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. E por falar nisso, eu vou trazer aqui o Bruno Puzov, antes de ouvirmos o Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada, que vai atualizar esses números. É muito importante, hein? Muito importante. Temos quase 8 rodadas finalizadas do Campeonato Brasileiro. Então, para a gente ter uma noção aí de como estão os números, a classificação do seu time, do seu clube palmeirense, deixando a Arena Barueri feliz da vida. Quer saber como está a classificação atualizada? Então vamos lá, Bruno Puzóvio. Campeonato Brasileiro, jogos encerrados e a classificação definida nesse domingo 11 de maio de 2025, Dia das Mães. E as mães palmeirenses recebendo um presentaço.
Fala aí, Puzóvio. Vamos lá, Capri. Mais cedo na Ilha do Retiro, o Cruzeiro goleou o Sport 4-0. O Sport na lanterna da competição do Campeonato Brasileiro. Em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Fluminense fizeram um baita jogo, 3-2 para o Galo, com um gol decisivo nos acréscimos do ex-jogador do São Paulo, Igor Gomes, de cabeça. Importante dizer também que o Dudu, ex-Palmeiras, Cruzeiro, estava no camarote assistindo a partida do seu novo clube. Logo, 8 da noite, Botafogo Internacional no Newton Santos. E amanhã, encerrando a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Ceará, 8 da noite no Allianz Parque, narração de Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes. Passando pela tabela da Série A, o Palmeiras na liderança com 19 pontos, Flamengo na segunda posição com 17 e 13 gols de saldo, e o Bragantino também 17 pontos em terceiro, 4 gols de saldo. Na sequência, em quarto colocado, o Cruzeiro com 16, em quinto, o Fluminense com 13, Atlético Mineiro, o Galo em sexto com 12 pontos somados, e na cola também 12 pontos, o Bahia na 7ª posição. Descendo um pouquinho mais a tabela, 8º colocado o Ceará com 11 e ainda vai jogar na rodada amanhã contra o Santos. Agora 3 times com 10 pontos somados. Corinthians, 9º colocado, 10º Fortaleza e 11º o Mirassol, com 9 outras 4 equipes. O Inter, que vai jogar logo contra o Botafogo, 9 pontos somados, também com 9 o Vitória, 13ª posição, 14º o Grêmio e o 15º o São Paulo na 15ª posição no Campeonato Brasileiro. Fora do Z4, Botafogo 16º com 8 pontos na conta. Na zona da degola, o 17º Vasco com 7 pontos somados, mesma pontuação do Juventude, 18º, 19º Santos, 4 pontos, e na lanterna o Sport com apenas 2 pontos somados, Capri. Maravilha, tá aí o Bruno Puzóvio com os números atualizados do Campeonato Brasileiro e o Verdão líder isolado do Brasileirão. Esse gol importantíssimo do Vitor Roque, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho mais uma vez com a narração do Ulisses Costa, porque agora é hora de opinião, agora é hora de a gente entender com os craques Alexandre Pretzel e Leandro Quesada como foi o jogo, como foi essa partida. Jogo ali arrastado, enrolado, né? Jogo com poucas chances claras de gol, mas que nos acréscimos do segundo tempo mudou tudo. Então, contem tudo pra gente aí. Quesada e Pretzel, como é que foi o jogo? Como é que foi essa vitória do Verdão? Vamos lá, rapaziada. Olha, primeiro eu gostaria de dizer que, viu, Capriotti, o Palmeiras mereceu a vitória porque nunca desistiu de buscá-la. Então isso é um jogo mental do seu treinador, da sua comissão técnica. Só para lembrar que o Abel Ferreira foi expulso quando o Rafael Klein, de maneira equivocada, não deu um cartão amarelo para o Alan Franco, que simplesmente fez 2 faltas no Estevão. O Estevão levou vantagem, mas foram 2 faltas claras de cartão, e ainda assim o Estevão não caiu, e ele não deu cartão para o Alan Franco. Não justifica aquele chilique do Abel Ferreira, ele podia reclamar, mas ele foi expulso por causa disso. Aí quando o Abel fica fora, a gente estava observando aqui o jogo, imediatamente ele mudou o time, tirou o Estevão. Eu jamais tiraria o Estevão. Ele tirou o Estevão aos 33 do segundo tempo, deixou o Estevão por bastante tempo. Mas o Estevão, para mim, em campo, na tentativa de ambição ofensiva, de pegar a bola e partir para cima, ele foi o melhor jogador. Claro que a premiação da vitória do Palmeiras é pelo fato de nunca desistir dela. E o Vitor Roque fez isso, foi para cima, entrou na área e acabou sendo premiado com o gol. Alguns São Paulinos estão reclamando aqui do impedimento, para mim eu achei o gol legal. Eu sei que a linha do VAR é uma linha complicada. No Brasil você sempre fica olhando, né? Vai puxar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, não sei. Mas para mim, pela imagem, já na hora a gente falou, é gol. Né? Logo depois que a arbitragem anulou o gol. Até fazer o gol, o Palmeiras mereceu o resultado por causa disso. Nunca desistiu de buscar a vitória. E o São Paulo, que tem sido assim na era Zubeldia, principalmente nessa temporada, que é uma temporada que a torcida tá gostando desse tipo de jogo. Eu e o Quesada, a gente estava comentando fora do ar aqui, é um time que joga para não perder toda hora. Uma hora vai perder, perdeu. Jogou para não perder e perdeu. Então é o seguinte, ó, tem horas que tu desafoga num contra-ataque e tal. O São Paulo teve 2 contra-ataques, os 2 no segundo tempo. O lance do Ferreira, que ele pega a bola e limpa 3 marcadores e chuta em cima do Everton. Chutou em cima do Everton, nem foi uma defesa difícil. E o lance do Oscar, que aí sim foi uma jogada trabalhada num contra-ataque, num erro do Bruno Fux, que aí o Oscar realmente entra sozinho na cara do Everton e bate em cima do Everton pelo lado esquerdo. Então foi o melhor lance do São Paulo, esse do Oscar. No mais, um time extremamente defensivo. As mudanças sempre são assim, ó. Eu tiro o Pretzel e ponho o Quesada, né? Os dois têm a mesma característica. Não vai mudar muita coisa em variação de jogo. Foi mais ou menos isso que ele fez de novo. E aí ele tem um menino como o Lucas Ferreira e em nenhum momento ele conseguiu puxar contra-ataque.
Então, assim, ó, mais uma vez o Zubeldia foi muito pragmático, né, para tentar segurar o resultado. Do outro lado, é um time que se nega a empatar, né, que busca a vitória até o fim, uma mentalidade vencedora gigantesca de um time que mereceu a vitória, na minha opinião, porque foi melhor o tempo todo, martelou o tempo todo. Primeiro tempo não foi tão bom tecnicamente, mas quem teve a chance foi o Palmeiras, com o próprio Estevão. 2 lances do Bruno Fux no início do jogo. Foram 10 escanteios contra 1, quer dizer, o Palmeiras teve muita jogada de linha de fundo, obrigando o São Paulo sempre lá atrás a se defender e a jogar a bola para fora. Então é o seguinte, eu acho que o time que batalhou e que lutou mereceu o resultado, mereceu a vitória. E com a entrada do Vitor Roque, que entrou bem, mas eu jamais tiraria o Estevão. Deu tudo certo para o Palmeiras, mas o Abel Ferreira acho que errou um pouquinho nas suas substituições. E do lado do São Paulo, os 2 zagueiros, Alan Franco e Juan, para mim, jogaram muito bem. O Juan, para mim, o melhor jogador de São Paulo. E o goleiro Rafael, que quando exigido, conseguiu fazer uma ou outra defesa. Quesada. Pretzel e Capriotti, aquela história do arrojo, né? A gente comentou isso antes do jogo. A escalação do São Paulo, uma escalação muito defensivista, muito preocupada com a defesa, para formatar essa linha de 5. Criou-se a falsa ideia que o Cedric seria um ponta aberto pela direita, isso não aconteceu. Na realidade, o Cedric é o cara da lateral. Quando ele sai um pouquinho, aí o Ferrarese fecha ali para compor a marcação no setor direito do time, tá? Ok. Mas o Cedric entrou muito mais para fazer parte dessa linha de 5, né? Cedric, Ferrarese, Juan, Alan Franco, Wendel e depois o Enzo Dias, que entrou no lugar do Wendel ainda no primeiro tempo da partida. E a gente salientava isso, né? Às vezes a covardia, ela é a principal inimiga de um time que vai tentar buscar um resultado. O Palmeiras queria, mas não tinha o espaço, né? Nesse aspecto, o São Paulo soube se defender. Mas contra o Palmeiras especificamente, o Pretzel e Capri, se você ficar os 90 minutos com esse estilo de jogo, você vai sofrer, cara. Muito atrás. Vai sofrer, até porque o Palmeiras tem estrela, cara. Esse técnico tem estrela, os jogadores têm estrela, entendeu? É assim, cara, é assim que funciona. E tava na cara que o Palmeiras ia buscar o resultado, né? Agora fica essa reclamação do lance. Na minha visão, na visão do Pretzel, na visão do Ulisses, eu não sei, vamos ouvir o Capriotti aí, mas não precisava nem ter traçado a linha. Ficou muito claro, né? Que o Vitor Roque estava em condição legal. Para se ter uma ideia, né? Ao chute do Felipe Anderson, né? Do Evangelista, né? Do Evangelista. No rebote do Rafael? Aí no rebote Felipe do Anderson. Felipe Anderson, né? Aí ao rebote, e aí quando há o rebote, a posição, ok, legal, entendeu? Enfim, eu acho que não tem reclamação. Vai ficar tá muito na memória aquele lance do Vitor Roque com a Arboleda no Campeonato Paulista. Aquilo ali, gente, São Paulino, é uma outra história. Ali, de fato, São Paulo foi prejudicado. Mas o erro do passado não pode ser trazido para o presente, né? Vamos falar só do lance do jogo desta tarde e noite lá em Barueri. Lance normal. E o VAR, né, confirmou isso, ratificou isso, enfim... acho que é uma vitória merecida. É uma vitória merecida do Palmeiras. Depois a gente vai discutir o que será do São Paulo com esse monte de empate no Campeonato Brasileiro. Capri. Vamos lá, então daqui a pouquinho a gente vai falar mais ou analisar mais com o Quesada e com o Pretzel o jogo, mais lances polêmicos aí da partida, mas agora o João Martins, o assistente técnico do Abel Ferreira, está falando, começou a entrevista coletiva. Não, vamos lá, Gustavo Soler ouvindo aí o assistente do português. Vai, Soler. Últimos ajustes aqui na sala da entrevista coletiva, Capri, o João Martins que vai falar, né, porque a CBF não permite, né, como o Abel Ferreira foi expulso, então ele não pode falar, o João Martins quem vai conceder a entrevista coletiva. O pessoal só está ajustando aqui as câmeras para iniciarmos a entrevista coletiva. Daqui a pouco será tocada pelo João Martins, nesta que foi a partida de número 60 do Palmeiras em clássicos estaduais, a 29ª vitória do Verdão. Tem aí nós estamos no nosso switcher aí, tem uma imagem que o Palmeiras acabou de postar aí, não é? Uma provocaçãozinha aí para cima do São Paulo, porque o Palmeiras nessa postagem confirma que foi vitória no gramado sintético do Allianz Parque, naquele jogo da semifinal do Campeonato Paulista, e hoje, Vitor, tá aí, ó, quem tá com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial tá vendo, né? Olha lá, data da semifinal do Campeonato Paulista, Allianz Parque, cheque.
1-0 para o Palmeiras, vitória. E hoje, não é? No gramado sintético da Arena Barueri, 1-0 Palmeiras, cheque também, não é? É uma provocaçãozinha ali. No sintético do Allianz, ok. No sintético da Arena Barueri, ok. Então, o sintético, mais uma vez, dando a vitória para o Palmeiras sobre o São Paulo. É isso aí, não é? É a provocação sadia do futebol. Não tem ali nada de, não é, que possa... uma provocação normal de um time que venceu um jogo duro, difícil e acabou de vencer na Arena Barueri. São 7h51, 9 minutos para as 8. E aí, Soler? Vai falar aí ou não vai, Soler? Ou posso bater mais um papo aqui com o Quesada e com o Pretzel? Mas o João Martins está sentadinho aqui, só esperando o check do pessoal da TV para começar. Agora, só uma dúvida, hein? O treinador que é expulso, ele pode dar entrevista, hein? Eu já vi treinador expulso dando entrevista. Ele não pode participar do próximo jogo. Aí sim, aí ele não pode nem chegar no vestiário. Então, essa do Palmeiras aí, para mim, é Miguel, hein? De repente, para dar uma livrada aí, né? Claro, para o Abel não falar. Que tava isso aí, tá nervoso e não fala. Não falar e tal. E ele tinha parado de ser expulso, não é, o Soler? Começou aqui, Capri. Uma vitória conquistada então vai. dessa forma, né? O gol marcado pelo Vitor Roque ali nos últimos instantes. E ouvi também sobre esse elenco que tem hoje o Palmeiras, desde a chegada de vocês. Hoje a gente tinha no banco o Rafael Veiga, o Vitor Roque que entra para decidir também. É o elenco mais nivelado quando a gente olha para o time titular e o que vocês têm à disposição no banco também? Obrigado. Boa noite. Antes de mais, queria começar a dar os parabéns neste dia especial para todas as mães palmeirenses. Em nome da Comissão Técnica, dos jogadores, toda a estrutura do Palmeiras. É um dia que é muito especial, principalmente para todas as nossas mães. Falando do jogo, e começando com a última pergunta. Sim, nós sabíamos que esta temporada ia ser uma temporada muito desgastante, que precisávamos ter opções para todas as posições, um elenco um pouquinho mais equilibrado em todas as posições. Sabíamos que ia ter, que faz parte deste contexto, ter muitas lesões, e quando se tem algumas lesões temos que ter sempre opções válidas que continuem a manter o nível e a consistência da equipa. E se formos ver, dos jogadores todos que estão hoje sentados no banco, ou quase todos eles passaram por problemas físicos já nesta temporada. Murilo, Veiga, Maurícios, o Felipe no início, todos eles já passaram pelos seus problemas. E o que nós queremos é que todos estejam preparados para quando esse problema aparecer. Claro que nós não queremos que eles apareçam, queremos contar com todos para poder ter opções de escolha, mas quando esses problemas aparecerem, estarmos preparados para a substituição do mesmo nível. E é para isso que trabalhamos todos os dias, que exigimos mesmo aos que não jogam, para quando aparecer a oportunidade eles poderem aproveitá-la, tal como hoje foi. Os que entraram muito bem, conseguiram acrescentar, conseguiram continuar com intensidade. E o discurso que nós passamos é sempre que o jogo não se ganha só com 11, ganha-se com 15, ganha-se com os 23 que trabalham, os 25 agora, com o Bruno, que trabalham lá todos os dias, e é assim que nós queremos continuar, com poucas lesões, sabendo que elas vão acontecer, mas evitá-las o máximo possível. Relativamente ao jogo, sim, foi uma vitória importante, com um adversário direto, que ainda não tinha perdido este ano, com um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Viu-se os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. João, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E o que foi conversado durante o intervalo da partida, porque deu para ver um Palmeiras finalizando mais no segundo tempo e buscando nessa vitória até o último lance contra o São Paulo. E aproveitando, como você acabou de falar sobre calendário, desgaste, com a classificação antecipada na Libertadores, existe algum planejamento para mesclar o time nesses 2 últimos jogos contra Bolívar e Sporting Cristal? Boa noite. Primeiro, no primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes, e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento.
E foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar o intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, o segundo tempo, o árbitro já não sabia, o quarto árbitro andava perdido, depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel, depois afinal o São Paulo já não queria a contusão, afinal é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo, e ao qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas, tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé, não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço, ou seja, nós só queremos um critério igual para todos, não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá, porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas tal como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Ou seja, não pode acontecer isto, não pode nós chegarmos ao intervalo para planear uma coisa e depois durante o segundo tempo já é outra, uma desorganização tremenda. Isto mostra muito o para o qual nós muitas vezes lutamos e queremos e tentamos, e que passa da nossa forma de controlar, e às vezes perdemos um pouquinho o nosso controle porque não está nas nossas mãos, e nós só queríamos que as regras fossem cumpridas, mais nada. Pronto, este extrazinho porque me falou do planeamento ao intervalo. Boa noite, professor Martins, aqui é o João Quer do Verdazo. João, o Vitor Roque hoje chegou a 3 gols em 3 jogos, mas apesar dessa excelente fase que ele está, ele começou o jogo hoje no banco. A gente imagina que vocês já previam que o São Paulo ia chegar bem fechado e talvez o Lopes fosse uma arma para tentar furar essas linhas, né, através de cruzamentos e tal. Eu queria entender se foi por isso a opção pelo centroavante e até que ponto, para vocês e toda a comissão técnica, a questão de estratégia, né, a questão tática pode se sobressair a um bom momento de um jogador. Obrigado. O ter várias opções para muitas posições, ou para todas as posições, tem essa parte boa. Tivemos um jogo muito desgastante no Paraguai com os 2 jogadores da frente, apesar do Vítor ter jogado até ao fim, só podíamos fazer 5 substituições, o Estevão acabou no limite, sabíamos que se começássemos com os 2 poderíamos ter alguns déficits de pressão, de comportamentos, de intensidade, então foi uma decisão estratégica por essa substituição, porque conseguimos ter um plantel equilibrado, um elenco equilibrado, que dá para poder pensar mais, dar mais dores de cabeça ao treinador, porque se só tivéssemos um, tinha que jogar o Vítor, até não conseguir mais. Mas visto que conseguimos ter um elenco muito equilibrado, conseguimos ter estas nuances estratégicas, conseguimos pensar um pouquinho mais no que é que o jogo nos pode dar, no que é que o adversário faz, jogando o Lopes, o que é que nos vai dar, se jogar o Vítor, o que é que nos vai dar. Conseguimos trabalhar um pouquinho isso e foi uma decisão somente técnica, de hoje o Vítor começar no banco de suplentes. Ô João, aproveitando essa sua resposta, ao mesmo tempo que você tem muitas opções, né, o Palmeiras hoje tem muitas opções, tem aquela questão de todo mundo querer jogar, né, um elenco qualificado, vocês ganham qualidade, mas ao mesmo tempo também tem que gerenciar, e a impressão que passa é que tá tudo bem, né? Os jogadores comemorando agora todo mundo junto, quem tá fora incentiva o companheiro que tá dentro. Realmente parece um momento muito bom e o trabalho de vocês também aumentou em relação a isso, justamente porque mais qualidade, jogam 11 só, o trabalho de vocês no staff ficou mais difícil? O jogador, todos eles gostam de jogar. Eu estava aqui a mentir se algum deles gostasse de ficar de fora ou no banco. Todos eles trabalham para jogar, mas todos eles são profissionais. E todos eles sabem, nós conseguimos ter alguma tolerância e sabemos que jogar e não jogar não é igual. Eu podia estar aqui a mentir a dizer que é igual, mas não é igual. E faz parte do nosso trabalho ter essa gestão, como se fosse numa empresa. Vou dar este exemplo: numa empresa, o prémio do melhor funcionário do mês só pode ser a um, e não significa que os outros sejam ruins. E aqui é exatamente igual, só podem jogar 11 e entrar 5. Os que ficam de fora e os que não entram e os que estão a treinar no CT hoje de manhã, não significa que sejam ruins. E nós temos que ter essa tolerância, essa exigência, mas sempre com uma coisa, que é o profissionalismo acima de tudo. E claro que dá mais trabalho,
Ter só 11, entrar 5 era mais fácil. Mas neste contexto aqui não dá para ganhar e não dá para competir de igual forma em todas as competições, que é isso que o Palmeiras nos exige. Está no limite em todas as competições, não dá só com 11 e 5 com o calendário deste ano. Então temos que estar preparados para isto. Os jogadores, é um discurso desde o início da temporada, a dizer que este ano vai haver mais oportunidades para todos. Preparem-se todos para trabalhar, todos para agarrar a oportunidade. Quanto menos esperarem, a oportunidade vai surgir. Estejam preparados. E é isso que tem acontecido. E é uma coisa que ajuda isto tudo, que é ganhar. Ajuda, facilita o nosso trabalho enquanto gestores, que o espírito quando se ganha é diferente de quando se perde, é mais fácil de trabalhar. João, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva, parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o Vitor Roque. Na época de Barcelona, hoje repercutiu nessa semana uma fala do Rafinha, de que na época do Barcelona o Vitor ficou com o mental bastante abalado, teve uma situação ruim ali devido à fase que ele viveu lá. E demorou bastante para sair o primeiro gol dele. Já são 3 gols nos últimos 3 jogos, mas demorou para sair o primeiro gol. Queria saber se teve algum trabalho mental, algum trabalho de confiança ali feito internamente com o Vitor, para que ele não tivesse nem a confiança abalada e não tivesse nenhum tipo de ansiedade ali para sair esse primeiro gol. O próprio Clube Palmeiras fornece de tudo um pouco. O clube está formado e está organizado de forma a sermos todos uma família exigente. Como eu sou com o meu filho, como eu sou em casa, sempre com liberdade, com responsabilidade e cumprir as regras. E o Vítor, mesmo a bola não entrando, o comportamento dele e o profissionalismo dele sempre foi exemplar. E o discurso que nós passamos sempre é: Vítor, não te preocupes que ela vai entrar, a trabalhares assim ela vai entrar. Claro que mexe sempre um pouquinho com a parte mental e a confiança do jogador, isso é inegável. Eu podia estar aqui a dizer o contrário, mexe com todos nós, mexe então com o jogador responsável. Mas o ambiente e o dia-a-dia do clube ajudou, e os próprios colegas sustentando essa fase dele de não fazer o golo, as vitórias continuavam a aparecer, não fazia o Vítor, fazia o Estevão, não fazia o Estevão, fazia o Gomes, não fazia o Gomes, fazia o Rios, e isso ajuda. E tudo isto é um trabalho coletivo, o futebol é um desporto coletivo, ninguém ganha sozinho, e no Barcelona, eu vindo de fora, o que acontece é um atleta muito jovem, saiu muito cedo, este apoio nestes clubes grandes é mais lei do mais forte, que ganha o melhor, eu contra ti jogo ao melhor, ponto, e faltou se calhar um pouquinho deste apoio e suporte que estes atletas mais jovens, saindo do Brasil, que chegam a estes clubes gigantes, muitos deles precisam um pouquinho mais disso, têm mais dificuldades. E o Vítor passou a dificuldade dele, cresceu muito com isso, de certeza que ficou mais adulto, mais cascudo, e estamos cá agora para recebê-lo. Essa fase já passou, agora é andar para a frente e continuar a trabalhar para fazer mais golos. João, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho a respeito do clima da Arena Barueri na noite de hoje. Mais de 29 mil torcedores presentes, recorde da Arena Barueri. E a gente fala bastante a respeito do contraste que se gera quando o Palmeiras joga no Allianz Parque e quando joga aqui. O próprio Abel já comentou que não gosta do clima que é a Arena Barueri, mas hoje diferente, um recorde de público, jogando junto com o time até o minuto final. Queria que você comentasse hoje se vocês esperam do Allianz Parque nessa temporada, que foi justamente a participação da torcida na noite de hoje. Obrigado. Hoje foi a primeira vez que que o campo teve lotado entre aspas, não sei quanto se teve lotado ou não, mas que teve um grande número de público. Se calhar se nos outros jogos o número de público aqui em Barueri fosse os de hoje, se calhar este assunto nunca tinha vindo ao de cima. Aqui a questão é que houve muitos jogos aqui na Arena Barueri que tinham, não sei de cor, mas 8 mil, 11 mil, 15 mil pessoas, se calhar no máximo. E isso cria um ambiente um pouquinho mais distante, um pouquinho mais frio. E aqui também faz um pouquinho mais de frio. Mas o gramado está impecável, está 5 estrelas, rapidíssimo, como nós gostamos. Os jogadores gostam muito de vir aqui agora com este gramado, então... Mas o Allianz é sempre o Allianz, é a nossa casa, é onde nos sentimos 100% em casa. Mas sempre que viermos à Arena Barueri,
se tivermos este público e este clima, aproximamos-nos muito mais do Allianz e hoje sentiu-se isso. Tá aí, Capri, palavra obrigado, do João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, com essa revelação que é o puro suco da arbitragem brasileira, né? Passaram a informação que, são 6 trocas. Volta no intervalo, o árbitro não trouxe o papelzinho, então agora são só 5. Pois é, né? A arbitragem no Brasil é uma vergonha. Bom, vamos lá então, eu quero ouvir o Alexandre Pretzel e o Leandro Quesada sobre a entrevista aí do João Martins, o que disse o assistente do Abel Ferreira, a análise dele sobre essa vitória palmeirense aí, reclamou também da arbitragem, aqui é básico já também no futebol brasileiro, mas enfim, convenceu vocês aí aquilo que disse o João Ferreira? Pretzel, Quesada? Eu acho que sim, né? Eles são muito integrados, o João Martins é praticamente uma extensão do Abel Ferreira, né? Então, para mim, foi uma entrevista com conteúdo. Acho que as perguntas foram melhores que as respostas. Mas ainda assim, ele foi protocolar também. Essa da arbitragem da sexta substituição e depois voltar atrás é uma vergonha. E se tiver gravado isso no VAR, alguma coisa tem que ser dito, né? No intercomunicador. Aliás, o que está acontecendo? Sabe esse intercomunicador deles, da arbitragem? Isso deveria ser divulgado também, cara. O som deveria... O que eles conversam ali? Principalmente nesse... Porque isso é uma acusação do João Martins. É a palavra de um contra do outro, que é um erro crasso da arbitragem. Se tu tem o protocolo de concussão e pode fazer a sexta mudança, e aí tu anuncia que pode fazer e depois diz que não tem mais, porque não tem um cartão ali, mas onde é que nós estamos, cara? Isso é muito grave, isso aí. Isso é uma vergonha. Então, o que o João Martins falou, a comissão de arbitragem tem que investigar isso. E tem que buscar o som também da comunicação entre o quarto árbitro e entre o árbitro principal. Vão começar a revelar as coisas, né? Querem ser transparentes, porque senão vira uma caixa preta de avião, né? Então é só isso. Então não está certa a acusação. A acusação não, né? A crítica do João Martins, e se isso for comprovado é um absurdo. E sobre o jogo, sobre a luta do Palmeiras, para mim o conteúdo dele foi muito bom, porque ele explicou bem o que aconteceu no jogo. E dentro daquela nossa linha também, né? Um adversário difícil. Ele até fala isso, né? Que se postou muito bem defensivamente para tentar... impedir que o São Paulo fizesse o gol, que o Palmeiras fizesse o gol, perdão, e isso realmente aconteceu até o finalzinho, né? Quando finalmente o Vitor Roque apareceu para fazer o gol da vitória da equipe do Palmeiras. Então ele viu o mesmo jogo que a gente que comentou aqui, não é? Mais tranquilo, num tom mais ameno, não é? Obviamente com a vitória tudo fica em paz pelos lados do Palmeiras. Eu só acho um negócio aqui, ouvi o Pretzel e concordo com ele, a gente fica muito nessa historinha de calendário, já deu também, né? Já deu, toda hora o mesmo papo, calendário. Tem que avisar toda essa turma que vem de fora que é assim desde 1900 e alguma coisa. Então porque assim a gente não vai falar? Não é isso, não é isso, mas toda hora calendário é pra todo mundo, gente, tá todo mundo cansado, inclusive o Zubeldia. Beleza, vamos ouvir o Zubeldia então? E eu já volto na sequência em mais com o Leandro Quesada e mais com o Alexandre Pretzel também. Fala, Zubeldia, fala, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri, vai começar aqui a coletiva do Luiz Zubeldia. Olá, boa noite a todos. Vamos então dar essa entrevista coletiva com o técnico Luiz Zubeldia após o duelo com o Palmeiras na Arena Barueri. Luiz, boa noite. A gente tem uma série de fatores que podem ser levados em conta ao se analisar o jogo, né? O São Paulo tem desfalques, fora de casa, grama sintética, criou boas chances. Mas, na verdade, eu queria ouvir a tua análise e entender. O Palmeiras é um time que a gente sabe que vai brigar por títulos esse ano. O domínio do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, gera uma preocupação no sentido de dar um choque de realidade, de ver que o São Paulo ainda tem muito para evoluir, para brigar lá em cima. Primera parte, eles, por supuesto, sabían, como saben siempre, vertical, pusieron el time... un time rápido, con los nombres que vos saben, que están, Paulinho, Moreno en el medio, López, Estevao, Ríos. Entonces ellos trataban de curtar y salir rápido, aprovechar la situación del gramado, aprovechar las situaciones que ellos conocen muy bien, pero aún así no pudieron tener situaciones claras, salvo la de Estevao,
y a nos costó un poco administrar la bola como habitualmente lo hacemos. Entonces esas transiciones jugaban a favor de él, pero no nos inquietaron prácticamente. Segunda parte, ya con el juego un poquito más abierto, él estuvieron algunas claras, nos tuvimos algunas claras, y ahí ya pasa a ser importante la eficacia. Por supuesto que por un lado no puedo decir nada, el rival ganó bien, por otro lado tengo que felicitar a mis jugadores porque venimos haciendo un esfuerzo con nuestros recursos, nuestra herramienta, lo que más se puede, y por otro lado necesitamos pronto ganar en el Brasileirão, ¿no? Porque ahora tenemos 2 juegos de local con Gremio y con Mirassol, entonces vamos a tratar de ponernos al día en la tabla de posiciones dentro de lo que respecta al Brasileirão. Es eso, no tengo mucho por analisar el jogo. Sobre o dia, o quanto a posição do São Paulo na tabela te preocupa? E você disse na primeira resposta da questão de o time não conseguir ficar muito com a bola no jogo de hoje. Isso se deve só pela intensidade que o Palmeiras aplicou ou por que o São Paulo não conseguiu atacar tanto? No, por una cuestión de que él también es un equipo fuerte aquí de local, en un escenario que es muy difícil por todo lo que vos está falando, es muy difícil. Estos son partidos donde no son fáciles, pero hallo que el equipo siempre compitió, siempre dentro de los recursos que tenemos, ¿no? O sea, fue un partido muy disputado, y bueno, después hallo que si pretendíamos el triunfo, esas 2 o 3 que tuvimos en segundo tiempo, por una tendríamos que haber convertido. Y él siempre insistiendo con su recurso, ¿no? Cuando se agotan los titulares, tienen mucho recambio también para seguir con una idea de presión, de ataque al espacio. Y bueno, y también el gramado, hallo que la primera parte hace su trabajo, porque no es algo que estamos acostumbrados, no es una excusa, pero sí hay un rival que está acostumbrado al gramado, hay otro rival que no está acostumbrado al gramado. Entonces, ante un equipo físico como son el de él, físico, de jerarquía, con mucha inversión, no es fácil el partido. Pero las veces que no hemos disputado con él han sido partidos muy fechados, y bueno, quizás nos enfrentamos en el año en alguna Copa Libertadores, Copa Brasil, o bueno, pronto nos enfrentaremos en el Morumbi si Dios quiere. Luiz, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Quanto te deixa, quanto você lamenta pelo resultado ter saído no final do jogo, depois de o Palmeiras optou por um centroavante, e o Palmeiras é um time que, um centroavante um pouco mais alto, né? E é um time que cruza muitas bolas na área, usa muita jogada da bola parada também. E o São Paulo foi superior a essa jogada que o Palmeiras optou pela maioria do tempo. Né? Quanto você lamenta por ter saído num detalhe depois do São Paulo ter sido superior nessa bola aérea que o Palmeiras tanto insistiu? Mira, yo creo que ellos intentaron por todos lados y nosotros tuvimos un bloco muy fuerte. Estamos demostrando ser un time fuerte en varios puntos. En pelota parada fuimos fuertes. En los cruzamientos que vos estás hablando estuvimos bastante bien. Nos costó administrar un poco la bola por una cuestión que es simple. Entre gramado y la presión individual que ellos suelen hacer, son 2 aspectos que tenés que resolver, ¿no? Y eso para nos no fue tan sencillo. Sabíamos que era así. Tenés que tener mucha precisión, saber salir de la presión. Después en la segunda parte se empieza a abrir un poco más el juego, íbamos a tener 2 o 3, ellos también iban a tener 2 o 3 claras. Cuando nos pensábamos que podíamos ganarlo, apareció el gol de ellos. Porque tienen también sus recursos, terminó también con centroatacante, con Roque, con López, es un equipo bueno también, entonces puede acontecer esto. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que cuando nos enfrentemos mais adelante, agora sim podamos ganarle. Luiz, boa noite. Alexandre Salvador, Canal 3 Zagueiros. Eu sei que a sua cabeça deve estar muito pensando ainda no resultado que acabou de acontecer, mas queria te perguntar sobre o Lucas Moura. Ele não veio hoje, foi uma decisão sua,
do jogador que pediu para não jogar, da comissão médica, e se isso é um sinal de que ele deve começar como titular na próxima partida no meio da semana. Obrigado. No, eso no lo sé, tengo que pensar el juego. Con respecto a lo que aconteció con Luca, claro, él faló conmigo, él está en un proceso de puesta a punto por su recuperación en la rodilla. Él lo tuvo en esa lesión la tuvo en un gramado sintético, entonces no ha tenido buenas experiencias con el gramado. Entonces, lo que faló él conmigo, mister, así sea 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos en este momento de proceso, de terminar, de ponerme a punto, de estar bien, es correr riesgo, y es cierto. Entonces, nos apoyamos en el departamento médico. Lo último que uno quiere hacer es terminar su puesta a punto en un gramado sintético. Entonces, traerlo aquí y jugar 10 minutos, el riesgo es lo mismo que si juega más minutos, ¿no? Porque ya hay algo que tenemos que controlar, sobre todo en esta parte final de su puesta a punto. Y después si va a jugar o no va a jugar el día contra Libertad, tenemos que analizarlo bien. Tengo que ver cómo está todo, tengo que ordenar el equipo estratégicamente, y a partir de ahí veremos si está o no está. Luiz, boa noite, Gabriel Sarque, bancada Tricolor. Te pergunto a respeito de Oscar e Pablo Maia, que voltaram de lesão. Sim. Como é que você avalia hoje o jogo deles fisicamente também? Lamentablemente tenemos, como no tenemos semanas longas, tenemos que ir poniendo los jugadores bien futbolísticamente dentro de un partido oficial. No es lo ideal, ¿no? No es y mucho menos si falamos, a ver, puede haber juegos más sencillos, pero aquí no hay juegos sencillos. Y por supuesto que la falta de fútbol la van a sentir. La sintió Luca con, ¿cómo es? ¿Cuál fue que ¿cuál? Con Fortaleza. La sintió Luca. Después le fue un poco mejor allá en Libertad. Hoy Oscar, con una sola práctica de fútbol de 30 minutos, ya no nos hicieron, nos permitieron usarlo aquí. Nos dijeron no más de 30 minutos. Y lo mismo Ferreriña, mister, no más de 60 minutos. Y yo traté de estirar la situación lo que más pude. Y lamentablemente son cosas que las falamos puertas adentro, pero tenemos que tomar una decisión en conjunto, junto con el jugador, para ir dosificando eso. Y quizá, no, repito, no es el escenario ideal ponerlo bien futbolísticamente a Pablo, ponerlo bien futbolísticamente a Luca, ponerlo bien futbolísticamente a Oscar, en escenario de competencia en partidos tan intensos como es Fortaleza, como es Palmeiras, como son todos los Stimi acá. Pero acontece eso y tengo que ir trabajando sobre esa situación. Así que esa es la respuesta que tengo para dar. Luiz, sí. Boa noite. Fugindo um pouco dessa partida, eu sei que você gosta de falar partida a partida e sei da dificuldade que é o calendário do futebol brasileiro, uma loucura. O Guardiola, para muitos, é o maior técnico do mundo em atividade. E no livro dele, ele escreve que as 8 primeiras rodadas são as últimas 8 rodadas é que definem um campeão, mas as 8 primeiras é que exclui um time de ser campeão, tira a chance de ser campeão. Las primeras 8? As primeiras 8 são as que excluem as chances de alguém ser campeão. Minha pergunta é estendendo um pouco isso para o restante do futebol. Hoje, na posição do São Paulo e pensando que o São Paulo tem outros 2 campeonatos. Depois dessas 8 primeiras rodadas, não sei nem se você concorda com essa afirmação que o Guardiola coloca. ¿Cómo você consegue proyectar o São Paulo para la temporada? Sí, por supuesto. Mira, y esto hay que reconocerlo. Siempre uno cuando arranca los torneos aspiramos a lo máximo. Esa estadística no la tengo, sé que se fala de esa situación. Sobre todo las últimas 8 fechas define un campeonato. No había escuchado las primeras 8 fechas. Cuando terminemos el torneo en junio, todavía creo que no es ni el 33% del Brasilerado.
¿no? Cuando esté la para. Então, nós agora podríamos haber tenido 3 ou 4 puntos mais. Acho que podríamos haber tenido mínimo isso. No es el escenario ideal para nos en relación a los objetivos, pero siempre falo lo mismo. 38 fechas es una maratón y posiblemente llegue a tener éxito el time que mejor plantel tiene, ¿no? El que tiene más recursos, el que puede sostener una temporada longa. Quizás podemos estar nosotros dentro de esa expectativa, puede ser, es muy a criterio de cada uno. Las copas internacionales, en este caso la Libertadores, la Sudamericana, la Copa Brasil, la puede ganar equipos que no necesariamente tienen un plantel muy amplio. Por supuesto, tienen que tener un buen plantel, buenos jugadores, pero no necesariamente eso. Entonces, yo siempre me gusta poner objetivos realizables. Vamos en busca de estar lo más alto posible en el Brasileirão, lo más alto posible, para ver dónde estamos parados en las últimas 8 fechas, o el último mes y medio. Siempre tener un objetivo de poder entrar a otra Copa Internacional, en este caso Libertadores. Yo creo que falé esta cuestión. Siempre decía que São Paulo tiene que entrar a Copa Libertadores 4 o 5 años seguidos, y porque eso significa que vos estás entre los primeros 5, 6 o 4 equipos del Brasileirão, que ya es un buen torneo. Después pensar si es primero, segundo, tercero, vamos a ver eso en septiembre, octubre, a ver qué acontece. Pero ahora nos tenemos que meternos entre los primero escalar entre los primeros 10, después intentar estar entre los primeros 8 y después estar entre los primeros 6. Esos tienen que ser nuestras sucursales para después pensar estar entre los primeros 4. Hoy estamos atrás. También es cierto que falta mucho. Es una maratón, es muy largo esto. Así que ese es un poco el análisis que tengo para hacer sobre lo que você me preguntó. Luiz. Muito bom. Acho que ouvimos bastante aí. Vai. É o PDV. Então você encontrar uma solução para o quarteto atuar, né? Sim. Lucas, Luciano, Caleri e Oscar. As lesões vieram, as soluções também para essas lesões acabaram surgindo. E aos poucos você ganha esses jogadores de volta, né? O Caleri, infelizmente, não. O São Paulo hoje é muito diferente, na sua visão, daquele que iniciou o ano, parecendo que a única solução possível era um quarteto ofensivo? Es como todo, uno no hubiese querido que se lesionaran jugadores porque uno tiene una planificación. Cuando estás conociendo un plantel, de golpe se te cambia todo y tenés que empezar a conocer otro tipo de estructura. Pero siempre soy de ver las cosas positivas. Es decir, cuando era jugador y me lesioné, aconteció algo brillante para mí, ser entrenador. Y siempre en cuestiones deportivas, mismo en la vida, soy de ver el vaso medio lleno, soy de ser optimista. Acontece esto, no me quedo llorando sobre esto. Trato de buscar solución a través de un análisis. Y ese análisis nos llevó a darle oportunidades a ciertos jugadores que estaba planificado, a tratar de encontrar alguna solución con jugadores que ya estaban, y así formamos un elenco, un time que compite. Con cosas por mejorar, sí, con cosas por mejorar, por supuesto, pero que compite. Hoy competimos con un equipo que no solo está primero en el Brasileirão, de visitante, y que tiene una estructura muy fuerte por los últimos años. Entonces competimos de igual a igual. ¿Alcanza? No, tenemos que seguir trabajando porque posiblemente con todos los que vayamos recuperando, vamos a estar más fuerte todavía. Muito bom. Aí, portanto, o Zubeldia falando, explicando essa derrota do São Paulo por 1-0 para o Palmeiras na Arena Barueri. E aí, Quesada, te convenceu o Zubeldia, Quesada? Oi, tem um chamado aí, Capricho. Só rapidamente, passando aqui
oficialização do Palmeiras, o Abel ele não poderia falar se fosse em Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro ele poderia sim dar entrevista coletiva, mas foi um pedido do Anderson Barros e dos outros pares do departamento de futebol para que o Abel não falasse hoje para preservá-lo, que o homem estava marara no vestiário. E o Palmeiras entende que a reclamação dele foi justa, ele merecia a expulsão, mas que o árbitro cometeu um erro crasso ao não dar cartão amarelo para o Alan Franco. Então falamos corretamente, que não deu entrevista, que não quis. Porque poderia falar, porque eu já vi outros treinadores expulsos darem entrevista. Há quanto tempo que o Abel não era expulso, ô Soler? Nessa temporada a última vez foi no clássico contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Foi a última vez. Muito bom. Quesada, e aí? Falou o Zubeldia, te convenceu aí, Lelê? É muito pero que não, quiçá, não me convenceu não. Eu acho que metade da torcida do São Paulo também já não está convencida, né? Porque assim, vamos bater palma para uma invencibilidade, tá? O time não tinha perdido até então. Aí bastou uma derrota, a rapaziada que já estava batendo palma para essa invencibilidade, agora já começa a criticar também, né? Olha que coisa louca. O São Paulo, ele tem menos vitórias do que Vasco e Juventude, que são dois times que estão na zona do rebaixamento. Parou para pensar nisso? Se o São Paulo, uma conta que nós fizemos aqui, né, o Pretzel, são 30 rodadas. Se ele empatar todos os jogos, claro que não vai empatar todos os jogos. Se fizer 38 pontos, ele cai. Se fizer 40 pontos, ele cai. Então, se ele fizer 30, 39, ele cai. Né? Então, essa coisa de empatar é bom para quem, gente? É bom para quem? Me respondam. Para ninguém. É bom para time pequeno, né? Time que não tem ambição. Exato. Agora, a entrevista do Zubeldia eu achei bem protocolar. Né? Ele meio que colocou nos jogadores, né? Piqueires. Faltou um pouco... Vai. No acréscimo já, vocês esperando o árbitro confirmar esse gol ou não? É um resultado muito importante. Demonstra a resiliência do time no último lance, mas os pés no chão, que é um campeonato muito longo. E temos o exemplo de Bahia. Perdimos no último lance contra a Bahia, ganhamos hoje no último lance, então não somos nem os piores quando perdemos, nem os melhores quando ganhamos agora. Tem que ter um equilíbrio e continuar trabalhando, que esse campeonato é muito longo. E Piqueires, comemoração assim no final do jogo, que a gente viu que difícil acontecer. Vocês, a torcida, foi pelo resultado, foi pelo adversário, foi pela forma que o Palmeiras venceu o jogo. Como é que explica? Foi por tudo. A gente que vive do futebol e que gosta do futebol. O tipo do jogo, clássico, derby, último lance, vitória em casa, então a explosão da torcida nossa. Essa comemoração foi maravilhosa e 3 pontos muito importantes. E Piqueires, agora são 4 vitórias consecutivas sem ser vazado. O que falar desse momento defensivo do Palmeiras? Palmeiras, defensivamente, nessa era de Abel, sempre se caracteriza por ser muito forte. A base do time, o mais importante é que todo mundo defenda para depois atacar melhor. E a defesa não é só os 4 de atrás nem o goleiro, é todo o time, então... o elenco está de parabéns. Hoje mais uma baliza zero, que é o Everton quem leva os elogios, mas quem trabalha são os 11 jogadores. Fala um pouquinho sobre a questão envolvendo o Vitor Roque, né? Muito legal, ele acabou perdendo aquele gol no último jogo, no intervalo, depois foi buscar um golaço. O Abel falou que no intervalo o grupo apoiou bastante o Vitor Roque naquele vestiário, agora ele faz o gol da vitória. Fala um pouquinho dessa trajetória. O futebol é assim, tem momentos ruins e momentos maravilhosos pessoalmente, mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele, hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós. Fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo, então ele tem que corrigir e seguir para frente. Tá aí, Piqueires, lateral do Palmeiras aqui na Zona Mista. Lelê, bom apito final na tela da Band daqui a pouquinho ao lado do Neto, da Marília Ruiz, do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei vai estar hoje também? Godoy. Hoje Godoy. O Godoy, amanhã, Oscar Roberto Godoy, ao lado de Neto, Leandro Quesada, o craque Neto, mini craquinho Neto e a Marília Ruiz também. Valeu, Lelê. O Capricho, só para fechar, muito bom. Vou seguir acompanhando esse final aqui com você e com o Pretzel, os nossos repórteres. O Fábio Bola tá vindo de Barueri, grande Fábio Bola. Grande, um abração pra ele. Tá na van do tio Edgar com mais 14, ou melhor, ele mais 13, não é?
e obviamente estão felizes da vida, gostaram muito da entrevista do Zubeldia, né? Não vou dizer aqui o que você escreveu, né, Fábio Bola? Mas dizer que habemos um campeão, né? Grande Fábio Bola, abração pro Bola. Se que continuar está... desse jeito... O Quesada já jogou a toalha para os outros times, né? Não, só tem um time. Não, até chegar a 45 pontos, um detalhe, viu? Até chegar a 45 pontos, todos são iguais, na minha opinião. Depois... Só tem o Flamengo, Capri. Grande abraço. Só. Tchau, Lelê. Tchau. Vamos ouvir o Vitor Roque aí. É o Tigrinho. Vai. Como é que foi aqui? Fiquei esperando ali, ansioso. Graças a Deus deu tudo certo, deu gol e fiquei muito feliz. A gente quer saber, evidentemente, de como foi essa trajetória toda, desde o último jogo. Porque a sensação é que você saiu bastante triste de ter perdido aquele gol no intervalo contra o Cerro e o grupo te apoiou muito. E você foi até o fim e fez aquele golaço. Queria que você contasse um pouquinho de como foi aquele jogo e também de fazer um gol da vitória desse aqui. Com certeza, para mim foi muito difícil, senti um pouco sim, é a verdade, mas graças a Deus o grupo todo me apoiou. O professor também, Abel, me apoiou, me ajudou, todo o Palmeiras, e tem me dado confiança mais e mais no dia a dia, no trabalho, e hoje mais uma vez fui muito feliz marcando esse gol. A gente sente, né, vendo os jogadores que eles estão muito com você, né? Queria que você contasse um pouco o que está acontecendo lá dentro, que não é normal a gente ver uma interação tão grande, tão louca. Você chegou agora no Palmeiras. O que você pode contar pra gente que está acontecendo dentro da academia, que a gente consegue ver dentro dos jogos do Palmeiras? O nosso grupo é muito unido, muito trabalhador também, trabalhamos bastante, com muita humildade, e eu acho que é isso, é a força do nosso grupo, um ajudando cada um, e por isso os resultados dentro de campo e tá dando tudo certo, graças a Deus. O em clássico muda tudo, e já falou com a sua mãe, se você já falou com ela como é que é o nome dela, é Dia das Mães, né? Com certeza, Ercília, quero mandar um abraço para ela. Esse gol foi para ela. Antes eu tinha comentado com ela que eu ia fazer um gol e graças a Deus pude marcar, e um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão vendo. E nesse mesmo estádio, né, você teve um gol anulado pelo VAR contra o Corinthians e agora, no último lance, um gol que o VAR validou, já que o Bandeira tinha anulado. Como foi essa sensação de ficar esperando até a confirmação do gol? Fico um pouco ansioso, já é o terceiro gol que eu marco, que eu fico nessa esfera do VAR. E fico um pouco ansioso assim, mas graças a Deus deu tudo certo. O gol foi validado e estou muito feliz. Aquela comemoração do Palmeiras no final, como é que explica? Foi o adversário, foi o seu gol no final, foi a sintonia com a torcida, o que explica? É o grupo, né? Trabalhamos firme, com muita humildade, e agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles. E é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. Você está mais leve agora, dá para dizer assim? Atacante vive de gol, né? Marquei hoje, fico leve, mas se eu não marco, ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, volta aquela pressãozinha. Mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Capri, Vitor Roque aqui na Zona Mista, o último jogador do Palmeiras a falar. Hoje só tivemos Piquerez e o Vitor Roque. Já emenda o seu destaque final aí, vai lá, Soler. Vamos lá, Capri, falando sobre esse Palmeiras que na quinta-feira joga contra o Bolívar na Copa Libertadores da América. O Verdão tem 100% de aproveitamento na competição e com isso pode ter alterações na escalação titular em comparação ao time de hoje para esse duelo contra o Bolívar no Allianz Parque na quinta-feira. O time do Palmeiras que ultrapassa o São Paulo agora, né, Capri, em todas as contagens. Na do Tricolor já estava na frente e agora também fica na frente na contagem do próprio Alviverde com 121 vitórias contra 120 do São Paulo. E destacando por último também, né, Capri, a volta da equipe do Palmeiras para o Allianz Parque na quinta-feira. Valeu, até amanhã na programação da Bandeirantes. Gustavo Soler e o destaque final do Verdão. E o São Paulo aí em Paulo do Vale. Ninguém fala do São Paulo, viu, Capri? São Paulo sem zona mista hoje, o que foi passado pra gente depois da derrota pro Palmeiras 1-0 na quarta-feira. Tem duelo no Morumbi contra o Libertad. O São Paulo precisa apenas do empate para matematicamente garantir a classificação na Libertadores. O Tricolor está invicto desde o ano passado e espera garantir a classificação. No sábado, 21h, no Morumbi, duelo contra o Grêmio. Importante porque o São Paulo hoje,
conheceu a primeira derrota no Campeonato Brasileiro e agora vê a zona do rebaixamento mais próxima do que a zona de classificação para a Libertadores. Capri. Bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Tchau, PDV. Valeu, Capri, um abraço. Ô Pretzel, 2 minutos para o gabarito do jogo aí. Tá tudo pronto aí pro gabarito, Pretzel? Tudo pronto, tudo tranquilo, viu? Nota do jogo, 6,5. A transmissão, 9. Capri? 6,5. Pô, boa nota, hein? Boa nota pro jogo aí, 6,5. Vamos dar pra nota dos jogadores já. Fala aí, Puzóvio. Só pra informar, Capri, 35 minutos do primeiro tempo lá no Newton Santos. O Mas Igor pra que Jesus... informar isso aí, cara? Mas você viu falou... todos os outros jogos, tu não informa. Aí quando o Inter tá perdendo... Capri, me ajuda aqui, Capri. Ele não informa os outros jogos. Aí quando o Inter toma um gol, ele informa. Eu tô revoltado com isso, cara. Boa, Puzóvio. É isso aí. Eu quero saber quanto é que tá Botafogo e Internacional. Vai, Puzóvio. 36 minutos do primeiro tempo lá no Newton Santos. Botafogo 1, Inter 0. Muito bom. Nota de Bruno Puzóvio, Alexandre Nesse Pretzel. momento, 3. Espaçoso, né? Espaçoso. O senhor é um fanfarrão, viu, senhor Alexandre? Mas ele na nota 10. A matéria dele do Dia das Mães hoje foi emocionante, cara. Por isso que nós precisamos ir rapidamente para o gabarito, porque já tem essa reportagem especial de Bruno Puzóvio, uma homenagem ao Dia das Mães. Então me dá 2 minutos aí, eu já volto com você. Depois tem o gabarito e depois pra gente fechar aqui o apito final, essa reportagem emocionante de Bruno Puzóvio no Dia das Mães. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Futebol sul-americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre, promoção Torcida Mafre. Jogar junto é bom de Mafre. Depois de começarem mal, Botafogo e Fortaleza vão em busca da classificação nas 2 últimas rodadas da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo vem em terceiro no Grupo A, mesmo depois de vencer o Carabobo, mas só depende de si com os 2 últimos jogos, no Rio de Janeiro, contra Estudiantes e Universidade do Chile. Já o Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4-0 e com 7 pontos tem a mesma pontuação do líder do grupo, o Racing. As equipes se enfrentam na última rodada na Argentina. Na próxima, o Leão enfrenta o Bucaramanga, da Colômbia. Camisa 10 bateu com o pé esquerdo! No radinho do carro, no bar com amigos ou no sofá de casa, torcer é bom. Mas torcer com vaga garantida na final da Comebol Libertadores é bom de Mafre. Faça um seguro alto, vida ou residencial e concorra a viagens com acompanhante para grande decisão. Acesse torcida.mafre.com.br e participe. Rede Bandeirantes de Rádio. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Diz que obra é uma assombração. Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né? É, patrão, tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas ó, trocou a elétrica por Tigre, não pisca mais a luz. Banheiro, tubos não fazem mais barulho. Tudo Tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou. Peraí, Tião, que loira? Com Tigre na obra, tá tudo certo, tudo Tigre. A
Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Atenção! Quem não votou nem justificou a ausência nos últimos 3 turnos eleitorais deve regularizar o título até 19 de maio. A multa é de R$ 3,51 por turno eleitoral. Qualquer cobrança além disso é golpe. Todos os serviços da Justiça Eleitoral são gratuitos, incluindo a emissão de certidões. Consulte a sua situação e regularize pelo e-título no site tse.jus.br ou em um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. São 8h41, apito final pela rede Bandeirantes de Rádio, depois de Palmeiras 1, São Paulo 0. Tá pronto o gabarito aí, Pretzel? Prontíssimo. Então vamos lá, Michel Lopes. Gabarito do jogo. Quer começar pelo Palmeiras ou pelo São Paulo, Pretzel? Vamos pelo vencedor, né? Pelo vencedor? Então vai. Você pediu, tá aí. Desejo atendido. Nota do goleiro Everton. 6,5. Fez uma defesa importantíssima no chute do Oscar no segundo tempo. Jai. Antes do concentração a gente estava falando do bom momento dele, né? Hoje ele foi apenas razoável, 5,5. Gustavo Gomes. 6. Bruno Fux. 6. Perdeu 2 gols, mas não é a dele, né? Ele estava ali, a bola errou de 2 bolas na entrada, na pequena área, na realidade, com 7 minutos de jogo. Piquerez, 6. Aníbal Moreno. Bom jogo do Moreno hoje, em 6,5. Saiu para a entrada do Rafael Veiga. O Veiga, 5. Richard Rios. 6. Foi embora para a entrada do Felipe Anderson. 7. Alan, 5,5. Saiu para a entrada do Lucas Evangelista. 6. Perdão, 5,5. Tinha anotado aqui. Estevão, 7,5. Vitor Roque entrou no lugar dele. 7. Flaco Lopes, 5,5. Paulinho, 6. Saiu para a entrada do Maurício. Maurício jogou pouco hoje. A gente comentava até que ele não tocava na bola, né? Eu vou dar uma nota 5 pro Maurício. Achei que ele entrou bem tímido. Nota do Maurício, que entrou no lugar do Paulinho, você falou agora, né? 5. Abel Ferreira, de novo, né? Uma vitória, líder do campeonato, apesar da expulsão dele, 7,5. Só pipocou na entrevista, né? Eu falei, ele pode dar entrevista. Ele pode dar entrevista. Ele pode dar entrevista. Quando está expulso no Brasileiro, pode dar entrevista. Eu falei assim que eles colocaram o auxiliar para dar entrevista. Foi uma estratégia. Talvez o Abel Ferreira fosse detonar todo mundo hoje lá. Deixa detonar, tem que falar o treinador. Também acho, né? pô. Isso aí tu sabe, o cara ganha o jogo. Palmeiras é líder do campeonato mais uma vez, ganha o jogo e aí eles tiram o Abel. É broxante, né? Vamos lá então agora, pode mudar o hino aí, Michel Lopes, sobe o hino do Tricolor. Tem gol. Gol de quem, Bruno Puzóvio? Lá no Rio de Janeiro, gol do Botafogo, gol de Arthur, ex-jogador do Palmeiras, do Zenit, 2-0 contra o Internacional, 40 minutos do primeiro tempo. Xiii, Pretzel, o que tá acontecendo lá, Pretzel? Time reserva tá em louco. campo. O que tu acha dessas preservações absurdas aí? Time reserva e tal, um monte de coisa. O goleiro do Inter também bateu, tomou, né? Fez um bom campeonato gaúcho, o nível subiu. Não faz mais nenhuma defesa. Mal colocado, adiantado. Ruim, hein? Muito ruim. Mas vai recuperar. Vamos lá então, nota do goleiro Rafael. 6,5.
É que no lance do gol, não é, Pretzel? Não. Sempre difícil, Não, né? pô. Mas ele tem que espalmar para escanteio. Não, mas, né? mas foi uma bola muito forte no canto. Ele fez Sim, fez claro. um esforço. Ali o correto é você mandar para escanteio. Claro. Quando você rebate para a área, você corre esse risco que o Rafael correu. Mas é claro que é difícil, né? Um lance bem difícil, muito rápido. Exigir isso do goleiro é duro, né? Mas o correto seria ele mandar para a linha de fundo. Ele espalmou com uma mão só e a bola ficou na área, mas eu não achei falha dele. Não, eu não estou falando que foi falha. Estou dizendo que o correto ali, o lance correto, é você espalmar a bola para a linha de fundo exatamente para evitar o que aconteceu, né? Você espalma para frente, tem um adversário ali que pega o rebote. Não é uma falha, mas é um lance de que os goleiros ele tem que ter essa consciência. E às vezes não dá, às vezes não é possível, né? Não tem como. Provavelmente foi o que aconteceu com o Rafael hoje, né? Ferrarese. Ferrarese, 5. Juan. Juan, 7,5. Melhor de São Paulo. Alan Franco. Alan Franco, 6. Wendel. Wendel, 5. Foi embora machucado, né? Para a entrada do Enzo Dias. O Enzo Dias não foi muito melhor, hein? 5. Marcos Antônio. Marcos Antônio, 5,5. Saiu para a entrada do Pablo Maia. Entrou os 29 do segundo tempo, né? Nota 5. Até o Zubeldia valorizou a entrada dele e tal, mas 5. Alisson. Alisson, 5,5. Cedric. Cedric, 5. São Paulo deu um contrato até 27 para ele. Eu acho ele bem normal. Saiu para a entrada do Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, pouco acionado, viu? Pô, o cara tem velocidade, tem 1 contra 1, é ambicioso, pouquíssimo acionado. 5 pro Lucas Ferreira. Matheus Alves. 4. Saiu para a entrada do Oscar. Oscar, 6. André Silva. André Silva, muita luta, viu? 5,5. Ferreira. Ferreira, 5,5. Perdeu um gol. Foi embora para a entrada do Luciano. Luciano, 5, não dominou uma bola. Quando cai para ele dentro da área, estava 0-0. Ele errou esse lance. Aliás, foi o único lance que ele participou. 5 para ele. Netão tá respirando, hein? Aí, ó. A tanguinha do Netão tá respirando lá. Mais um jogo que o Ferreira não marca Mas gol. é difícil fazer 10 gols na temporada, hein? É difícil, hein? Vai fazer. Não sei se vai fazer. Só se for muito Vai ajudado. fazer. O time não ataca. Vai fazer, ele vai fazer. Nota do técnico Luiz Zubeldia. Jogou para não perder e perdeu. Nota 5. Jogou para empatar e perdeu. Ei, Zubeldia, aí isso é aí. duro, viu? Ele não jogou nem para perder e nem para ganhar. Ele queria empatar. O empate era o resultado que ele queria. E aí a declaração dele. Agora nós temos 2 jogos em casa contra Grêmio e contra Mirassol. Como se isso fosse uma barbada, né? Exatamente. Como se fosse garantia de 6 pontos, né? Nota do árbitro Rafael Rodrigo Klein. Um erro crasso, né? Não ter dado cartão amarelo para o Alan Franco depois de 2 faltas no Estevão, mesmo que o Estevão tenha levado vantagem. Um erro absurdo não ter dado amarelo para o Alan Franco. Esse lance é que originou o chilique do Abel Ferreira e depois ele expulsou o Abel. Tem horas que tu tem que fazer o seguinte, ó. Tu já errou a não dar o cartão para o Alan Franco. Aí tu tá olhando o Abel lá fazer um chilique, né? Faz que não vê, cara. Ou dá um amarelo pro Abel Ferreira. Porque aí ele errou. Tudo bem, o Abel não pode, sabe, fazer esse tipo de coisa. Mas o Abel, se for olhar, ele tinha razão no lance. Por um simples fato. O Alan Franco tinha que ter tomado o cartão amarelo. Então a reclamação do Abel, ela era correta. Talvez não com a intensidade que ele fez. Então ele errou 2 vezes. Dá um amarelo pro Abel ou faz que não vê. Manda bater a falta lá, ou manda bater o lateral e segue o jogo. Faltou realmente uma malandragem pro Rafael Klein. Muito bom. Sabe quem tá na nossa escuta agora, ô Pretzel? Quem? Luiz Eduardo Fernandes. Opa! Seu Luiz Fernandes e a dona Idalina Fernandes. Estão indo agora comemorar o Dia das Mães lá na pizzaria Monte Verde, no Bom Retiro. E estão ouvindo a gente. Que legal. Parabéns para eles, atendimento. Grande Edu, seu Luiz, dona Idalina, que nos recepcionaram com tanto carinho na última quinta-feira, no aniversário da Rádio Bandeirantes, lá no Bar do Luiz Fernandes. Esse lugar maravilhoso que eu amo e essa família que eu amo também. Um grande abraço à dona Idalina, a Rita, a esposa do Edu, pelo Dia das Mães. Comemorem muito aí, celebrem bastante em família, vocês merecem.
Valeu, Pretzel. Nosso abraço também. E o Edu me mostrou várias fotos de times históricos, que eu sou fã disso, eu adoro times de todos os tempos, e a gente ficou conversando sobre isso lá. Um abraço para eles e muito obrigado pelo carinho conosco lá na última quinta-feira, Capri. É isso aí. Até amanhã, o Pretzel. Amanhã estaremos juntos aí para Santos e Ceará, hein? Santos e Ceará. Santos sem ganhar, hein? E mesmo ganhando, não sai da zona de rebaixamento. Olha como esse campeonato tá achatado, tá complicado. Valeu. Alexandre Pretzel, destaque final da Opinião Bandeirantes. Faltam 10 minutos para as 9. Em 2 minutos, nós vamos voltar aqui com um trabalho, uma reportagem especial do Bruno Puzóvio, uma homenagem da Rádio Bandeirantes ao Dia das Mães, nesse 11 de maio de 2025, às mamães de todo o Brasil. A gente volta na sequência para conferir esse trabalho do Bruno Puzóvio. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando pra América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-Título, no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Há 88 anos, o rádio ganhava uma nova voz. Nascia um canal de comunicação com vocação plural e que, com os anos, foi depurando sua escolha pelo jornalismo independente, acompanhando as mudanças e a vida pulsante do Brasil. Rádio Bandeirantes. Evoluímos com o tempo, sem perder o essencial. A prestação de serviço que resolve. Informação que você confia. Futebol que arrepia. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Somos a casa dos debates, da análise, da opinião que não fica em cima do muro, das discussões apaixonadas nos gramados, das melhores transmissões de futebol, das grandes coberturas. Somos a sua casa. Bandeirantes, 88 anos. Mais do que nunca ao seu lado. No Dial, no FM. Nas redes sociais, no YouTube, no aplicativo Bandplay. Rádio Bandeirantes. Tradição que se renova. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 8h55. Vamos trazer aqui o trabalho especial de Bruno Puzóvio. Homenagem da Rádio Bandeirantes às mamães esportistas do Brasil. É você, Puzóvio. Ela é a primeira torcida que ouvimos na vida, antes mesmo do grito das arquibancadas, antes dos aplausos nas conquistas. A mãe é para cada pessoa como um farol, mas para um atleta, ela também é um abrigo contra as tempestades da jornada. Desde os primeiros passos, ainda desajeitados, ela está lá, ajoelhada no chão de casa, sorrindo e vibrando como se aquele tropeço fosse um gol de placa. Quando o filho decide seguir o caminho dos campos, das quadras, das pistas ou dos tatames, ela é quem primeiro abraça este sonho. Mesmo sem entender de regras, estatísticas e rankings, ela entende de amor e isso basta. Quando se trata de sonhos, ninguém é como ela. Acredita, incentiva e apoia em tudo. Um exemplo é a mãe do atacante Gabriel Jesus. Eu, por mais que eu não pude acompanhar, eu nunca deixei ele desistir. Eu cheguei pra ele e falei, vai trabalhar, menino, que você não dá, não. Eu acho que se você tem esse sonho desde pequeno, Deus não coloca sonhos na cabeça da gente que a gente não possa realizar. Então ele sempre teve isso e eu deixei ele à vontade. Eu fiz o papel de mãe, né, de coisas erradas e tal. Mas o futebol não, eu deixei. E quando ele pegou essa idade, meu filho também falou, deixa ele no futebol dele. É a mãe quem acorda mais cedo que o despertador, prepara o café, organiza a mochila e oferece aquele beijo na testa como um escudo invisível contra as inseguranças do dia a dia. Ela é quem espera sentada na arquibancada ou no portão de casa, ansiosa por notícias do jogo, do treino ou da convocação. E mesmo que não venha a vitória, vem o abraço sempre. Ela vibra com os gols como se fosse ela quem tivesse marcado, sofre com as lesões como se a dor fosse no próprio corpo, e nas derrotas mais amargas, quando o mundo parece virar de costas. É a mãe quem permanece, silenciosa, firme, com o coração apertado, mas com palavras doces que curam mais do que qualquer tratamento. Vai passar, ela diz. E a gente acredita, pois foi ela quem disse. Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. E no início de tudo, por mais simples que seja a conquista, deve ser comemorada com ela, como fez o ex-atacante Wellington Paulista. Acabando o Campeonato Paulista, eu tava fazendo já muito gol, né? Os caras querendo me contratar e tal. O presidente do Juventus, que era o Robertão na época, me chamou na sala, todo grandão, ignorante, assim. Senta aí, garoto. Quanto é que você ganha aqui? R$500, né? Aí ele falou assim, R$500? Eu falei, senta aí. Pegou um cheque e começou a preencher o cheque assim, e eu fiquei meio que querendo dançar pra ver se eu enxergava o que ele tava escrevendo. Ele me deu um cheque de R$2.500. Ele falou assim, a partir de hoje seu salário vai ser esse aí. Aí eu olhei, eu falei, R$250? Eu fiquei tão nervoso que eu não consegui ler os números, tá ligado? Fiz R$250, eu já ganhava 500, cara, você baixou meu salário, ele falou, vai, sobe da minha frente e vai embora. Aí eu fui sair, eu comecei a olhar, eu li no cheque R$2.500. Aí eu fechei. Não sei como eu fiquei tão louco que eu não entendi o que ele falou, eu voltei na sala e falei, a partir de hoje, esse é o meu salário? Aí ele falou, sim, pode ir embora. Ó a cabeça do moleque, mano, se eu for de bike, alguém vai me roubar, mano. Botei o cheque aqui assim, ó, na meia, fui embora pra casa correndo. Cheguei lá em casa, minha mãe lavando louça, aí eu peguei o cheque e falei assim, mãe, se liga, isso aqui é o nosso salário agora. Ó. Eu falei, mãe, isso aqui é o nosso salário agora. Eu lembro que ela chorou na época também. Fez seu salário agora? Aí eu falei, o Robertão falou que é meu salário, mãe. Ela pegou e começou a chorar, mano. Aí eu falei, os 2.000 é de vocês, só me deixa com R$500 agora pra eu poder comprar um tênisinho, uma chuteirinha legal. Pra mim tá tranquilo. Eu te agradeço, mãe, e reconheço o teu valor. Um coração de mãe que no teu ventre me guardou, e foi o teu amor que deu à luz a minha vida,
exemplo de mulher. Na infância, ela enxuga as lágrimas. Na juventude, ela dá conselhos. Na fase adulta, ela se torna amiga, conselheira e, muitas vezes, gestora de carreira. Quantas mães largaram tudo para acompanhar os filhos em viagens, treinos e campeonatos? Quantas madrugadas viraram com preocupações e orações? Quantas vezes ela adiou os próprios sonhos para alimentar o do filho? Assim como a mãe do ex-jogador Zé Roberto, Dona Maria Andresina. Eu perguntei para ela, mãe, mas por que a senhora insistiu tanto em mim? Por que a senhora... Eu já tinha desistido, eu já tinha enterrado meu sonho. Eu não queria mais. Ela virou para mim e falou, é que quando eu te levava pro Pequeninos do Jockey todo fim de semana, eu era mãe, mulher, só que a maioria dos teus amiguinhos quem levava era o pai, como você não tinha pai, eu que levava. E quando você começava a jogar, eu lembro que os pais, um começava a cutucar o outro, falava, tá vendo aquele neguinho ali, número 11? Por isso que eu sempre gostei de jogar com a camisa 11. Só fala, poxa, só camisa 11, camisa 11. Eu lembrava do neguinho que os pais dos outros amigos falavam, aquele neguinho ali, camisa 11 ali, aquele menino, esse aí é diferente. Esse vai ser jogador. Ela ouvia isso, ela não entendia de futebol, ela só me deixava e ficava no canto. E ela ouvia todo fim de semana, esse aí terminava o torneio, coisa, eu sempre ganhava medalha como melhor. E isso aí para ela foi o fundamental. Ela falou, não, eu vou, o menino tem talento, então, e ele gosta, eu vou investir nele mesmo não tendo nada. Filho, grande amigo, que a vida me deu, estou lembrando o dia que você nasceu. Eu pedi a Deus pra te dar caminho, pra te proteger e não te deixar sozinho. E se um dia esse filho levantar um troféu, erguer uma medalha ou simplesmente alcançar a paz de ter dado o melhor de si, que ele nunca se esqueça. Aquela conquista tem o nome da mãe gravado em cada detalhe, em cada chute, cada salto, cada gota de suor, porque foi ela quem esteve em tudo, mesmo quando ninguém via. E Diego Armando Maradona, o craque argentino, fez exatamente isso depois de conquistar a Copa do Mundo de 1986. Mamita, ¿Cuánta, mamá? mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, sí, mi vidita. E para tudo isso acontecer, o apoio é crucial, como diz a dona Vera Lúcia, mãe do atacante Gabriel Jesus. O que eu tenho para falar para as mães é isso, é aconselhar, né? É sempre estar acompanhando também, se puder, né? Se não puder ter alguém, sempre, porque o Gabriel, por mais que ele não tinha, mas sempre tinha um amigo, todo que a gente podia confiar. Mas que acompanhasse, né? Que incentivasse, né? Porque fica uma frustração na cabeça da criança, né? Se ele não busca os seus objetivos. O Gabriel chegou lá, não é? Tem muitos meninos aí bons, que tá aí ainda para ser lapidado, né? Então é isso, que elas apoiem os filhos, porque é muito importante o apoio da mãe, da família. Nesse dia especial, queremos celebrar você, mãe, que é mais do que palavras conseguem descrever. Você que com sua presença silenciosa ou com seus gritos de incentivo é apoio constante, que abre mão de si tantas vezes para nos ver avançar, que perde o sono, mas nunca perde a esperança, que ensina com exemplos, corrige com firmeza e acolhe com o amor mais puro que existe. Somos todos frutos de um ventre acolhedor e do querer de uma mulher, o doce querer, o amor incondicional de uma mulher, o amor incondicional de mãe. Obrigado por ser a raiz firme em meio às tempestades, o colo seguro depois dos tombos e o amor que não cansa, não falha e não abandona. Neste Dia das Mães, o nosso mais profundo respeito, eterno agradecimento e todo o nosso amor. Você é e para sempre será o nosso maior exemplo.
Feliz Dia das Mães. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino, e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo: aproveite seu tempo, você ainda é um menino. E apesar da distância e do tempo, não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. E o trabalho da reportagem Banner. Parabéns, Puzóvio. Linda reportagem, homenagem às mamães. E a dona Marilúcia, sua mamãe, que tá lá em casa te esperando hoje para você dar o Feliz Dia das Mães para ela lá, né, Puzóvio? Tá na audiência, inclusive fiz ela chorar umas 4 vezes hoje só com essa homenagem que ela falava, coloca de novo. Aí eu via e chorava, normal. Um abraço para todas as mães que estão nos ouvindo aqui. É isso aí, é isso mesmo. Um abraço para sua mãe, a dona Marilúcia, grande filho, grande profissional, o Bruno Puzóvio. Vai se tornar um grande jornalista, o Puzóvio. Para as mamães de todo o Brasil, de todo o mundo, a minha mamãe, a dona Carmen, que eu tive a honra de almoçar com ela hoje, a minha esposa, a Elizabeth, a mãe dos meus filhos, e a todas as mamães do Brasil e do mundo, o meu abraço, o meu beijo, meu carinho, de nossa equipe aqui da Rádio Bandeirantes, abraçando as mamães nesse domingo 11 de maio. Terminou, Puzóvio? Só para fechar, então, arremata aí com os jogos em andamento. Tem Botafogo e Inter rolando lá agora, né? Exatamente, Capri. 2 minutos do segundo tempo. Voltamos agora para a segunda etapa. O Botafogo vencendo o Inter 2-0 no placar. Gols de Igor Jesus e Arthur, aquele ex-jogador do Palmeiras, o ponta. Até amanhã, Puzóvio. Valeu, Capri. Grande abraço para todo mundo e feliz Dia das Mães novamente para todo mundo que nos acompanha. É isso aí. Bruno Puzóvio esteve na produção do apito final, com o Michel Lopes na mesa de som, com Caeme Martins na central técnica, com Alexandre Marques no switcher e com todos vocês que fazem a audiência da Rádio Bandeirantes crescer cada vez mais. Muito obrigado por mais um mês de crescimento na audiência. É sempre muito bom saber que os nossos ouvintes chancelam o nosso trabalho, estão conosco no dia a dia. Um bom final de domingo a todos, uma excelente semana. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é a vez do Santos. Santos e Ceará, 8 da noite, a bola vai rolar no Allianz Parque. A partir das 7 estaremos juntos com o Esporte em Debate. Uma grande semana, ótima noite de domingo. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, no seu rádio a 88